já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo.
É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6h38. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, grande abraço, muito boa noite. Segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça e da Ressaca, que já tá passando nessa hora, porque já estamos na noite de segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Hoje é Dia Mundial da Banana Split. Quem gosta dessa sobremesa? Banana Split é o dia mundial para você que tá ligado com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Destaque para a Série C, hein? A Cezona ou a Cezinha 2025. Bola vai rolar 7h30 da noite, os times de Campinas entrando em campo. Jogo comando, CSA e Ponte Preta. Carlos Corsato dá o recado para você daqui a pouquinho, a partir das 7h20 da noite. O Guarani em campo também, enfrentando a equipe do Confiança. Confiança e Guarani, Guarani e Confiança. Pedro Lino traz todos os destaques e informações. Estará acompanhando para e passo, minuto a minuto, tudo o que acontecer no Brinco de Ouro da Princesa. Já estamos chegando na reta final da primeira fase. Bom, Ponte Preta já classificada, o CSA ainda buscando a classificação, o mesmo acontecendo com Guarani e também com Confiança. Faltando 20 minutinhos para 7 horas da noite, 7h30 da noite, a bola rola no Rei Pelé, jogo comando para CSA e Ponte Preta. Carlos Corsato dá o recado com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do Eduardo Rodrigues. Vamos juntos, trazendo muita informação para você num oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas. WhatsApp 99788 3821. Conosco também Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Conosco também tem Clube Concórdia, gente. Em Souzas, são 155 anos de tradição. Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. Placar ao Vivo Futebol Interior. E conosco, chegando na nossa jornada esportiva, a Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. Fale com a Casa do Perfurador pelo 19 25 14 1171, Casa do Perfurador. Com a gente, seja bem-vindo à jornada esportiva do Portal Futebol Interior. São 6h41, 6h41 em Campinas. Vamos girar os destaques da jornada esportiva. Trazendo todas as informações de Ponte Preta e CSA. CSA e Ponte Preta. Ele vai narrar o jogo daqui a pouquinho também, viu? A partir das 7h30 da noite. Emoção pra você aqui no Portal Futebol Interior. Chega ele! Carlos Corsato. Vai que vai, Corsato, boa noite. E aí, Marcelo, grande abraço pra você. Boa noite pro torcedor ligado na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Fechamento da 18ª rodada. Vamos entregar aqui 2 jogos com transmissão de CSA e Ponte Preta e o Guarani contra o Confiança. Jogos importantes para definição dos times que vão compor aí os 2 quadrangulares, né, desta fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta já tá escalada, viu? Muda de treinador, sai treinador, entra treinador, mas o infeliz, para não dizer outra coisa, esquema com 3 zagueiros, volta a acontecer no Majestoso. Simon, no time titular da Macaca para esse jogo, sabe? Haja coração, hein? E o Centro Esportivo Alagoano, o Carlos, o Centro Esportivo Alagoano, que está a 4 partidas
sem vitórias, eliminação na Copa do Nordeste, não vai pra final. O bicho tá pegando por lá também, hein? Tá sim, Corsato. O CSA vem de derrota, né, pro Confiança, tá eliminado da Copa do Nordeste e agora só pensa na Série C do Campeonato Brasileiro e precisa vencer. Tem a volta do seu goleiro titular, o Gabriel Félix, tá de volta ao gol. O Jorge, lembra dele? Pois é, né? A torcida do CSA não foi bem no último jogo. Na verdade, eu até acho bom goleiro, mas eu acho sem sorte. Eu confesso pra você que no Guarani ele não foi bem. Não. Né? No Vila Nova, a torcida do Vila também não tem muito boas lembranças dele. No Brusque, ano passado, ficou no banco de reservas. E, né, quando entra e joga, também não vai bem. Né? Mas o Gabriel Félix tá de volta. O CSA também tá escalado, pronto, definido pelo técnico Igor Magalhães, viu, Corsato? Que começou o campeonato, saiu, entrou o Marcelo... o Márcio Fernandes, né? Entrou o Márcio Fernandes, saiu e o Igor Magalhães voltou. Igor Magalhães, que, aliás, foi cotado para ser técnico da Ponte Preta com a saída do Alberto Valentim. Mas aí a Ponte acabou acertando com o Marcelo Fernandes. Gabriel Félix, Diogo Batista, Eduardo Piazos, Islan e Enzo Camacho, aquele capitão do time, Silas e Ramon, que não é aquele que passou pela Ponte Preta, aquele Ramon que passou pela Ponte Preta está jogando no Ituano, Guilherme Cachoeira, o Ciel, interminável Ciel, e Thiago Marques, o time do técnico Iago Magalhães, que precisa vencer, viu, Corsato? Para se manter vivo aí, com chances de se classificar a próxima fase da Série C do Brasileirão 2025. Eu tava dando uma estudada no jogo hoje, são 11 confrontos entre as duas equipes, né? Sim. E vai ser o primeiro pela Série C, tá? É o primeiro pela Série C, são 3 pela Série A e 8 pela Série B. É o primeiro confronto entre essas duas equipes em uma Série C de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, você transmite o jogo. Mas, Carlos, já traz a Ponte Preta aí, então você falou que tá escalada. Tá, 3 zagueiros pra gente ter aquele remember, né? Vai. Pra começar, não é sexta-feira 13, né? Mas o torcedor da Ponte Preta pode imaginar como se fosse Diogo Silva no gol. A zaga com Wanderson, Simon e Sérgio Rafael. Pacheco é o ala pela direita. Meio campo tem Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Arthur, que é o capitão do time hoje. O ataque com Toró e Bruno Lopes. É bom lembrar que o Serginho, que poderia ser uma das novidades aí no time, pediu para não viajar. E a informação que nós temos é que o Serginho não deve continuar na Ponte Preta. A Ponte Preta deve devolver o Serginho para o Santos Futebol Clube. É isso, além do Serginho, né? A Ponte Preta também pode perder o Dudu. Aliás, eu acho que a Ponte não deveria fazer força nenhuma para segurar ele, hein? Nossa Senhora do Majestoso. Eu espero e torço para que alguém se interesse. Colocando o seu manto. Não, já tem time interessado, o Atlético de Goiás. O problema está no dinheiro que a Ponte já pagou pro Vitória. Esse é o problema. A Ponte, ela quer de volta o dinheiro que ela pagou por empréstimo do Dudu pro Vitória. Esse é o entrave. E vamos combinar que a comissão... Mas não tá devendo de salário pro cara? Então, mas uma coisa... Faz um bem bolado aí, livra logo, Uma coisa é o que você deve de salário pro cara. Porque senão o goianiense vai desistir. Outra coisa... Tem que falar isso pros caras, né? Tem que falar isso pros caras. Mas me parece que o Dudu, ele é a menina dos olhos de ouro, né? Dessa diretoria de futebol da Ponte Preta, que errou bastante, né, Corsato? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Mandou o Johnny Lucas embora, o cara, se pá, ficou 2 jogos no banco de reservas. Né? Trouxe o tal do Vicente Concha, ele fez com que a Ponte Preta perdesse R$800 mil na Copa do Brasil. Tá procurando o atacante, o Richard, atacante do Concórdia, até hoje. Tá procurando o cara. Tá procurando o cara até hoje e não achou. Não é possível que nas equipes da Ponte Preta, no sub-20 da Ponte, não tenha um zagueiro melhor do que esse Vicente Concha, que ficou aí assistindo o jogo. Eu tava conversando com amigos aqui em grupo de Ponte Pretano.
Os caras, o jogo da Ponte Preta, eles ficavam na Vitalícia comendo pipoca e assistindo o jogo. Quer dizer, ganhavam pra assistir jogo comendo pipoca. Se duvidar, nem a pipoca pagava. Ganhavam entre aspas, né? Não, Marcelo, aí você tá sendo maldoso. Porque até maio de 2025, os salários foram pagos regiamente. Ah. E quando o Vicente Concha levou aquele Lari Larie, que o cara chamou ele pro programa da Xuxa, o tal do Richard, falou, vem cá, vamos dançar o Hilari Larie aqui. E ele foi. Ele não foi capaz de fazer uma falta no cara, esse Vicente Concha, que essa diretoria da Ponte Preta contratou aí. E depois dispensou essa íngua, esse cara ruim pra caramba. Então não é possível que esse monte de nego ruim aí, mas é Nossa Senhora do Majestoso, colocando o seu manto e falando, vai Dudu, vai com Deus e não volte nunca mais. Libera o menino, não segure, pelo amor de Deus. Mas o problema tá no que a Ponte já pagou pro Vitória pra ter o Dudu. Aí você fala, mas a Ponte deve salário pro Dudu. Uma coisa é o que a Ponte deve pro jogador, outra coisa é o que a Ponte pagou pro Vitória. Então, vamos lá. Do time titular ainda tem o Emerson Santos, né, que não faz mais parte do elenco. A Ponte já tinha perdido 2 jogadores, o Jean Dias e o Maguinho. Isso. E tem o Léo Oliveira também, que tem proposta do futebol asiático. Sim. E não vai ficar. Só que o Léo Oliveira tem contrato com a Ponte, né? Mas não vai ficar. Não vai ficar porque é proposta do futebol. É que a proposta é muito baixa. A Ponte está pensando em torno de algo em torno de 1 milhão de empréstimo. A proposta do time asiático é de 515 mil. Sei lá, é melhor pingar do que secar, entendeu? Mas aí daqui a pouco não vai ter jogador para colocar no campo. Então, cara, fazer o quê? E o Léo Oliveira, pra mim, se você perguntar pra mim, Corsato, quem que você prefere que fique? Léo Oliveira ou Dudu? Eu fico com o Léo Oliveira. Eu também. Apesar de o Dudu ter sido mais titular do que ele. Mas eu prefiro o Léo Oliveira. Então, do jeito que tá aí... tô contigo. Do jeito que tá aí, vai ter que usar os caras da base. Mas, cara, é Nossa Senhora do Majestoso colocando a mão, velho. E falando... Só que aí precisa ajudar também, né? Não dá pra escalar Simon e Sérgio Rafael. Ó, vou falar antes pra depois não falar. Você é engenheiro de obra pronta. Depois do jogo, vamos conversar. Então é isso, a Ponte Preta pode perder jogadores. E essa história do Serginho aí, eu gosto muito do futebol do Serginho, acho ele bom jogador. E o Marcelo Fernandes contava com ele. Acho ele bom jogador, mas se não quer ficar, velho, não adianta. E a gente tem que entender, né? Porque é trabalhador, quer receber em dia, não precisa receber em dia. É obrigação do clube pagar em dia. Isso aí não deveria nem ser discussão, né, Marcelo? Não deveria. Não deveria nem ser discussão. Então, assim, eu acho que eles estão no direito deles, né? Claro que quem quer ficar... no final de semana passado, o Elvis fez aí um post lá no Instagram, falou que não tem nada a ver, até respondeu torcedor da Ponte Preta no próprio inbox lá do Instagram, que não tinha nada a ver com a situação da Ponte Preta, mas conta outra, né? Conta outra. Mas se o cara tá falando que não tem nada a ver... Não, mas é claro que influencia. Só que ele é um dos líderes do elenco, ele tem bom relacionamento com o presidente, né? Ele tem bom relacionamento com o presidente. E assim... Aliás, a informação que eu tenho é que ele é um dos caras do elenco que segura o elenco para que, por exemplo, não faça como os jogadores do Avaí, por exemplo. Jogadores do Avaí, na semana passada, não treinaram na quarta e não treinaram na quinta. É uma situação complicada. Mas a gente vai falar mais das anuâncias de Ponte Preta e CSA. Mas porque agora a gente vai destacar o outro jogo importante da rodada para as duas equipes. Guarani e a equipe do Confiança. Brinco de Ouro vai estar recebendo um bom público. O Pedro Lino vai acompanhar essa partida, trazer pra gente todas as informações. Antes, é claro, a vinheta. Repórter Pedro Lino. Tudo bem, PL? Grande abraço pra você, boa noite, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Grande abraço, Marcelo Corsato, Carlos Corsato, Eduardo Bolacha, aos amigos da transmissão de Ponte Preta e CSA e Ponte Preta e também de Guarani e Confiança. O Guarani na última rodada venceu num jogão de bola, venceu o ABC fora de casa por 4-3 de virada. O Confiança também venceu o Floresta por 1-0 dentro do Batistão. E neste momento, na classificação da Série B, Marcelo, o Confiança está na 10ª colocação com 23 pontos ganhos e o Guarani está na 11ª colocação também com 23. Então quem vencer fica praticamente classificado para a próxima fase da Série C. Vai depender muito da última rodada. E os dois times já estão escalados. O Guarani, que vem de novidade no gol. O goleiro Dalberson faz a estreia hoje no jogo contra o Confiança. Ele que foi contratado
O Andrei, criticadíssimo, né, pela torcida. O Dalberson vai fazer a estreia hoje no time titular do Guarani. Dalberson, Cicinho, Rafael, Alan Santos, Renan Castro, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. O repeteco do Guarani: Dalberson, Cicinho, Rafael, Alan Santos, Renan Castro, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. No banco de reservas do técnico Matheus Costa, o Guarani tem Andrei, que foi pro banco já, Lucas Justin, Márcio Silva, Vitinho, Giovani, Cadi, Pablo, Ryuta Takahashi, Gabriel Silva, Dentinho, Luiz Miguel e Kelvin. No time do Confiança, Felipe, Wellington, Eduardo Moura, Renilson, Ayrton, Luiz Otávio, Ronald Camarão, Dionísio, Neto, Renan e Vitinho. Repeteco do Confiança: Felipe, Wellington, Eduardo Moura, Renilson, Ayrton, Luiz Otávio, Ronald Camarão, Dionísio, Neto, Renan Castro e Vitinho. Caso técnico Luizinho Vieira, que também foi cotado para assumir na Ponte Preta depois da saída do técnico Alberto Valentim. O Confiança tem no banco de reservas Alan, Maicon, Breiner Camilo, Thiago, Vicente, Mateuzinho, Thiago Santos, Rafinha, Lennon e John Clay. Lembrando que o jogo acontece hoje no Brinco de Ouro, mesmo horário do jogo da Ponte Preta, às 7h30 da noite, Marcelo. Esse Pedro Lino acompanhando o Para e Passo tudo de Guarani e Confiança. Aliás, só a título de curiosidade, as duas equipes que enfrentam os clubes de Campinas, CSA e Confiança, fizeram uma das semifinais da Copa do Nordeste, melhor para o time do Sergipe. O Confiança, que passou para a final, vai disputar a final contra o Bahia. Marcelo, o CSA ficou pelo caminho, pois não? Quem apita a partida é Emerson Souza Silva, da Bahia. Assistente número 1, Paulo de Tarso Bregal da Gucem, também da Bahia. Assistente número 2, Edevan de Oliveira Pereira, também da Bahia. E o quarto árbitro, Marcos Felipe Martins Machado, do estado do Espírito Santo. Boa, tá aí então Pedro Lino trazendo pra gente as primeiras informações do Brinco de Ouro da Princesa. Você tem linha aberta com mais informações a qualquer momento, viu, Pedro? Fala, Carlos. Bom, a gente estava falando aqui agora, voltando pro jogo da Ponte, né? Estávamos falando do Dudu. O Dudu, mais cedo, postou no Instagram, fez uma postagem no Instagram com uma frase, né? E com vários momentos dele com a camisa da Ponte Preta. Fez um compilado, né, de vários momentos dele com a camisa da Ponte Preta. Ô Bolacha, será que a gente consegue pegar daqui a pouco o técnico da Ponte? Então, o Igor tá falando. Põe o Igor aí pra falar, vamos ver, vamos lá, ver se dá pra... Nos interessa só a vitória e nós vamos trabalhar muito para conquistar isso. Isso, só interessa a vitória, então vamos aguardar antes de você chamar o intervalo, Marcelo, porque pode ser que o Marcelo Fernandes fale, né? Então vamos ver, importante a palavra do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Mas é isso, viu, Marcelo? O Dudu, ele fez no seu Instagram uma publicação, né? E nessa publicação ele faz, ele faz um remember, né? De momentos dele com a camisa da Ponte Preta, ainda, né? Ainda ele tem agora o Marcelo Fernandes fala, vamos ouvir. Instala esses pontos, pois a gente precisa ficar bem colocado entre os 4 primeiros. Esse jogo é fundamental para nós. Ele fala que o jogo é fundamental, ele já vem falando isso, né? Pra vencer, a Ponte vai ficar na segunda colocação, né? Se a Ponte no caso do número de vitórias. Ela vai a 33, mesmo número de pontos do Náutico, mas passa no número de vitórias. E ela não perde mais a terceira posição. Ela termina essa rodada na terceira colocação. Ela termina na terceira. Independente do que aconteceu. Mas então é isso, Marcelo. O Dudu, no seu Instagram, ele fez um story colocando os seus melhores momentos aqui, né? E depois também ele tem um story faz um story com o Bruno Lopes, enfim... Ele ainda teve esse story aí que já foi embora, já passou
o Story, então eu não consigo mais visualizar aqui. Mas ele fez isso ontem, tá, Marcelo? Ele posta isso ontem com um compilado aí de 12 fotos com a camisa da Ponte Preta. Muito bem, tá então, primeiras informações pra você, ó, eu vou pro intervalo primeiro da nossa transmissão, daqui a pouco eu volto, vou lá no YouTube, se você tá conferindo a nossa transmissão, se você é torcedor da Ponte, do Guarani, se você é torcedor do CSA, se você é torcedor do Confiança, tá conhecendo nosso trabalho agora, se inscreva no canal se não está inscrito ainda, dá um joinha na nossa transmissão, a gente vai falar da rodada também da Série C, enfim, da classificação, tem muita informação para você, vamos debater com você, vamos conversar com você no YouTube Futebol Interior. Se inscreva no canal, compartilhe a nossa transmissão, vai ser muito legal ter você com a gente por aqui. Primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para tudo dessa rodada 18ª, as duas últimas partidas da 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Muito bem, são 7 da noite mais 2 minutos em Campinas. 7 da noite mais 2 minutos, daqui a pouco a bola rola. Tem a CSA e Ponte Preta, Guarani e Confiança.
Ó, deixa eu dar as boas-vindas aqui para a casa do Perfurador Campinas, fazendo parte aqui também agora da nossa linha de patrocinadores. Um abraço para toda a turma lá da casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para o seu poço artesiano, tá? Com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19 25 14 11 71. 19 25 14 11 71. Marcelo. WhatsApp também, tá? 19 25 14 11 71. A casa do Perfurador Campinas fica na rua Lauro Vanucci, 98, aqui em Campinas. Rua Lauro Vanucci, 98. Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. Chamou, falou, Pedro Lino. Mandar um grande abraço pro Thiago Rodrigues. Ele que é o CEO da Casa do Perfurador e também é presidente da Inter de Bebedouro. Um grande abração pra ele. Opa, um abraço então, Thiago. Um abraço pra você. Obrigado aí pela força com a gente aqui no portal Futebol Interior. Vamos falar agora com o nosso chefe mor, o Arthur Eugênio, né, que vai chegar na transmissão para falar da primeira partida do CSA aqui em Campinas, no Majestoso, né? No Majestoso, não aqui em Campinas, no Majestoso. É isso, né, Carlos? Isso, o Arthur vai contar a história desses 11 jogos que você colocou aí. O primeiro jogo entre Ponte Preta e CSA foi em Alagoas, comando do CSA. Mas o segundo jogo da história foi entre Ponte Preta e CSA. O CSA esteve no estádio Moisés Lucarelli e o nosso Arthur Eugênio Matias conta essa história. Vamos curtir. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Ponte Preta e CSA para falar justamente do primeiro jogo do CSA no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Foi em 1985, no dia 14 de julho, há exatos 36 anos. E eu estive nesse jogo, eu acompanhei esta partida pela Rádio Cultura. Eu fui repórter deste jogo, justamente acompanhando o CSA. E no dia anterior, eu fiz matérias na concentração do CSA. Lembro como se fosse hoje. Eu entrevistei Fidelis, o treinador à época do CSA, e Toninho Vanuza, que era o meia, o jogador talvez mais conhecido à época da equipe alagoana. O Fidelis era o treinador do CSA, havia feito um bom trabalho no São José, e o famoso lateral direito. Ele era o lateral direito da Copa de 1966. Fidelis do Bangu, o touro sentado. E o Toninho era o Toninho Vanuza, que jogou bastante tempo no Palmeiras. Infelizmente, ambos são falecidos. Neste jogo, disputado num domingo, dia 14 de julho de 1985, a Ponte Preta venceu 2-0. Vamos lembrar desse jogo? Eu estou aqui com a edição da revista Placar edição 791, do dia 19 de julho de 1985. A Ponte Preta venceu Campeonato Brasileiro. As duas equipes estavam já na segunda etapa da competição, no grupo E. E a Ponte Preta venceu por 2-0. Os gols da Ponte Preta, Mauro e Wagner. Curiosamente, os dois jogadores revelados pela Ponte Preta. Você está vendo aí no Futebol Interior imagens de Mauro e Wagner, que fizeram os gols da Ponte Preta. Os dois gols no primeiro tempo. O árbitro da partida foi Luiz Cunha Martins, um mulato, bom árbitro do Rio Grande do Sul. E o público, 6.675 pessoas pagantes. Vamos à escalação das duas equipes aqui no Futebol Interior. Aliás, se você quiser que eu aborde algum assunto, fale com o Futebol Interior em qualquer das plataformas, principalmente pelo portal Futebol Interior, o principal veículo de comunicação do futebol brasileiro. Mas vamos recordar: Ponte Preta 2, CSA 0, Centro Esportivo Alagoano. Na primeira vez
que o CSA jogou no estádio da Ponte Preta. Ponte Preta 2, CSA 0. Vamos à escalação do time pontepretano. O técnico era José Luiz Carbone. Que saudade do Carbone, que faleceu agora, no final de 2020, na cidade de Campinas. A Ponte Preta jogou com Sérgio, Silvio, Osmar Guarnelli, Valdir e Evandro, Regis, Gercinho, Márcio Luiz e Jorge Mendonça, Wagner e Mauro. Uma alteração no time pontepretano. Marquinhos entrou no lugar de Jorge Mendonça. Olha a escalação do CSA, do técnico Fidelis. Zé Luiz, Carlos Alberto Rocha, Café, Josival e Zezinho. Veiga, José Nilton e Zé Carlos. Frank, Luizão e Toninho Vanusa. Neste time do CSA, 2 alterações. O José Nilton, que depois jogaria até no Vasco da Gama, foi substituído por Miguelzinho. E o Zé Carlos foi substituído por Dóia. O Frank é o Frank que jogou no Guarani, revelado pelo Guarani. E o Luizão, olha uma foto do Luizão aí no futebol interior. O Luizão jogou no Santos, jogou no Bangu. Eu estou ainda aqui com a revista Placar, que diz que Jacozinho fez falta no time do CSA. Na época, o Jacozinho virou meio um folclore e virou uma atração do CSA, pois num jogo no Rio de Janeiro, que era para homenagear Zico e Maradona, Jacozinho entrou de intruso e acabou chamando a atenção. Na revista Placar, que eu já mencionei, o grande destaque da Ponte Preta foi o ponta esquerda Mauro. E no time do CSA, nenhum destaque individual e críticas ao comportamento do técnico Fidelis. Aqui no futebol interior, recordando histórias de Ponte Preta e CSA. Olha um time da Ponte Preta em 1985. Vamos identificar esta foto. Você está vendo aí um time da Ponte de 1985. Em pé, Tefo, Regis, Osmar Guarnelli, Sérgio, Valdir e Evandro. Agachados, Toninho, Jorge Mendonça, Gercinho, Chicão e Mauro. Uma das poucas fotos do time da Ponte Preta com Gercinho, que hoje trabalha no Atlético Paranaense. E você vê também fotos interessantíssimas do CSA, à época, 1984. 1985, o CSA foi bicampeão alagoano. E numa homenagem no futebol interior a todos os torcedores do Centro Esportivo Alagoano, olha algumas fotos da equipe de Alagoas. Olha o goleiro José Luiz. O Zé Luiz, neste jogo ele já tinha 35 anos, fez muito sucesso no futebol sergipano. E você vê aí uma foto da revista Placar, CSA, bicampeão alagoano, 1984-1985, sem o goleiro Zé Luiz. Como eu falei anteriormente, Zé Luiz fez muito sucesso no futebol de Sergipe, no Confiança no Sergipe, e depois continuou fazendo sucesso nas Alagoas. Olha esta foto do CSA, identificando apenas os jogadores. Em pé, Joel, Veiga, Café, Josival, Zezinho, olha o Toninho Vanusa, Vino, Miro, que jogou no Santos, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, e Carlos Alberto Rocha, que fez sucesso também no Náutico. Agachados, Frank, nascido em Limeira, revelado pelo Guarani, Júlio César, Carlinhos Marechal, Betão Alcântara, hoje treinador de futebol no interior de São Paulo, Borges, José Nilton, que também jogou no Vasco da Gama, e o último, Ditinho Souza, revelado pelo Ginásio Pinhalense, jogou também no Palmeiras e no Guarani. Recordamos aqui no futebol interior o primeiro confronto
do CSA contra a Ponte Preta na cidade de Campinas, há 36 anos, no dia 14 de julho de 1985. Eu lembro bem deste jogo, eu fiz reportagem, eu cobri o CSA pela Rádio Cultura de Campinas, AM 1390. Se você quer falar com o Futebol Interior, mande uma mensagem, fale com o Futebol Interior. Eu faço o resgate da história para você. Hoje falando de Ponte Preta 2, CSA 0, pelo Campeonato Brasileiro de 1985. Aqui no Futebol Interior. Muito bem, 7 da noite, mais 12 minutos, está aí então, falando um pouquinho de Ponte Preta e CSA, CSA e Ponte Preta. Ponte Preta. Rapaz. Jorge Mendonça, Chicão, Mauro, Sérgio. É aquilo, Corsato. A Ponte acostumou o torcedor mal, né? Eu já falei isso, a gente tá com o tempo curto aqui, mas eu já falei isso uma vez, se aquele time de 77 não conseguiu ser campeão, cara, aquele time lá era quase que uma seleção. Eu sei lá, é um negócio, futebol é um negócio complicado, né? Porque se aquele time jogasse hoje, ia ser campeão em um monte de campeonato aí, ó. Se a Ponte tivesse aquele time, ia ganhar, principalmente se a Ponte tivesse disputando esse campeonato que ela tá disputando hoje. É que o si é uma coisa que só fica pro si mesmo, né? Mas o futebol é assim, é por isso que o futebol é gostoso, né? Porque se fosse assim, então, por exemplo, casa de aposta não ganhava dinheiro, né? Porque eles pagam pra você apostar no que você acha que é favorito. E o nego perde dinheiro apostando no favorito. Então, o futebol não é uma ciência exata, né? Mas que timaço, cara, que timaço a Ponte Preta tinha. Década de 70, década de 80. E hoje, com todo respeito, né? Estamos na Série C e com dificuldades para arcar com os salários. Mas vamos lá, vamos ver o que a Ponte Preta reserva hoje nesse jogo contra o CSA. Eu tô imaginando hoje meio que, até pra torcida da Ponte, meio que um fim de feira, né? Que eu vejo nas redes sociais muito torcedor da Ponte torcendo pra Ponte perder para prejudicar o Guarani. Só para avisar que se o Guarani ganhar, o CSA pode ganhar aqui de 200-0, não vai fazer diferença. O Guarani vai ficar na frente do CSA, só para lembrar vocês, tá? É isso, ó, antes até do intervalo, depois tem a ficha técnica do jogo, aliás, dos dois jogos, com o Carlos e com o Pedro Lino, e eu vou trazer tudo da campanha das equipes, tá, rapaziada? Mas vamos lá, Wilson Correia, sem comentário, eu vou até pedir pro Bolacha desligar o microfone do Carlos. Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. Se perdermos, iremos prejudicar os irmãos, fala ele aqui. Classificação está enrolada. Acho que devemos fugir do grupo do Caxias. Afinal, o Eberlin pagou os salários? O Gaioso, boa noite, Corsato. Manda um alô pro Guilherme. Meu filho, galera de Caçapava, ligada no futebol interior, valeu, tá mandado. O Marcelo Borges, boa noite, meus nobres amigos. Corsato, Marcelo, Pedro Lino, sempre aqui prestigiando a melhor equipe de transmissão, feliz com a minha Chape. Rapaz, a Chape tá voando, hein? E o Mailton foi embora pro São Paulo. Mas aí entra o Gabriel Inocêncio e detona na lateral direita também. Um abraço, Marcelo. Severino Francisco, boa noite, meus amigos. Boa narração. Será que vencemos mais uma? Estou aqui em Piracicaba, torcendo para nossa macaca. Aconteceu na semana. Boa noite, galera. O Marco João Carvalho, boa noite, amigos. Não é melhor pegar o CSA no quadrangular do que o Guarani? Depende, porque hoje a torcida até que não vai comparecer em grande número lá no Rei Pelé, porque eles estão realmente chateados com a eliminação na Copa do Nordeste, né? Mas a torcida realmente é muito forte. E Ponte Preta e Guarani é um caso à parte, cara, para nós aqui de Campinas, né? Eu evitaria em qualquer competição enfrentar o Guarani, eu evitaria, mas... o Marcelo Corsato, que sou eu, mandou o like 14. Meu Deus. O Transportes Dangá, boa noite, meus amigos. Salve, irmãos radialistas. Salve. Valeu. Salve, Pedro, que Nossa Senhora do Majestoso nos proteja e pague os caras. Nossa Senhora do Majestoso tem que pagar os caras? Hoje à tarde pipocou uma informação aí de que a Ponte havia acertado um mês de salário. Havia depositado aos jogadores um mês de salário nesta segunda-feira. Não tem essa confirmação ainda. Como a assessoria de imprensa da Ponte Preta, não é que ela não divulga porque ela não quer, né? Às vezes ela não pode divulgar.
demora também, às vezes, até para noticiar coisas boas. Então vamos aguardar. Mas surgiu algo aí de que a Ponte havia quitado 1 mês de salário atrasado nessa segunda-feira. Eu acho que... Enfim, bom. Aliás, Bolacha, é que quem pode dar a punição é só o Carlos, mas você deixou o microfone dele aberto e ele falou, tá? Transportes Dangar. Ele é esperto, né? Não temos nada a ver com o Guarani. Temos que fazer nosso papel. Já temos problemas de penca com a Ponte. Não precisamos se preocupar com os problemas do Guarani. Cara, assim, eu acho que tem que jogar o jogo. E tem que ficar ali, fazer o máximo de pontos possíveis pra gente ter menos problemas e entrar mais animado na outra fase. Foi aquilo que eu falei. A gente, como diz aqui o Dangar, temos problemas de penca. Foi aquilo que eu falei aqui. Se a Ponte ganhar se o CSA ganhar da Ponte de 1-0 e o Guarani ganhar de 100-0 e o Guarani ganhar do Confiança de 1-0, o Guarani tá na frente do CSA, velho. O José Maduro é isso, tem que se preocupar com a Ponte. Valeu, José Maduro. Obrigado pela audiência, todo mundo que tá junto com a gente aqui no YouTube. YouTube Futebol Interior. Você que tá no canal de áudio também, manda mensagem pra gente, fique à vontade. Vai lá, se inscreva no canal. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco estamos de volta pra CSA, Ponte Preta, pra Guarani, Confiança. Pra você aqui no Portal Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cousa.
7 da noite, mais 22 minutos, a bola vai rolar, 7h30 da noite, tem CSA e Ponte Preta, jogo comando, tem Guarani, tem Confiança, tudo com o Pedro Lino. Agora vamos destacar a ficha técnica dos dois jogos. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Guarani vai a campo com Dalberson, camisa 12 no gol. Na lateral direita, 2, Cicinho. Na zaga, 3, Rafael e 4, Alan Santos. Na lateral esquerda, 6, Renan Castro. No meio, 5, Kelvin. 8, Isaac. E 10, Diego Torres. Na frente, 7, Cauã Jesus. 11, Mirandinha. E 9, Bruno Santos. Repeteco do Bugre. Dalberson, Cicinho, Rafael, Alan Santos, Renan Castro, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Guarani tem Andrei, Lucas Justin, Márcio Silva, Vitinho, Giovani, Cadi, Pablo, Ryuta Takahashi, Gabriel Silva, Dentinho, Luiz Miguel e Kevin. Guarani, 11º colocado, 23 pontos em 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Marcou 17, sofreu 18, saldo negativo de 1, 45% de aproveitamento. O Bugre fecha a primeira fase da Série C no próximo sábado, 5 da tarde, em Tombos, contra a equipe do Tombense. Repórter Pedro Lino. O Confiança também vai a campo com no gol, camisa número 1, Felipe. Na lateral direita, 2, Wellington. Na zaga, 4, Eduardo Moura e 13, Renilson. Na lateral esquerda, 6, Ayrton. No meio, 5, Luiz Otávio. 7, Ronald Camarão. E 8, Dionísio. Na frente, 9, Neto. 10, Renan Castro. E 18, Vitinho. Repeteco do Confiança, Felipe, Wellington, Eduardo Moura, Renilson, Ayrton, Luiz Otávio, Ronald Camarão, Dionísio, Neto, Renan e Vitinho. Caso o técnico Luiz Vieira queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Confiança tem 12, Alan, 3, Maicon, 11, Brenner Camilo, 15, Thiago, 16, Vicente, 17, Mateuzinho, 19, Thiago Santos, 20, Rafinha, 21, Lennon e 20, John Clay. O Confiança, 10º colocado, 23 pontos, 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Marcou 20, sofreu 21, 1 negativo, 45% também de aproveitamento. O time do Confiança encara no sábado para fechar a primeira fase do Campeonato Brasileiro o já rebaixado Retrô no Batistão às 5 da tarde. Arbitragem. A arbitragem no Brinco de Ouro da Princesa fica por conta de Emerson Souza Silva da Bahia. Assistente número 1, Paulo de Tarso Bregal da Gusson, também da Bahia. Assistente número 2, Edevan de Oliveira Pereira, também da Bahia. E o quarto árbitro, Marcos Felipe Martins Machado, do estado do Espírito Santo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta escalada, pronta, definida pelo técnico Marcelo Fernandes. Tem Diogo Silva no gol com a 12. 3 zagueiros: Wanderson 34, Simon 4, Sérgio Rafael meia dúzia. No meio campo, com 5 jogadores: Pacheco é o ala pela direita, tem a 28. Arthur, ala pela esquerda, tem a 15. Rodrigo Souza 5, Léo Oliveira 55 e Luiz Felipe 27. Toró tem a camisa 17, Bruno Lopes é o homem mais adiantado, centroavante, com a 77. Diogo Silva 12, Wanderson, Simon, Sérgio Rafael 34, 4 e meia dúzia. Pacheco, Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Arthur 28, 5, 55, 27 e 15. Toró e Bruno Lopes. No banco, 17 e 77. No banco, Pedro Rocha, Diego Tavares, Caio Canga, Matheus, João Gabriel, Gustavo Teles, Léo Kovic,
Kevin e Pedrinho. Qualquer que seja o resultado, a Ponte pelo menos continua na terceira colocação do campeonato. Se vencer, ocupa a segunda colocação, vai a 33 pontos e passa o Náutico no número de vitórias. A Macaca no momento 30 pontos, 17 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, marcou 17, sofreu 15, 2 de saldo, 58% de aproveitamento. Fecha a primeira fase, sábado, dia 30, aqui em Campinas, no Majestoso, 5 da tarde, contra o Londrina do Roger. Futebol Interior. E o Centro Esportivo Alagoano, hein? Do belo hino da bela capital Alagoas. Vem com Gabriel Félix de volta ao gol número 1. Diogo Batista é o ala pela direita até a 14. Eduardo Piazzo, zagueiro central 3. Islan, quarto zagueiro número 4. Enzo, lateral esquerdo, meia dúzia. Meio campo tem Camacho, médio volante 5, capitão do time. Silas, 8. Ramon, 22. No ataque, 3 homens. Guilherme Cachoeira, 11. O artilheiro, veterano Ciel, 99. E o outro artilheiro, Thiago Marques, com a 9. Repeteco, do time do técnico Igor Magalhães. Gabriel Félix, Diego Batista, Eduardo Biazos, Islan e Enzo, 1, 14, 3, 4, meia dúzia. Camacho, Silas e Ramon, 5, 8 e 22. Guilherme Cachoeira, Ciel e Thiago Marques, 11, 99 e 9. No banco, à disposição do Igor, Paulo Vitor pro gol e mais. Felipe Albuquerque, aquele, Leonan, Gustavo Nicola, Roberto, Marcelinho, Robinho, Brian, Adiel, Luciano, Vander e Matias Cavaleri. 14º colocado, Centro Esportivo Alagoano, 22 pontos em 17 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, marcou 20, sofreu 19, 1 de saldo, 43% de aproveitamento. O time do CSA pega o Brusque para fechar a primeira fase desse Campeonato Brasileiro da Série C no próximo sábado, 5 da tarde, no Augusto Bauer, em Brusque. Arbitragem. Árbitro do jogo, aliás, o trio é paraense. Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Rapaz, só ele que é nome, hein? 32 anos de idade. Apitou ABC e Guarani. 3 ABC, 4 Guarani. O único jogo nessa Série C que ele apitou. Assistente 1, Acácio Menezes Leão, de 33 anos. O 2, Ederson Brito de Albuquerque, de 36 anos. O quarto árbitro, Herenildo Batista Rodrigues Júnior. Ficha técnica do jogo. Agradecendo você que está junto com a gente aqui no Portal Futebol Interior, Abimael Costa, Silvio Seico, Avelar Martins, o João Batista de Paula. Tem gente perguntando o que aconteceu com o Serginho. Ele pediu para não viajar, deve ser devolvido ao Santos na sequência da competição, não deve mais atuar com a camisa da Macaca. Para você que perguntou aqui na nossa live, continue mandando a sua mensagem, mandando o seu recado, o seu alô. O Carlos vai assumir o comando da jornada esportiva do Portal Futebol Interior e vai registrando a sua audiência por aqui. Se eu não estou enganado, começa a chover. É uma chuvinha fraca, mas começa a chover lá no Rei Pelé, nas Alagoas. Com o primeiro toque na bola do time do CSA, a bola vai rolar e o Carlos Corsato vem aí, assume o comando da nossa jornada esportiva. Para de printar a tela, Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos que vamos fechar aqui a 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Estaremos com foco no jogo da Ponte contra o CSA, mas o Pedro Lino está aqui do meu lado e vai trazer todas as informações, giro do placar, e quando tiver informação vai mandar para o ar também informação para você, torcedor ligado, do jogo do Guarani contra o Confiança, que interessa inclusive para o torcedor aqui do CSA, né? Porque as duas equipes brigam com vaga também com a equipe do CSA. A Ponte Preta, já classificada, vencendo, vai assumir a segunda colocação da competição na Série C do Campeonato Brasileiro. Vai começar o jogo, posse de bola do CSA, apita o árbitro. Tem bola rolando no Rei Pelé. De printar a tela, Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, ao lado do Marcelo Corsato e também do Pedro Lino com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Bola para ponte, aqui na ponta direita, Pacheco ganha essa bola para Macaca, vira o jogo, toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe vem na marcação para cima dele, o jogador da equipe do CSA ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Deu falta, é falta para ponte fazer a cobrança, não, ele deu falta para a equipe do CSA, nada disso. Ele deu lateral para o CSA fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Vem Enzo para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele toca essa bola aqui para o Silas tocou a bola aqui um pouco mais atrás para o Islam. E aí o Islam pegou essa bola fora. A bola acabou saindo para lateral para a ponte fazer a cobrança. Campo de ataque, a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Menos de 1 minuto, 40 segundos do primeiro tempo, o Guarani abre o placar. Bruno Santos, Guarani 1, Confiança 0, Carlos Corsato. Pois é, o CSA pode ganhar de 100-0 aqui, velho. Se o Guarani ganhar o jogo lá, já era. Tá 1-0 para a equipe do Guarani. Guarani voltando ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. E o último jogo do Guarani é contra o rebaixado Tombense, né? Aí, meu amigo, aí já era, como diria o outro, como diria Marcelo Corsato. Falta para a equipe do CSA, hein? Falta para o CSA aqui na ponta esquerda. Quem cometeu a falta para cima dele foi o Rodrigo Souza. Já estava caído o jogador da equipe do CSA. O Rodrigo Souza veio e fez a falta por cima e depois, para concluir, deu ainda um totozinho por baixo, hein, Corsato? Bugou o Rodrigo Souza, hein? Porque o cara tá caído já. A falta já tinha sido marcada. Ele vai e chuta o cara. O árbitro foi bonzinho, não deu cartão amarelo, hein? Falta cometida em cima do Guilherme Cachoeira. Vem levantamento, o próprio Cachoeira pra bola lá do esquerdo, Carlos. Lembrando que em campo, Simon, Léo Oliveira e Arthur estão pendurados nesse time da Ponte. O Danley Santos, contundido, também está pendurado, mas como não está jogando, né, não está relacionado, então não corre perigo. E o Léo Kovic está no banco de reservas também, com 2 cartões amarelos, jogadores da Macaca pendurados para esse jogo. Só para lembrar que se o jogador para a próxima fase terminar na 19ª rodada com 2 cartões, era. Agora, se tomar o terceiro cartão na 19ª rodada, tem que cumprir na primeira rodada do quadrangular. Bola para Ponte, Pacheco, abre esse jogo na ponta direita, tocou bola para Toró, chega a zaga da equipe do CSA para tirar. A bola volta aqui pelo meio. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte estaria atacando para o gol da linha do trem, defendendo o gol do placar eletrônico. O time do CSA está à direita do seu aparelho, a Ponte à esquerda do seu aparelho. O CSA com calção meias azuis, camisa predominantemente azul, mas tem detalhes em branco também. A Ponte toda de branco com a faixa preta no peito. Macaca querida, 125 anos de tradição a Macaca. Segundo clube mais antigo do país. Carlos. Lateral para a equipe do CSA, fazer a cobrança com o Diogo Batista. Chamou, falou, Corsato. O público melhorou bem lá no Rei Pelé, hein? O público melhorou bem, a expectativa não era muito boa não, mas está chegando bastante gente lá no Rei Pelé. Lembrando que a Ponte Preta tem suspensos o Emerson Santos, que não joga mais pela Macaca, vai você. Vem CSA, bola no campo de ataque para o Thiago Marques, vai fazer, bateu, é gol! Mas está impedido. E como não tem VAR, vale o que manda o árbitro na partida. Cruzamento que veio na direita do Diogo Matheus. Ele cruzou, Diogo Batista levantou por baixo, veio o Thiago Marques, socou a perna na bola, perna direita. O Diogo Silva foi para a bola, mas ela entrou. Só que o bandeirinha, o auxiliar número 2, o Ederson Brito de Albuquerque, anotou impedimento. Como não tem VAR, né, Corsato? Está impedido, anulado o gol do CSA. Eu confesso que eu não tenho condição de dizer se estava impedido ou não. Parece que estava. Mas eu vou falar um negócio pra você. Tinha 4 jogadores da Ponte dentro da grande área e o centroavante, o Thiago, ele tava mais solto do que solteiro na balada. Tava livre, cara. Tava livre. Desatenção total do sistema defensivo da Ponte, viu, Carlos? Como é que você deixa um atacante livre dentro da grande área com 3 zagueiros? Me fala. Falta para a equipe do CSA fazer a cobrança aqui no campo de defesa. CSA vem tocando bola, vem trabalhando. A bola com o Eduardo Biaso. Eduardo fez o passe, virou, tocou no meio. Bola para o Thiago Marques, agora não tem impedimento não. Saiu por baixo, Simon conseguiu. Aí vem o Diogo Silva, faz a parede e joga a bola na linha de fundo. O Diogo Silva fez a parede, jogou a bola para a linha de fundo, o Thiago Marques de novo apareceu entre os zagueiros e agora, Corsato, não tinha impedimento não, hein? Pelo menos por enquanto, né? O Simon foi preciso, hein?
tirou ali com a perna direita, aí o Diogo fez a parede, ela saiu, foi embora na linha de fundo. É escanteio pro CSA fazer a cobrança, o primeiro do jogo, Corsato. Ah, mas tá estranho isso aí, hein? Ninguém marca ninguém, cara. Pelo amor de Deus, quem vai bater o escanteio é o Ciel, Carlos, pela esquerda. Prepara a chumbada, Corsato, porque hoje... Pelo amor de Deus, hoje cara. já prepara pra derrota, velho. Que com o time inteiro já não era essas coisas. Vem pra fazer a cobrança Ciel, pra fazer a cobrança do escanteio, bateu, tentou fazer aquela jogada ensagada, chega a zaga da equipe da Ponte com o Léo Oliveira, chega pra tirar, o Marcelo Oliveira tá por aqui junto com o seu auxiliar também, de olho ali na bola, bola pro Silas, Silas toca na bola, vem Sérgio Rafael, toca de cabeça, a bola fica na ponta esquerda pro capitão Arthur, sai jogando pra equipe da Macaca, ele vira o jogo, trabalha a bola aqui pra Rodrigo Souza para Léo Oliveira faz o passe, fez a finta, passou, perdeu pro Silas que ganhou, voltou essa bola aqui na ponta esquerda, bola pro Guilherme Cachoeira fez o passe, procurava ali o Ciel, Thiago Marques também tá por ali, mas a bola vai ficar fácil pro goleirão. Ô, Carlos, o Diogo Silva sai do gol pra ficar como ela chamou, falou, Corsato. E é um negócio fácil de arrumar, cara. Eles têm 2 atacantes. Um é o Ciel, o outro é o Thiago Marques. Os outros vêm de trás. Você pega um zagueiro, cola no Ciel, você pega outro zagueiro, cola no Thiago Marques, vai sobrar um zagueiro, gente. Arruma isso aí, cara. Luiz Felipe ganha essa bola pra Ponte aqui na ponta esquerda. Ele toca a bola pra Arthur. 6 minutos e meio passados. Primeiro tempo de jogo tá 0-0. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Deixa eu abraçar aqui o pessoal da Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo pro seu poço artesiano. 2514 1171 2514 1171. Alô pro Thiago Rodrigues, que é CEO lá da Casa do Perfuradora. Tá ligado conosco, valeu Thiago, aquele abraço pra você. 7 minutos passados, primeiro tempo de jogo tá 0-0. Lembrando que toda segunda-feira tem Hora da Macaca, né? 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Obviamente que nessa segunda-feira não temos o programa, porque estamos aqui transmitindo o jogo da Macaca contra o CSA. Na quarta-feira, 9 da noite, então, tem Hora da Macaca. Vem a equipe da Ponte com o Rodrigo Souza, ele vinha, chegou a zaga da equipe do CSA para tirar essa bola, pôs a bola no campo de ataque, ninguém do CSA, ninguém do Centro Esportivo Alagoano, Carlos, do Azulão lá de Maceió, a bola acaba saindo, ficando fácil pro goleirão da Ponte, o Diogo Silva, vai Corsato. Bom, além do Emerson Santos, né, que estava pendurado, não ia jogar hoje, estava suspenso, não ia jogar hoje, mas também não faz mais parte do elenco da Ponte Preta, a Ponte ainda não tem hoje suspensos o Dudu, que ainda tá no elenco, né, o Elvis e o Gé, tá? Tomaram o terceiro cartão amarelo. E tem jogadores que estão no departamento médico, além do Serginho que pediu para não viajar, né? No departamento médico, o Everton Brito, problema no joelho direito. O Lucas Cândido, dores no pé. Vai você. Não, tá e vem o time do CSA, vinha, Thiago Marques de novo, impedido, levantou o bandeirinho, o Thiago Marques olha pra ele, ele olha pro Thiago Marques e fala, o que eu posso fazer, né? Você tá sempre impedido, não tá valendo nada, tava à frente ali o centroavante, muito à frente o centroavante do CSA, foi bem o bandeirinho agora, hein? É, mas achei ele indeciso, hein? Ele demorou um pouquinho pra dar esse impedimento, hein? Tinha que ter dado esse impedimento antes, não tem VAR, cara, não tem VAR. Bom, vamos lá, tem o Lucas Cândido que tá com dores no pé, o Danilo Barcelos já não joga há um tempo, né? Recuperação de uma cirurgia no joelho direito. Não joga esse ano, inclusive. Não joga. E os pendurados da Ponte, como você disse, Simon, Léo Oliveira e Arthur que estão no jogo, o Léo Kovic no banco de reservas e o Danley Santos, jogador que está no departamento médico, também mais uma baixa aí no time da Ponte. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda com Sérgio Rafael, quase 9 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, tocou bola pro Toró, vem para cruzamento pro Arthur. Arthur domina a bola, perna esquerda, fez a finta, linda, finta do Arthur, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça do Pacheco para trás, vem Léo Oliveira, chega a zaga da equipe do CSA para tirar, mete a testa na bola, tira dali o Ramon, joga a bola, linha de fundo, escanteio para Ponte lá pelo setor de ponta esquerda. E como tem gente chegando na arena, no estádio Rei Pelé em Maceió, em Corsato. É isso, porque as informações primeiras que chegaram era que o torcedor não estava muito animado, imagine se tivesse, hein? Escanteio pro time da Ponte Preta, Bruno Lopes na bola. Escanteio, Bruno Lopes tocou pro Arthur, Arthur para Bruno Lopes, volta a bola para Léo Oliveira, tentou fazer o passe de primeira pro Toró, joga essa bola na área também, né? Tá ficando bonito, hein? O Rei Pelé, o CSA que perdeu pro Confiança no meio de semana, a vaga pra final da Copa do Nordeste. Deixa eu abaixar aqui o Enfermo Gamer. Boa noite, equipe FI. 3 zagueiros e 3 volantes, não poderia ter no meio a menos. Diego Tavares no lugar do Luiz Felipe, por exemplo. Achei muito precavido na escalação. Foi aquilo que eu falei aqui, Enfermo. Troca técnico
E o esquema com 3 zagueiros, o abençoado esquema com 3 zagueiros continua na Ponte. Silvio Seco, Simon e Sérgio Rafael na zaga. Que Deus nos proteja. Valeu, Bruno. Obrigado pela audiência. O Bruno sempre tirando aqui com o Pedro Lino. Transportes da Hangar, também ligado conosco. Vivi Vicente, Joel Silva. Obrigado a todo mundo que tá com a gente. Bola pra Ponte. Já passamos de 10. O Eduardo Rodrigues já meteu o dedo no botão e marcou 10 minutos desse primeiro tempo. Bola pro Toró. Na ponta esquerda pro Arthur. O Bruno Lopes está na grande área. O Arthur trouxe a bola pra perna esquerda. Virou um pouco mais atrás pro Léo Oliveira. Perna direita vai queimada ali. Bateu pro gol. Pegou na zaga. Virou. Voltou bola pra Wanderson, que joga contra o seu ex-clube. Vem Wanderson pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, mete a testa na bola o Ramon. De novo é mais um escanteio. Ramon, camisa número 22, subiu, jogou a bola na linha de fundo, escanteio pra Ponte. É o terceiro escanteio no jogo, o segundo pra Macaca, todos ali pelo lado esquerdo, viu, Corsato? É isso, e você falava do Wanderson, que atuou pelo CSA, o Diogo Silva, goleiro da Ponte, atuou muito tempo no CRB, né? Exato, o Simon também estava no CRB antes de vir pra Ponte. Bola aqui para a equipe da Macaca, Arthur, para fazer a cobrança do escanteio para a Macaca, levantou, tocou na boca do gol, sobe ali a zaga da equipe do CSA, sobe a zaga do Azulão, tira, e o campo vai lotando, o estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas, bola para a Ponte, é pro Wanderson, fez a finta, virou, tocou pro Bruno Lopes, uma bomba para fora. Primeiro chute da Ponte com o Bruno Lopes. Linha de fundo, Corsato. Parece que carmou o time da Ponte agora, né? Parece que deu uma carmada. O Wanderson tá até curtindo uma de atacante lá. Fez assistência pro Bruno Lopes. Chegou batendo, meio desequilibrado. A bola subiu muito, foi embora. Lembrando que o CSA não tem o Betão, né? Zagueiro que tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o centroavante reserva, o Igor Bahia. E eles têm 7 jogadores pendurados. Silas, Brian, Guilherme Cachoeira, Gabriel Vieira, Camacho, Vander e também o Marcelinho. Deixa eu abraçar aqui o HC80. Ele é o Edu, lá de Perth, na Austrália. Salve, Corsato e Pedro Lino. Boa transmissão e pra cima deles, Nega Véia. Valeu, meu querido, obrigado. O Aparecido Alves, essa eu não sei se o Marcelo leu. Você leu essa aqui, Marcelo? Não, eu não li. Boa noite, Corsato e Pedro Lino. Que tristeza ver a nossa Macaca nessa situação, hein? Daqui a pouco eu termino. Vem CSA, bola pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chegou a zaga da Ponte pra tirar, mas ficou com falta. Léo Oliveira pegaram ele, o jogo tá parado, é falta pra Ponte. Aí ele continua aqui. Que tristeza ver a Macaca nessa situação, porém mesmo assim não tem como abandonar. Bora pra cima, apesar dos pesares. Manda um abraço pro Batata, também tá com a gente aqui. Grande Batata, valeu, meu querido. Obrigado pela audiência. Ele diz assim, achei que tinha que colocar alguns garotos. Banco de reservas tá cheio, viu, Batata? Tem bastante lá, viu? Um abraço, Batata. Obrigado aí pela audiência. Bola pra equipe da Ponte. Estamos transmitindo Ponte e CSA. Atenção, torcedor. Atenção, galera. Tá na hora de girar pra você. Atenção, tempo rede. e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 13 minutos passados deste primeiro tempo. No regressivo 32 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série C, Brasileirão, fechamento 18ª rodada, Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas. CSA e Ponte empatam 0-0. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani tá jogando. Tempo e placar, Pedro Lino. O Brinco de Ouro segue 1-0 pro Guarani, 13 minutos do primeiro tempo. Quem fez o gol foi Bruno Santos aos 40 segundos do primeiro tempo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Pedro, 14 minutos aqui do primeiro tempo. Você falou aí do jogo do Guarani. Nesse comecinho de jogo, como é que tá? Quem tá melhor? O Guarani é melhor? O Confiança tenta? Como é que tá a situação aí, Pedro? O Guarani melhor nessa primeira etapa. O Confiança teve boas chances para empatar, mas o goleiro Dalberson passando segurança para a equipe do Guarani. Por enquanto, 14 minutos do primeiro tempo, o Guarani melhor. O Guarani tem um escanteio agora, Corsato. Bola para a equipe da Ponte aqui no campo de ataque, era para o Bruno Lopes. Bruno Lopes estava com problema no tornozelo, né? Mas se recuperou. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, a equipe do CSA, bola com o Enzo. Enzo bate essa bola no meio, bola para Silas. Silas na direita, toca a bola ali para o Ramon. Camisa número 22, joga ali pela ponta direita. Ele toca a bola para Diogo Batista. Vem o Diogo Batista, retrocede essa bola. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para lateral. Foi o Arthur quem tirou. Jogou bola para lateral, é lateral. Lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança, vem para
para fazer a cobrança do arremesso manual. O Ramon lá pela direita, o camisa número 22, toca a bola pro Diogo Batista. Diogo vem na marcação ali para cima dele, o Arthur deixa a bola sair, vai para lateral. Lateral para Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Carlos, com os resultados de momento, né, desses dois jogos, CSA e Ponte 0-0, o jogo que você está transmitindo, o jogo que o Pedro acompanha, o Guarani vencendo Confiança, o Guarani está indo à 6ª colocação, 26 pontos, a Ponte Preta fica na 3ª colocação com 31 pontos, o Confiança na 11ª, 23, e o CSA na 13ª com 23 pontos. Mais fácil para o Confiança se classificar, porque ele tem 6 vitórias no campeonato, dependendo de combinação de resultado na próxima rodada, entre os 8, do que o CSA, porque o CSA tem número de vitórias um pouco mais baixo, né? Tem 5 vitórias, quanto, por exemplo, o Ituano já tem 6 com 24 pontos. Enfim, mas as duas equipes ainda, mesmo perdendo, tanto o CSA que está empatando, né, e o Confiança que está perdendo, ainda com possibilidades de se classificar na última rodada. Marcelo. Oi. Quem tá ouvindo a gente aqui também é o Wendel Coral. Um grande abraço pra ele. WC na audiência. Grande Wendel Coral. Claudiano Barbosa, ligado conosco. O Neiver Cássio Alves Ferreira. Boa transmissão. Algum dos mais novos do banco poderia ser utilizado e com possibilidade de destaque. Sim, Neiver. Tem o João Gabriel, que vem sempre sendo utilizado, mas o Pacheco é titular, né? E o Pedrinho. Tem o Miguel também, tem o Caio Ganga, jogador que fez gol até inclusive no treinamento do meio de semana contra a equipe do 15 de Piracicaba. Aliás, com a presença dele, a Ponte dispensou o 25, né? 25 não faz mais parte do elenco da Ponte Preta. Vem Luiz Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega para tirar ali a zaga da equipe do CSA. A bola volta para a Ponte, aqui no campo de ataque. O Thiago Marques fez falta, com né? o Simon, né? E aí foi falta do Thiago Marques, o jogo tá parado. Falta para a Ponte, na direita. Falta cobrada, quase 17 passadas. Primeiro tempo de jogo, 0-0. CSA e Ponte. No brinco tá 0-0, daqui a pouco o Pedro Lino fala tempo e placar. Bola para a Ponte, na direita, Pacheco, cruzamento por baixo. Chega a zaga do CSA. Chega para tirar dali. Joga essa bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Pacheco, Luiz Felipe Pacheco, cruzamento, pegou no Enzo, ficou aqui no meio. A bola volta para a Ponte. Vem Rodrigo Souza de cabeça, a bola procurava o Toró. Chega a zaga da equipe do CSA, tira. Wanderson toca na bola, aí vem o Sérgio Rafael. Perdeu. Ciel ganha essa bola. Chega o Simon. Rapaz, o Simon até aqui tá fazendo um jogo perfeito. Bola aqui na ponta, voltou. Bola pro Arthur, ganha essa bola para a equipe da Ponte, toca a bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira tem proposta de time japonês para sair do time da Ponte Preta na ponta. E o pior é que a Ponte não pode contratar, né? Tá com o transfer ban. Bola na ponta esquerda pro Arthur. Arthur no meio, tocou a bola para Bruno Lopes. E com todos esses problemas, a Ponte no mínimo termina a 18ª rodada na 3ª colocação da classificação. Bola pro Silas, ganhou essa bola aqui para a equipe do CSA, chegando na marca de 18 no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Ele trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Eduardo Biazos. Biazos volta essa bola aqui na ponta. Ali é o número 4. 4 quem é? É o Islan. Islan na ponta. Esse Islan tem carreira no São Paulo, né? Jogou pelo São Paulo, base do São Paulo, depois foi pro CSA, saiu e agora voltou. Trabalha a bola na ponta, a bola pra Ciel. Ciel tentou fazer o passe pro Diogo Batista. Que, aliás, anota aí, viu, Marcelo? Foi amarelado o Diogo Batista numa falta em cima do Rodrigo Souza. Verdade? Isso, camisa número 14 da equipe do CSA. Não tô atento. Primeiro amarelo do jogo é que você tava... Vamos aqui, vamos um ajudando o outro. Você tava fazendo a classificação, que é importante também. E o Diogo Batista acabou tomando o cartão. Olha o Sérgio Rafael entregando a paçoca, a bola pro Ciel. Aí o Simon teve que fazer a falta. Eu acho que ele vai ser expulso, hein? Teve que fazer a falta. O árbitro fala que ele não era o último homem. Bom, pelo menos é isso que o árbitro fala, né? Mas o Bandeirinha chamou. O que o árbitro vai conversar com ele? Vai perguntar se ele era o último homem. Vai perguntar se ele era o último homem. E vai tirar o cartão do outro bolso. Vai ser expulso. Vai ser expulso o Simon. Eu avisei, né? Com o Simon e Sérgio Rafael. E ó, agora eu tenho que defender o Simon, tá? Porque quem falha na jogada é o Sérgio Rafael. E aí o Simon teve que fazer a falta no jogador da equipe do CSA. Tá expulso o zagueiro da Ponte, Corsato. Cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu acho que é certa a arbitragem. Ele era o último homem. O Sérgio Rafael já tinha tentado fazer uma besteira e não conseguiu, né? O Ciel ia ficar na grande área, não tinha outro jogador.
Era ele o goleiro. É claro que ele não estava na grande área ainda, mas pra mim a expulsão é justa. Mereceu ser expulso. E, cara, vamos combinar que ele sendo expulso, a gente não vai ter o prazer de ver ele jogar o último jogo da primeira fase, né? Porque não dá, cara. Mas ele tava jogando bem, Marcelo. Agora o de Simon não, mas agora eu sou obrigado a... ele tava jogando ferrou ele quem foi o Sérgio Rafael. Foi o que você fala que é vice-campeão, né? E o Simon tá falando... O Simon que jogou no CRB, né? Mas enfim, cara. Olha... Pelo menos a torcida da Ponte tem uma coisa boa aí. Não vamos ver o Simon na última rodada da primeira fase. Eu tô falando, Nossa Senhora do Majestoso, ela tá ajudando. Né? Já que essa Zanta que comanda a Ponte Preta no departamento de futebol insiste com essas birrazices aí no time titular, né? Não dá. Tem que colocar também. Tem, né? Tá coloca todo o menino embora, da base. cara. Coloca os meninos da base, cara. Mas eu não sei. Coloca cara. os meninos da base, não precisa ficar colocando esses caras ruins pra jogar, não. Mas, ó, hoje eu não vou criticar o Simon. Ele vinha fazendo um bom jogo. O Sérgio Rafael arrebentou com a Ponte Preta agora. É falta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Se já tava ruim com o jogo com o mesmo número de jogadores, mas eu avisei antes, né? Eu avisei, prepara pra chumbada, que hoje é dia de chumbada. O Ciel bate bem na bola, é o número 99, mas tem o Brian, que é o número 10, bom jogador, teve até pra sair do CSA, hoje tá no banco de reserva. Se você me perguntar o porquê, eu não sei, né? Mas ele é o cara que é o homem das bolas paradas, mas tá no banco. Agora o Ciel é um cara que pega bem na bola. Carlos, bem o gol daí, hein? Falta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Ciel para fazer a cobrança na falta. O Enzo também tá por lá, que é o lateral esquerdo. Falta para a equipe do CSA. Diogo Silva tá no canto direito, a barreira no canto esquerdo. É o Enzo que vai, hein? Perna esquerda na bola, vai queimar dali, bateu pro gol! Uma bomba para fora! Que perigo, Marcelo. Bom, o jogador foi expulso, mas o gol não saiu. Menos mal pra Ponte, né? Mas agora o bicho pegou, hein, Carlos? Como diz o mineiro lá, lascou. É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Luquinha, Sumaré, São Paulo é Ponte. Vamos, Macaca, trazer um bom resultado de Maceió. Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Vamos pra cima, Macaca. Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Mesmo com todos os BOs, Ponte sempre Ponte. Silvio Seiko, parabéns ao Sérgio Rafael. As são questão de tempo. Não demorou muito tempo pra sair, não, né? E vem bola com ele. Com ele é sempre perigoso. Ele fez o passe lá na ponta, a bola pro Toró. A Ponte teve o jogador expulso com 18 minutos do primeiro tempo. Tá 0-0 o jogo. Thiago Barba. Pera, isso é sério, acabei de voltar. O Simon foi expulso. Sim, o cara não joga e quando entra no time titular faz papelão e prejudica a Ponte de novo. Mas a culpa não foi dele. Mas, cara, eu vou dizer outra vez aqui. Ele estava fazendo um bom jogo. Ele já tinha salvo o Sérgio Rafael de 2K. Duas, né? E aí não deu para salvar. Na terceira ele fez a falta e foi expulso. Gustavo Carvalho, Diego Leão, zagueiro da base, ou Arthur de zagueiro são melhores que a zaga de hoje. Sérgio Rafael, será que não pode encerrar o contrato antes da segunda fase? Diz aqui o Akira Miyamoto. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 23,5 passados do primeiro tempo no regressivo, 21,5 para terminar o primeiro tempo de jogo em Maceió, nas Alagoas. No Rei Pelé, 18ª rodada Série EC, Campeonato Brasileiro. Ponte e CSA vão empatando o placar 0-0. E no brinco, Pedro Lino. Brinco de Ouro segue 1-0 Guarani, gol de Bruno Santos aos 40 segundos do primeiro tempo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, como você dá trabalho, hein, Ponte? Vem CSA, bola aqui pro campo de ataque, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta, vem Diogo Matheus, bate pro gol, ela pega na zaga, sai, vai embora na linha de fundo. Escanteio pro CSA, 4 escanteios no jogo, o segundo pro CSA lá pela direita, o Ciel, rapaz.
é o homem da bola parada, viu, Corsato? Evita que ele não tá na área, né? Que é um cara perigoso, mas pega bem na bola, lado direito, escanteio, vem CSA. Veterano Ciel bate primeiro pau, toque de cabeça para trás, a bola vai ficar com o Enzo, aqui na ponta esquerda, vem ele para fazer o toque ao Guilherme Cachoeira, foi para a linha de fundo na marcação, Sérgio Rafael. Aleluia, ganhou uma. Sérgio Rafael, vamos ver, ele fica com a bola, não sabe o que fazer, tem 2 jogadores em cima dele, o árbitro tá dando bola para a ponte, mas errou o árbitro. Errou. A bola era dos caras, a bola era do CSA. Vamos lá, o Marcos Beatriz, bora ponte, Wilson Correia, Sérgio Rafael não está entregando o jogo. A APP tá pedindo pra ponte entregar o jogo, não adianta a APP. Guarani já tá ganhando, velho. Ponte pode perder de 100 aqui, vem de novo, vem CSA, bola com o Thiago, vai fazer, bateu pro gol, na trave! Era o Ciel! Perna esquerda, dá pra diferenciar o Ciel do Thiago, porque o Ciel tá com uma calça, né? Leg por baixo do short. Ele bate pro gol, ela pegou no pau. No poste, foi embora. Quase o gol do CSA, Corsato. Dá ele. Cara. E ó, não acham os atacantes do CSA. Agora tá com 2 zagueiros ou 3, porque o Arthur pode ser zagueiro, o Léo Oliveira também. Mas ninguém encosta, cara. Os caras entram no meio da zaga da Ponte Preta. O Ciel, se tiver outra oportunidade, ele vai guardar, hein? Porque ele não perde gols assim não, hein? E essa foi na trave. Quase. Vivi Vicente, tá ligada com a gente. Carlos Lemos Matozinho. O Sérgio Rafael fez o Simon ser expulso. Cara, é isso. Ele vai sair jogando, ele dá uma bicuda na bola, a bola bate no Rodrigo Souza. No Rodrigo Souza ou no Arthur, não sei. No Rodrigo Souza. Bate no peito do Rodrigo Souza e vira uma assistência pro Ciel, que é inteligente, joga a bola na frente, na velocidade ia ganhar, apesar da idade do Simon. Simon é obrigado a fazer a falta. Portanto, tudo começa com uma bobagem do senhor Sérgio Rafael. Falta pra ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. É o Pacheco que vem para fazer a cobrança na falta, 26 minutos, 30 segundos. Daqui a pouco vou começar a gerar os teaser aqui. Pacheco pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passa, vai embora. Não jurou nenhum ainda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Ger Produção, tá dizendo aqui, são ridículos, não é possível que o Diego não tenha lugar nesse time, parabéns aos envolvidos, Simon e Sérgio Rafael, o que vocês achavam que ia dar? Valeu, o Ger Produção. Avelar Martins, Pedrinho Volante, Thiago Leão, jogam muito. E aí ele escala esses bois cansados. O Roberto Zapiens, boa noite Corsato e Pedro Lino. Apesar de jogar com 10, vamos ganhar. Tá dizendo ele aqui. E agora tem falta. Cartão pro Léo Oliveira. Tava pendurado, não joga o próximo jogo. Eita, nós, hein? Léo Oliveira, primeiro cartão amarelo, né? Isso, número 55. 55. É o terceiro cartão no jogo, 2 amarelos, 1 vermelho. Pode ser o último jogo dele, né? E o detalhe é isso também, né? E o detalhe é que a bola era da ponte, né, cara? Então, o árbitro entende que ele deixa a mão no rosto do jogador do CSA. Eu achei que não, mas em todo caso, né? Enfim, cartão amarelo tá confirmado. O Carlos Lemos tá dizendo aqui, a Ponte Preta estava bem. Esse Sérgio Rafael sempre entrega. E os treinadores escalam esse jogador, que não joga nem no amador. O Ger Produção, Sérgio Rafael fazendo porcaria desde o Paulista. É falta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Vai pra bola ali o Enzo, camisa número meia dúzia. Dá pinta que vai ajustar direto, sim, hein? Ele já bateu a primeira, vai pra segunda. Ele pra bola, vai direto, perna esquerda, pega na zaga da Ponte, pega no Bruno Lopes, sai, vai embora, linha de fundo. Escanteio pro CSA. Anota aí, Corsato, é o 5º escanteio. Ah, rapaz, foi um chute forte no Bruno Lopes ali, a bola foi embora, escanteio. O time do CSA pressiona, tá com um jogador a mais. Silas vem pra bola, escanteio, lado esquerdo, perna esquerda, se segura aí, Ponte Preta. Só pra corrigir, foi o Silas quem bateu a falta, não foi o Enzo, não. É o Silas que vem pra bola, pra bater o escanteio aqui pela perna, pela ponta esquerda. Levantou, tocou na boca do gol, toque pra trás, a bola volta pro Diogo. Na finta, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, não tem marcação, fez o toque pra trás. Chega a zaga da Ponte com o Arthur. Chega pra tirar, o Arthur já tá no meio da zaga aqui, né? Vamos ver aqui o que fez o treinador da Ponte. Bola na ponta esquerda pro Enzo. Enzo ganha essa bola, toca a bola aqui pro Silas. Trabalha a bola com a perna esquerda. Não tem marcação. O Wanderson saiu pro lado, ele voltou. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora o Guilherme Cachoeira.
Procurava o canto alto, esquerdo do Diogo. Se vai pro gol também era caixa, hein, Corsato? Cara, entendo que é questão de minutos aí pra ponto tomar um gol, né? A pressão tá muito forte. A pressão tá muito forte. E o Marcelo Fernandes, eu acho que faz o certo, não deve mexer no time pelo menos nesse primeiro tempo, né? Que tava com 3 zagueiros, perdeu um, fica com 2. E tem o Arthur que pode fazer também a zaga. Aí ele dá uma recuada no Toró pra ajudar aqui na marcação pelo lado esquerdo e enfia o Léo Oliveira no meio dos zagueiros também. Então daqui a pouco tá todo o time da Ponte, se duvidar, até o Eberlin vai jogar lá de zagueiro, viu, Carlos? Abimael Costa, Carlos Lemos Matozinho, Léo Oliveira fraquíssimo, Gustavo Teres volante joga muito mais. O G Produção, Diego Leão, Gustavo Teres, Pedrinho e Caio de centroavante. O pessoal tá querendo os meninos aqui em campo. Bola pra equipe, e eu avisei antes de começar o jogo, né? Que não ia dar certo, né? Essa combinação, Sérgio Rafael e Simon. Vou mais uma vez dizer aqui, o Simon não teve culpa nenhuma. Ele foi expulso por causa do Sérgio Rafael, mas ele foi expulso. Bola aqui para a equipe da Macaca na ponta direita, é o Pacheco. Trabalha a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe para Pacheco. Pacheco na ponta, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Rodrigo Souza. De primeira, tentou tocar a bola para o Pacheco, ela sai, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta para o CSA fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E vem CSA, a bola aqui pro campo de ataque com o Ciel, Diogo Silva. Ficou esperando a bola dentro da grande área, ela não veio, teve que sair com os pés. Jogou como se fosse zagueiro, a bola voltou, lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança. Lateral cobrado, tem pressa o time de Alagoas. Precisa da vitória para manter viva a chance de classificação na última rodada. Vem trabalhando bola aqui na ponta, bola pro Eduardo Biazos. Biazos trabalha a bola aqui pro Enzo. Enzo fez o passe pro Silas. Tá jogando bem o Silas, chegou o Sérgio Rafael para tirar dali. Aí vem o Luiz Felipe, ganha essa bola. O Silas tentou fazer a falta, não conseguiu. O Luiz Felipe vem, perde essa bola, Camacho bate nela. A bola volta aqui na ponta, bola pro Silas, na ponta direita fez o passe no meio, procurava a bola pro Toró, Toró roubou essa bola pra Ponte, o árbitro disse que sem falta, a bola voltou pro Arthur, capitão da equipe da Ponte, leva sozinho, só tem o Bruno Lopes, né? Vai tocar pra quem também? Ele vai até pedir a falta, o árbitro disse que não foi nada, a bola voltou pra equipe do CSA, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Reloginho dos canais Futebol Interior marcando 32. Deixa eu só ver esse ataque aqui. Bolacha, bola pra Ponte. Arthur, vem cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe do CSA, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. Siga no giro do giro. 32, 13 no regressivo pra terminar no primeiro tempo de jogo. Em Alagoas, estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió. Ponte, CSA em Ponte empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol no interior. O Pedro Lino acompanhando. Brinco de Ouro da Princesa. Guarani Confiança. Pedro, tempo e placar. O Brinco de Ouro segue 1-0 pro Guarani aos 32 minutos do primeiro tempo. Bruno Santos fez o gol do Guarani. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte tem escanteio, hein? Lá pelo setor de ponta esquerda. É o 6º escanteio do jogo, o 3º pra Ponte. Tem jogador do CSA caído ali, o Igor Magalhães. Já põe gente pra aquecer no banco, viu, Corsato? É o Cachoeira, né, que tá caído? É ele, número 11. Na verdade, foi na origem do lance do escanteio da Ponte. Ele tá no meio campo, o Rodrigo Souza toma a frente dele, coloca o pé na frente da bola e ele chuta o pé do Rodrigo Souza, que é um armário, né? E aí o Rodrigo Souza foi para a grande área e ainda derrubou o número 3 do CSA, que pediu falta, Eduardo Biazos, mas o árbitro não deu, escanteio para Ponte, Arthur na bola. Arthur pra bola, tudo esse tempo ele ficou parado para atendimento do jogador. Vem Arthur pra bola, levantou, tocou na boca do gol pro Sérgio Rafael, a zaga tira a bola, voltou pro Pacheco, perna esquerda, levantou, ele fez o chute, goleirão, Gabriel Félix, hein? Achei que dava pra ter encaixado, né? Eu também. Ele soltou. Aí a bola Estranho, voltou pro time do CSA. Ciel corre. Vem o Diogo Silva, sai com os pés, trabalha a bola pra Pacheco. Ele sai da grande área, todo de vermelho. O Diogo Silva toca a bola pra Pacheco. Pacheco volta a bola pra Diogo Silva. Começa tudo de novo. Canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Abimael Costa, a Ponte vai ganhar, o Confiança vai empatar e na última rodada o Tombense vai ganhar. Ele coloca aqui com a mala. Não sei, hein, cara. Não sei não, hein. Bola aqui na ponta.
Agora vamos combinar, né? Que o futebol do Guarani melhorou muito depois do derby, né? Vamos combinar. Bola aqui no campo de ataque. Vem bola para a equipe da Ponte. Vinha recuperação para a equipe do CSA. Camacho trabalha a bola na ponta. Bola para o Cachoeira. Tá tudo certo com ele. Aí vem ali o Rodrigo Souza. E aí o Rodrigo Souza vai, pega ele tira a chuteira. Ele não gosta, viu, Marcelo? Da falta que levou aí o jogador da equipe do CSA. O jogo tá parado, falta para a equipe da Alagoas. Geralmente é a Cachoeira que bate na gente, né? Hoje tá apanhando a Cachoeira. E foi o Rodrigo Souza, né? Porque as águas na cachoeira são fortes, aí acaba batendo na gente. Eu preciso falar mais alguma coisa? Se você quiser comentar, fica à vontade. Eu não preciso falar nada, né? De onde você tira essas coisas da cabeça, Marcelo? Ah, vem e eu falo. Nossa senhora. Ó, cara, pior que isso, só uma dupla com Simon e Sérgio Rafael, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalha a bola a equipe do CSA, a bola com o Thiago Marques, chega ali, ficou cometendo falta o Wanderson, mas o árbitro deu vantagem. Bola na ponta direita, trabalha a bola aqui com o camisa número 22. O 22 quem é, Corsato? É o Ramon. Ele trabalha a bola na ponta, vira o jogo aqui pro Silas. O camisa número 8 virou pro Diogo, cruzamento na boca do gol, toque pra trás, vai sair o gol do CSA, Cachoeira bate pro gol, bateu travado. Aí chega o Pacheco para dominar essa bola para Ponte. Bate na bola, perna direita, ele toca a bola aqui pro Toró. O Toró briga ali com o jogador da equipe do CSA, que joga essa bola para fora. O Igor ficou pedindo falta no Toró. O Toró olha pro Igor e fala: não fiz falta não. Lateral para Ponte fazer a cobrança. 36 no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Abraçando aqui o Osmar Dangar, também tá ligado conosco. Lateral para Ponte, veio o Pacheco para fazer a cobrança do arremesso manual. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vai lá no YouTube Futebol Interior, você deixa a mensagem pra gente e a gente vai abraçando você. Tem um superchat lá, as mensagens a gente vai lendo aqui, escolhendo aqui as melhores pra ler, tá bom? Se você pagar, obviamente, eu sou obrigado a ler a sua mensagem. Bola aqui pro campo de ataque, bola pra equipe da Ponte, sobe a zaga da equipe do CSA com o Ramon pra tirar. Ele põe a bola aqui no campo de ataque, o Luiz Felipe fica pedindo falta, o árbitro não deu. Bola voltou na ponta pro CSA, vai sair o gol, Thiago Marques bateu pro gol, Diogo Silva! Primeiro milagre do goleiro da Ponte no jogo. O Thiago Marques saiu na cara do goleirão. Ele fechou, fez a parede. O paredão vermelho, Diogo Silva. Defesaça quase o gol do azulão de Alagoas, hein, Corsato? O Thiago Marques perdeu o gol, né? Ele perdeu o gol, tá certo que o Diogo Silva foi inteligente, fechou bem o ângulo, mas, por exemplo, o Ciel estava livre na pequena área, né? Ele poderia ter tocado pro Ciel, que o Ciel ia guardar sem goleiro. E ele chutou rasteiro. Apareceu na cara dele, pô. Centroavante, você acha que o centroavante vai tocar uma bola dessa? Não tá certo, mas ele tinha outras opções melhores. Ele poderia ter tocado. Pro gol? Por exemplo, o Ciel tava livre do outro lado. Se ele toca pro Ciel, o Ciel entra com bola e tudo, né? Tá certo que o Diogo fez uma defesaça, mas mandou mal o Thiago Marques. Por isso a Ponte não tá perdendo o jogo. Bola para a equipe da Ponte. Vinha, nossa, levantou o pezão ali o Camacho. O árbitro não deu nada. Foi falta, pô. Tá valendo tudo, tá valendo até rabo de arraia. Aí bola pra ponta, bola pro Diogo. Fez a finta, tocou bola pro Ciel. Fez o domínio ali, achei que tinha sido com o braço. Aí veio o Wanderson, deu bobeira, perdeu, a bola saiu. Vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Treta. Vai. O Diogo Silva com o Wanderson lá, os caras estão discutindo lá, tem alguma coisa que não tá certa lá, agora a conversa é com o Pacheco. Carlos, nesse momento, com a classificação, o grupo da Ponte Preta seria Náutico, segundo colocado, Ponte, terceiro, Guarani, sexto, Brusque, sétimo. O outro grupo ficaria com Caxias, primeiro colocado, Londrina, quarto, São Bernardo, quinto e Ituano, o oitavo. Pois é, tá vendo aí, ó. Tá vendo aí? A Ponte, pra mim, tá num grupo dificílimo. Sem contar, né, que Ponte e Guarani no mesmo grupo, pros adversários é uma beleza, né? Pros adversários é sensacional, né? Porque tem a rivalidade entre os clubes, né? Quer dizer, pros adversários, uma beleza. Porque tem sempre o jogo antes, né? Que, tá pendurado, tá machucado, aí esse não vai pro outro. Eu quero ver o que vai acontecer nessa fase aí. Quer dizer, se acontecer Ponte Preta e Guarani na próxima fase. Eu vou querer ver.
E de um jeito ou de outro, né? Mesmo que a Ponte ganhe aqui, não ia mudar o grupo, né? Não. Que ia inverter só a posição com o Náutico, então não ia adiantar nada. Isso. Não ia mudar nada se a Ponte vencesse aqui, se o Guarani vencendo lá a equipe do Confiança. Silvio Seco, e pensar que o Simon jogava na seleção brasileira de base. Pois é. Vem bola pra Ponte. Olha o Arthur. Vai sair na cara do gol. Fez o cruzamento pra trás. O Arthur chegou à zaga do CSA. Ô, Arthur, era pelo alto essa bola, né, velho? Chegou o Eduardo Biazos. Tira essa bola. Joga a bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Guilherme Cachoeira. Tá correndo. Tá machucado o Guilherme Cachoeira, viu? Ele tá machucado. E agora levou ali um braço no rosto, pescoção. né? Pelo menos. Pescoção. Do Wanderson. Tá falando do Wanderson. Quarto árbitro olha pra ele lá. Lateral para a equipe da Ponte, o árbitro não deu nada. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Toca eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior do Eduardo Rodrigues, marcando 40. Já estamos com alguns segundinhos aqui. 40 e 20. Faltando 4 minutos e meio para terminar o jogo no regressivo no primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. É Série C, Campeonato Brasileiro, fechamento 18ª rodada. No Rei Pelé, nas Alagoas, em Maceió. CSA e Ponte. Ponte CSA 0-0. Brinco de Ouro da Princesa, tempo e placar, Pedro Lino. 40 minutos do primeiro tempo, Bruno Santos foi na rede aos 30 segundos da primeira etapa e o Mirandinha teve a chance de ampliar, a bola bateu na trave, foi pra fora, segue 1-0 Guarani. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Roberto César Santos, paga os caras. Eberlin. Vou ler assim, tá bom, Roberto? Se não acontece isso mesmo, o cara vai expulso. Melhor pôr a base do que esses caras que fazem... Ele tá dizendo que os caras estão fazendo corpo mole. Cara, eu não tô achando isso, não. Eu também não. Que o time é ruim, né? Vamos lá, é o que tem pra jogar, Roberto. Não, corpo mole não tá corpo fazendo, mole não. É que eles são... a maioria é desprovido de categoria. Fazer o quê? Fernando Lima, macacada, sou o Fernando. São Bernardo do Campo, vamos! Joel Silva, mandou uma figurinha aqui que eu não entendi, mas tô ligado, Joel. Obrigado. O DJ Digo também tá com a gente. Islam, cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Cara. DJ Digo, Corsatos, torcendo pra nossa macaquinha, mas a coisa tá feia, hein? E aí, Corsato? Cara, tem um monte de policial se deslocando ali pra Gerais do Rei Pelé. Tropa de choque, porque os caras estão até com escudo. Indo lá para Gerais do Rei Pelé, enfim, a segurança tá reforçada, hein, Carlos? Lembrando que 20 conto o ingresso por lá, né? Na inteira, né? Grande arquibancada, R$10 a meia entrada. E as cadeiras, R$200 a inteira, sem a meia entrada. O CSA havia informado que a arquibancada baixa estaria fechada. Então eu entendo que a arquibancada baixa não é essa que nós estamos vendo aqui. Deve ser a do outro lado da câmera de TV. Porque o CSA informou que essa arquibancada estaria fechada. Ali é geral, né? Ali é geral. Pelo que eu sei, ali é geral. E tá lotado, hein? E a PM tá indo pra lá, né? A Polícia Militar de Alagoas tá indo pra lá. A tropa de choque mesmo. Bola para a equipe da Ponte. É o Luiz Felipe correndo do jeito que dá ali, né? Vem na marcação ali o Ramon. Ramon bate nessa bola. Tira. A bola volta para a Ponte. Arthur, capitão do time. Toca a bola na ponta, no meio. Ganhou. Toca a bola pro Toró. Toró briga, perde. A bola volta. Volta aqui no campo de defesa. Bola para a equipe da Ponte. No campo de defesa, Wanderson volta a bola para Diogo Silva. Diogo Silva todo de vermelho. Faz o passe, abre o jogo. Toca a bola para Pacheco. Pacheco, ele vira o jogo aqui na ponta direita. Faz o passe para Bruno Lopes. Bruno Lopes vem segurando ele aqui, o jogador da equipe do CSA. O árbitro tá marcando a falta, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Casa do Perfurador Campinas tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. É o seguinte, meu querido, pediu, chegou no WhatsApp ou no telefone. Você pode salvar aí o WhatsApp, tá? 2514 1171 19, código de área 2514
1171. Rua Lauro Vanucci, 98 em Campinas, Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. Trabalha a bola aqui pelo CSA, bola com o Ciel. Ciel na ponta esquerda, bola pro Silas. Silas pra Islan. Islan aqui na ponta esquerda. Vem o lateral Enzo. Ele virou, trabalhou a bola aqui na ponta. Bola pro Eduardo. É o Biazos. Fez que ia bater, não bateu, virou, tocou a bola ali pro Diogo. É o Diogo que vem pra bola, o Diogo Batista. Já tá amarelado no jogo. Chega, Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, meu filho. Jogada que só você iria conseguir fazer. Ele pula na bola, parecia o Teletubbies. Joga a bola para a linha de fundo e escanteio para o CSA, Corsato. Mas serviu, né? Pelo menos evitou um perigo maior, se bem que dá escanteio para o CSA, que vem lá pela direita, mais uma chance para o Azulino. Diogo Matheus, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Islan. Rapaz, subiu como se não houvesse amanhã. Subiu e tava igual o Pedro Lira no show da Lady Gaga, soltinho, soltinho. 4. Que perigo. Quase, quase o gol do CSA, Corsato. Vamos até 49, 4 minutos de acréscimo. O Luiz Felipe tava marcando ele, cara. Depois ele olhou pros zagueiros e falou, eu vou marcar esse grandalhão aí? Mas era o que tinha pro momento, quase, quase o CSA vai pra rede. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Chegamos a 45 desse primeiro tempo, tá 0-0, mas só Deus sabe como. Bola aqui pro campo de ataque, vem mais ali 4. O Guilherme Cachoeira, toca na bola, Diogo Silva sai do gol pra ficar com ela. Vai, Pedro Lino. Aqui no Brinco de Ouro iremos até 49 minutos do primeiro tempo. Como é que tá o jogo, Pedro? Guarani melhor em campo, segue 1-0. O Confiança tentou no começo, depois que sofreu o gol, só que o Guarani superior. Guarani, por enquanto, segue somando 3 pontos na Série C. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A bola saiu do pé do Diogo Silva, ele colocou a bola pro campo de ataque, aí a bola voltou de novo e tá com o Diogo Silva de novo. E o Diogo Silva já é o segundo jogo que a Ponte tenta fazer a ligação direta, só que agora não tem o Gé, né? E é o Bruno Lopes que tá lá na grande área, ou seja, lá na frente. Para ganhar de cabeça vai ficar difícil. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ponte vem, bola aqui pelo setor de ponta esquerda com o Toró, traz a bola para a perna direita, fez o passe, virou calcanhar na bola, bola para o Arthur. Arthur bate nessa bola, toca a bola ali para o Luiz Felipe. Luiz Felipe tem um Ramon na marcação para cima dele, vai para o cruzamento por baixo, chega a zaga, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio. Jogo empatado, 0-0 no placar, 4-4 em escanteios, 4 escanteio para a Ponte lá pelo lado esquerdo agora, Corsato. A Ponte vai segurando o resultado de empate, né? De 0-0, é mais um escanteio, quem sabe numa bola vadia, uma bola perdida, uma bola parada, a Ponte não consegue fazer aí o primeiro gol, o primeiro já era do jogo, Carlos. Você gosta de bola vadia, Corsato? Vai. Arthur, pra bola, vem cruzamento, perna esquerda na bola, levantou, tocou o Wanderson de cabeça, tem que avisar o Wanderson que ele tá jogando, mas no ataque. Aí a bola voltou aqui pro meio, Toró, bate nessa bola. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Hoje não tem Hora da Macaca porque estamos com a Macaca em campo. Quando tem jogo da Ponte, não tem Hora da Macaca. Quarta-feira, então, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Sérgio Rafael. É sempre uma emoção a mais a bola com o Sérgio Rafael. Aí ele fez o lançamento, procurava o Toró, a bola acabou saindo. Rapaz, tem gente no Rei Pelé, hein? Como tem gente no Rei Pelé. Vem o time do CSA, vem o azulão de Alagoas. Fez o passe, bola aqui na ponta, bola pro Gustavo. O Gustavo veio na marcação, é o Guilherme Cachoeira. Vem na marcação, escorregou ali o zagueiro da equipe do CSA para pegar a bola, o Eduardo Biazos. A bola volta para ele toca a bola aqui para Camacho. Vem Camacho, já jogou aqui em Campinas. Jogou no Guarani, jogou no Corinthians, jogou no Santos. Camacho, trabalha a bola na ponta, na esquerda para Eduardo Biazos. Todo mundo no campo de ataque, só o goleirão, hein? Só o Gabriel Félix no campo de defesa do CSA, bola pro Diogo Batista, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte, tira, bola volta com Arthur, e a Ponte se arrumou, né? Perdeu um dos 3 zagueiros e continuou com 2 zagueiros. Vem Luiz Felipe, tenta levar o time do CSA sozinho, ele tá na meia esquerda, aí não tem pra quem tocar, toca a bola na ponta, bola pra Léo Oliveira, aí o que o Léo fez?
se livrou da bola, falou, sai daqui. E a bola vai pro campo de ataque, bola pro goleirão. Goleiro da equipe do CSA, o Gabriel Félix. Ele faz bola aqui pelo meio, toca a bola pra Camacho. Círculo que divide o gramado, o árbitro do jogo olha pro relógio. Na ponta esquerda, já a informação do Pedro Lino. A bola volta na ponta pra Enzo. Enzo trabalha a bola pra Ciel. Ciel, se não cruzar, o árbitro vai terminar o jogo, hein, Ciel? Virou, trabalhou a bola pra Camacho. Camacho na ponta. Ele abre essa bola aqui na ponta esquerda pro Silas. Silas trabalha a bola com a perna esquerda. O que eles esperavam? Tava né? na cara, Tava né, na cara, né? Tava na cara. E aí o Luiz Felipe vai lá, vai conversar com o árbitro. O Luiz Felipe não é capitão do time. Acho que vai tomar cartão o Luiz Felipe, hein? Acho que vai tomar cartão o Luiz Felipe. O Léo Oliveira também tá lá, tenta colocar panos quentes. Mas o Luiz Felipe, pé da vida, com o árbitro do jogo, Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho do parárbitro de 32 anos. Corsato aponta o centro do gramado, fim de jogo no primeiro tempo. 0 pro CSA, 0 pra Ponte. Saída dos jogadores no gramado. Antes, a informação do Pedro Lino. Boa chegada do Guarani no último lance do primeiro tempo. O Isaac fez bela jogada, tocou pro Bruno Santos. O camisa número 8, Dionísio, do Confiança, tirou no último lance, né? Que o Bruno Santos ia fazer o segundo gol do Guarani. Terminou no Brinco de Ouro da Princesa, primeiro tempo. Segue 1-0, gol de Bruno Santos aos 40 segundos do primeiro tempo. Rapaz, lá em Alagoas, os repórteres de rádio estão entrevistando os jogadores da Ponte. É diferente, né? Diferente, que aqui em Campinas, no intervalo, não pode, né? É norma da federação, né? A federação não dê... Mas o campeonato da CBF? Cada estado tem suas regras. Ah, a federação ajuda a te ajudar, então, né, velho? Ajuda a te ajudar. Lá o Toró deu entrevista pra emissora de rádio lá de Alagoas. Fim de jogo no primeiro tempo, Corsato. É isso, jogadores da Ponte Preta e do CSA saindo, os jogadores do CSA se reúnem lá com o Igor Magalhães no centro do gramado, os jogadores da Ponte meio que de cabeça baixa. Eu não entendi muito bem o que o Luiz Felipe foi reclamar lá com o árbitro da partida, mas 0-0, a Ponte conseguiu segurar esse empate, né, com um jogador a menos, lembrando que o Simon foi expulso a 19 minutos do primeiro tempo, o Léo Oliveira também tomou cartão amarelo pela Ponte e o Diogo Batista, o outro amarelado pelo time do CSA. E a TV, Carlos, a geradora das imagens, deu uma panorama um pouco do lado contrário do Rei Pelé e realmente tá vazio. Então é aquilo, né? Então eles focaram mesmo na geral ali, o maior número de torcedores, mas vou falar pra você que tem mais de 5 mil torcedores no Rei Pelé. 5, vou calcular uns 10 mil pra cima. É, porque tá bem lotado a geralzona mesmo. É isso. O Ger Produção tá dizendo aqui, olha o Sérgio Rafael, meu pai. Vivi Vicente também tá com a gente. Silvana Pereira, bora macaquinha, Silvana. Silvana que fez aniversário dia desses, né? Parabéns, saúde, felicidades. Abimael Costa, não é bola vazia, Abimael. Ô Marcelo, repete aí a frase, é bola o quê? Vadia. Vadia. É uma bola que não quer nada, que não, parece que não vai dar nada. É uma bola sabe? sem vergonha. Sem vergonha. Isso, mas não é vazia, viu, Abimael? É vadia. Renata Dalgalo, acorda a Ponte. Roberto César Santos, o Juizão tá louco pra arrumar um gol pro CSA também, hein? O Juizão... ele anulou já. Tem jogador nosso louco pra dar gol pro CSA. O Juizão não acho... Ah, não, mas a arbitragem não foi ruim, não. A arbitragem foi boa. Wilson Correia, estamos empatando graças a Nossa Senhora do Majestoso. Essa nunca nos abandona. Será que tá recebendo em dia ela? Tony Som, boa noite, amigos. Essa não precisa, Marcelo, receber, né? Esqueci de mandar mensagem, tanto sufoco que estamos levando. Abraços. O Joel Silva também tá ligado conosco. Obrigado você que tá aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. 8 da noite, mais 23 minutos. Jornada esportiva para casa do Perfurador Campinas. Chegando hoje aqui ao nosso hall de patrocinadores. Seja bem-vinda, hein? Tem tudo pro seu poço artesiano com uma entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. 19 25 14 11 71. 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98 em Campinas. Casa do Perfuradora. Tem tudo pro seu poço artesiano. Conosco também concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Diz que entrega. Você peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hoje, segunda-feira, o Dadá tá aberto esperando seu pedido lá, tá? Hipercap Brasil. Hoje tem pizza, hein? Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, em Souzas, 155 anos de tradição. Casa do Perfuradora e Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. Em 3 minutos e meio voltamos com o intervalo do jogo. No comando do Marcelo Corsato, não.
sai daí não. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19998 Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçado. Muito bem, são 8 da noite, mais 28 minutos, intervalo FI. CSA e Ponte Preta vão empatando 0-0, já vamos falar mais desse jogo. A Ponte tem um jogador a menos desde 19 minutos do primeiro tempo, o Simon foi expulso. O Guarani vai vencendo o gol com 40 segundos, menos de 40 segundos, o Bruno Santos foi pra rede, 1-0 pro Guarani pra cima do Confiança. É a Série C, 18ª rodada. Bom, com esses dois resultados, são os dois últimos jogos da rodada, temos os seguintes grupos na próxima fase, valendo já o acesso para a Série B na próxima temporada. Lembrando que 2 grupos de 4, os 2 primeiros sobem para a Série B na próxima temporada. O grupo da Ponte Preta ficaria assim: Náutico, Ponte, Guarani e Brusque. Segundo, terceiro, sexto e sétimo. O grupo do Caxias, que é o primeiro colocado, desse jeito: Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano. É claro que tem a última rodada ainda e tudo pode mudar, mas nesse momento vamos ter 2 derbys na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o que parecia até improvável, né? Porque o Guarani flertou com a eliminação na Série C
do Campeonato Brasileiro, mas se recuperou bem o time bugrino. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, com os jogos que aconteceram no sábado. O Ituano venceu o Ipiranga pelo placar de 2-1, polêmica nesse jogo. O Caxias perdeu para o Brusque pelo placar de 1-0. O Brusque, com 2 jogadores a menos, conseguiu vencer. O Figueirense tira o fantasma do rebaixamento, ainda sonha com a classificação, venceu o Floresta, deu uma prejudicada no Floresta. 1-0 para o Figueira, que tem Hélio Cizenando. Olha, emprestado pelo Capivariano para dirigir aí o Figueirense nas últimas rodadas desse Campeonato Brasileiro da Série C. O Itabaiana empatou com o Maringá 2-2. Mano do céu, que treta que deu lá, hein? Que treta. Até o Gilson Kleina foi expulso. Quase que 10 jogadores, foram 8 na verdade, né? Mas o treinador Gilson Kleina do Itabaiana, mas o pau comeu, rolou voadora pra todo lado, rapaz. O Londrina empatou? Verdade? Eu achei que tinha vencido, mas empatou, né? Empatou 1-1. Aliás, o gol do Londrina foi o Eliel que fez, né? Foi uma falha do goleiro do Anápolis, né? De novo. Né? Londrina tava perdendo, mas conseguiu um empate. Eliel, se eu não tô enganado, é o segundo gol dele na Série C. O Londrina sai na frente e o Anápolis empata. Isso, Eliel foi pra rede. O Retrô empatou com o ABC e já está na Série D na próxima temporada. E esse resultado foi péssimo para o ABC também. Né? Que também flerta com o rebaixamento e deve estar na Série D na próxima temporada. O São Bernardo empata com o Náutico pelo placar de 1-1. O Botafogo vence a equipe do Tombense. O Tombense também rebaixado. O Botafogo ainda mantém esperanças de se classificar na próxima fase. O Guarani vai vencendo. O Pedro Lino está acompanhando. E o Carlos narrando CSA e Ponte Preta. Carlos, rapidinho. Não sei se você vai concordar comigo, depois a gente pode até falar da nossa audiência aí, mas pra mim o CSA já merecia estar na frente, hein? Sim, o CSA fez o melhor jogo, teve uma defesa do Diogo, né? Uma defesaça do Diogo, no chute do Thiago Marques, teve um gol anulado, né? Pra mim tava na frente, pra mim foi bem o árbitro do jogo, teve bola na trave, né? E a Ponte fez o quê? A Ponte teve um chute do Bruno Lopes. Tô lembrando aqui de uma outra cabeçada também do Islam, que quase vai pro gol. Não, o CSA teve mais chance. O CSA foi melhor e merecia o resultado, merecia a vitória. Mas é aquilo, né? Futebol não tem merecimento. Futebol é bola bola na rede. E a Ponte Preta, aqui, cara, não é que eu sou profundo conhecedor do futebol. Mas você pode pegar a fita aí, na sua época tem negócio de fita, né, Marcelo? Tem. Pode pegar a fita aí, rebobinar lá no YouTube. Eu não era muito de alugar fita, não, mas tinha. Não, mas até fita cassete, lembra da fita cassete? Sim, sim. Rebobina a fita cassete, que você vai ver que esse aqui falou no pré-jogo que Simon e Sérgio Rafael era, né, problema à vista. Né? É flertar com o perigo. E aqui eu tenho que dar a minha mão à palmatória. Até ser expulso, o Simon fazia um bom jogo. Era o melhor zagueiro da Ponte do jogo. Ele fazia um bom jogo. O Sérgio Rafael colocou tudo a perder. Ele tentou uma vez, não conseguiu na segunda depois. Tentou tudo. O Sérgio Rafael colocou tudo a perder. E aí o Simon escolheu ou o gol ou a sua expulsão. Optou pela expulsão. Optou pela expulsão, fez a falta no jogador da equipe do CSA e foi expulso. Mas, cara, Simon e Sérgio Rafael, tem uma mensagem aqui no YouTube, né? E às vezes são palavras que marcam, né? Mas que falam a verdade que eu tenho certeza que ninguém, mas ninguém na face dessa terra poderá falar que o cara tá errado quando ele lê isso aqui, ó. Se esses zagueiros, se os zagueiros na base são pior que esses que estão jogando aí, fecha a base, pô. Deixa eu só ver aqui quem foi que mandou a mensagem. Carlos Lemos Matozinho. Não foi o Matozinho, cara. Vou achar aqui, Marcelo. Mas assim, é aquela mensagem, cara, de que você fala, pô, não tem o que falar, cara. É isso. Se esses zagueiros que estão jogando, se não tem zagueiro na base melhor que esses, fecha a base, pô. Eu acho assim, é muito colocar em cima da molecada, né? Aliás, deve ter uma substituição na Ponte Preta, já vou confirmar. O CSA também. Mas é muito colocar em cima da molecada a responsabilidade, né? E vem aí a segunda fase. É o Xander APP que mandou a mensagem. A mensagem dele é: se os zagueiros da base são piores que essas, aí ele coloca
um termo aqui que eu não vou usar, viu, Xander? Me perdoe. Tem que fechar a base. Vê se você consegue descobrir quem que vai sair aí, Carlos, porque os jogadores da Ponte estão lá no... Por enquanto tá todos os titulares ali. Não, tem 8, tá faltando um, né? Então, um não tá lá. É o cara que tá aqui, vai entrar um cara, então esse que não tá lá vai sair. Acho que é o Léo Oliveira. E pra mim foi o melhor jogador da Ponte do primeiro tempo. Mas tá amarelado, né, Marcelo? É verdade. Tá amarelado. Conosco, Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo pro seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19 25 14 11 71. 19 25 14 11 71. Telefone e WhatsApp. Rua Lauro Vanucci, número 98, em Campinas. É o Léo Oliveira mesmo que vai embora, tá? Isso. Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. Gustavo Teles, que já entrou no último jogo, né? Tá entrando de novo. Agora vai entrar o Brian. É bom jogador esse menino número 10, hein? Vai sair o 11, Carlos. O 11, quem é o 11? O 11 é o Cachoeira, que pra mim fez um bom jogo, mas vai sair machucado, né? Tava todo empenado. A gente já falava. O Guilherme Cachoeira. Então, portanto, o Igor Magalhães, que foi sondado, hein? Quase veio pra Associação Atlética Ponte Preta. Dizem que ele recusou, tá? Troca o Guilherme Cachoeira pelo Brian. O Cachoeira é um atacante, o Brian é mais um meia atacante. E aí o nosso professor, o meu xará, o Fernandes, Marcelo Fernandes, né? Ele tira o Léo Oliveira, que pra mim foi o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo, mas estava amarelado, e coloca o Gustavo Teles no time, que também é volante. Entrou bem no último jogo, menino da base. Vai começar o segundo tempo com posse de bola da Ponte Preta. Vem aí, Carlos Corsato. Apita o árbitro. Esse sou eu, sempre pra sempre, de bem com a vida. Tem bola rolando em Maceió, nas Alagoas. Se você sabe, torcedora, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela pra trazer todas as emoções pra você. Vem comigo, torcedor. Vamos juntos, ao lado aqui do Marcelo Corsato, ao lado do Pedro Lino. Pedro tá acompanhando o jogo do Guarani, hein? Pedro tá acompanhando o Guarani e Confiança. Jogo importante aqui para a classificação tanto de Ponte Preta, como de Guarani, como de CSA, como de Confiança. As 4 equipes disputando lá em cima, né? A Ponte já classificada, mas é importante saber a classificação, a colocação que a Ponte Preta vai ficar. O Pedro Lino acompanhando então o jogo do Guarani contra o Confiança. Tudo isso com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. E no sábado, a última rodada, né? Na última rodada desta primeira fase da Série C, todos os jogos às 5 da tarde, com cobertura, claro, aqui dos canais Futebol Interior. Vai, Pedro Lino, começou no brinco. Começou no brinco, 1 minuto do segundo tempo, Guarani 1-0, e o Confiança fez uma mudança. Saiu o 8, Dionísio, e entrou o camisa número 3, Michael. Legal, Confiança mexe o Guarani, o mesmo time do primeiro tempo. O Guarani vence o jogo lá pelo placar de 1-0. O Marcelo tá sempre passando aqui a classificação da competição e o grupo, né? Que teríamos a Ponte Preta nesse momento da competição. Nesse momento, Ponte Preta e Guarani na mesma classificação. E ó, mesmo que a Ponte Preta vença aqui, o grupo continuaria o mesmo, tá? Guarani ganhando lá, Ponte Preta ganhando aqui, segundo, terceiro, pega o sexto. O Guarani indo para a 6ª colocação neste momento. Você vê aqui as escalações das equipes. A Ponte de Diogo Silva, Wanderson Simon, que foi expulso, né? Então tem o vermelhinho lá para cima dele. Sérgio Rafael. Então Wanderson Simon foi expulso. Sérgio Rafael. Pacheco, Rodrigo Souza, Gustavo Teles. Ele tá ali por quê? Porque o Léo Oliveira foi embora. Luiz Felipe, Arthur Toró e Bruno Lopes. O time do CSA, o Bolacha. O Bolacha tá sensacional, hein? Gabriel Félix, Diogo Batista, Eduardo Biazos, Islan Enzo, Camacho, Silas, Ramon, Brian, Ciel e Thiago Marques. No reloginho, 2 minutos 20 segundos passados deste segundo tempo. Tá 0-0. CSA vem. Bola aqui pra ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga da Ponte e sai. Vai embora, linha de fundo. Primeiro escanteio no segundo tempo. Para você que gosta de escanteios, gosta de contar aí, viu, meu amigo, minha amiga. 9º escanteio do jogo. Pra bola lá o Silas, Corsato. É isso, o Brian trabalhando lá pelo lado esquerdo, cruzou, a bola bateu na zaga da Ponte, foi embora. Escanteio, lado esquerdo.
Olha o CSA no ataque. Vem o Azulão de Alagoas para fazer o cruzamento pra bola. Levantamento na boca do gol. Toque pra trás da zaga da Ponte. Agora a Ponte fica, né? Quando a gente fala daquele jogo aéreo da Ponte, Gustavo Teles, ele tem mais velocidade, mas é muito mais baixo do que o Léo Oliveira. Bola aqui na ponta. Vem o time do CSA pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte com o Wanderson. Tira. Joga a bola, linha de fundo, agora muda o lado, viu, Corsato? Escanteio aqui pela direita para a equipe do CSA. O Wanderson é muito bom jogador, ele viu que o Diogo Silva não ia sair, que o Diogo Silva deu uma bobeada e ele foi meter a bola para escanteio. É escanteio para o CSA, o cara já tem cartão amarelo, mas está na bola. Diogo Batista, ele coloca a camisa dentro do calção. Hoje em dia é difícil o jogador jogar assim, Carlos. Diogo Batista, vem o camisa número 14 para fazer o cruzamento. Levantamento na boca do gol, toque para trás da zaga da Ponte. Chega, Sérgio Rafael tira, mas o árbitro já está marcando o toque de mão do jogador da equipe do CSA. O jogo está parado, 4 minutos passados desse segundo tempo. CSA e Ponte 0-0. A Ponte teve um jogador expulso, Simon, foi expulso entre 18 e 19 minutos do primeiro tempo. A Ponte joga com 10 jogadores. O Simon foi expulso no primeiro tempo. Oi. Então, no banco de reservas, a Ponte tem hoje Pedro Rocha, Diego Tavares, Caio, Matheus, João Gabriel, o Léo Kovic, Kevin e Pedrinho, além do Gustavo Teles, que já entrou. Já o Igor, treinador do CSA, tem o Paulo Vitor, o Felipe Albuquerque, ex-lateral da Ponte, Robinho, Leonan, Gustavo Nicola, Roberto, Marcelinho, Adiel, Luciano Vander e o Matias Cavaleri, jogadores aí que estão de opções no banco de reservas. Lembrando que o Brian entrou no lugar do Cachoeira. E como é bonito ver a torcida, né? CSA tem CSA, CRB, aliás, times de massa lá da capital, né? Times que levam muito público, né? Como é gostoso ver isso. Quem vence o jogo? Na enquete, o CSA tem 42%, hein? Ó, Ponte Preta 44%. E aí o restante 15% pro empate. Bola aqui pra equipe do CSA, bola aqui no campo de ataque. Chega a zaga da Ponte. Completa. Tira dali a zaga da Macaca com o Pacheco. Ele tira, a bola volta aqui pelo meio, volta para a equipe do CSA, bola para Ramon. Vem o camisa número 22, reloginho 5 minutos 20 segundos passados. Segundo tempo tá 0-0. CSA vem bola aqui pro campo de ataque, era pro Ciel, Gustavo Teles. Chega, tira errada, a bola voltou pro Brian, perna esquerda, uma bomba para fora. Passa, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Expulso. Vai, Pedro Lino. O camisa número 4, Eduardo Moura, do Confiança, jogou o braço pra cima do Bruno Santos. Ele que já tinha o amarelo, o árbitro deu o segundo amarelo. O camisa número 4 do Confiança está expulso da partida. Ô Carlos, e o Brian foi amarelado, hein? Nessa conclusão aí, ele reclama demais de uma falta antes de chutar pro gol. E aí o árbitro foi e meteu o cartão amarelo pra ele. Gustavo Teles ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Toró. Toró volta aqui no meio, trabalha a bola pro Arthur. Caminhando pra 6 minutos e meio. Bola pra equipe da Ponte. Bruno Lopes foi pro chão. O árbitro tá dando falta do Bruno Lopes. Não, impedimento. Marcou impedimento, é? Eu achei que foi falta em cima do Bruno Lopes, mas o jogo já tava parado. Eu também achei, mas ele deu impedimento do Bruno Lopes. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. CSA vem bola aqui pra ponta, vem o Diogo Batista, vai pro cruzamento, não deixou a bola sair, fez a finta pra cima do Arthur, vem cruzamento, levantamento, Sérgio Rafael tira, Arthur completa, a bola volta, Ramon, perna direita, bate na bola, Bruno Lopes ajudando a defesa, toca a bola pro Toró, é muito difícil, a Ponte tá toda recuada, vem o Toró, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, até achei que a bola havia saído aqui, a bola voltou pra ponta direita, a bola para o Islam vira o jogo na ponta, trabalha a bola pra Silas, vem o time do CSA, vem descendo bola aqui na ponta, toca a bola ali pro Eduardo Biazos fez a finta, virou, tocou a bola no meio, procurava ali o Ciel, chega, a zaga da equipe da Ponte tira, bola volta aqui pelo meio, volta a bola pra equipe do CSA, vem trabalhando bola aqui, quem tá com ela é o Silas, fez o passe com a perna direita, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou pro Ciel, perna direita pro Thiago Marques, entrou dentro da grande área, Wanderson.
Última linha, último jogador da Ponte, foi preciso, agora tira, joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio, o terceiro escanteio no segundo tempo para a equipe do CSA, que quer explodir essa garrafa da Ponte, Corsato. O CSA pressiona, tenta de todo jeito, mas o Wanderson, zagueiraço esse Wanderson, hein? A Ponte tem uma pinca de zagueiro ruim, mas o Wanderson é muito bom. É escanteio pra eles. Diogo Batista na bola. Vem Diogo Batista de novo, 7º escanteio pro Azulão de Maceió. Levantamento na boca do gol, toque pra trás. O Brian foi de cabeça, não conseguiu pegar. Aí a bola vai ficar aqui no campo de defesa para a equipe do CSA. Lembrando que a Ponte está à direita de qualquer que for aí o seu aparelho. Imagine você, o CSA à esquerda. Portanto, se estivéssemos no Majestoso fazendo aquela leitura, né? O CSA estaria atacando pro gol da linha do trem e a Ponte pro gol do portão de entrada do Majestoso. Trabalha a bola aqui, a equipe do CSA, trabalhando bola aqui pelo meio, bola pro Camacho, o capitão da equipe do CSA, ex-Corinthians, ex-Santos, jogou no Guarani também, bola pro Diogo Batista, cruzamento, levantamento na boca do gol, ela passa, vai embora. Meu pai, hein? Ele cruzou, a bola pegou um efeito estranho ali, o Diogo Silva ficou olhando no seu Charal Batista, ela foi embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Caminhando para 9 minutos, quase 10 deste segundo tempo, tá 0-0. Já são 11 jogos, esse é o 12º confronto entre as equipes em toda a história. 6 vitórias da Ponte contra 3 do CSA e 2 empates. A Ponte marcou 14 e sofreu 11 gols neste recorte. Comando do CSA foram 6 jogos, tá? 3 vitórias da Ponte, a Ponte leva vantagem até aí. 1 empate e só 2 derrotas. Último jogo, Série B de 2022, no dia 20 de outubro. A Ponte em casa perdeu para o CSA pelo placar de 2-0. O primeiro confronto foi no dia 30 de abril de 1978. Com o mando do CSA, o CSA perdeu para a Ponte pelo placar de 2-1 no Brasileirão. Marcelo falou aí, são 11 jogos na história, né? E o primeiro pela Série C entre as equipes, né? São jogos pela Série B e pela Série A. 3 jogos pela Série A. Neste recorte, 2 vitórias da Ponte e 1 empate. E 8 jogos pela Série B. 4 vitórias na Ponte, 1 empate e 3 derrotas para a equipe do CSA, ou seja, 3 vitórias para o CSA. Camacho rouba essa bola aqui pelo meio, ganha a bola para a equipe do CSA, vai queimar ali o Brian pro gol, para fora, vai embora. Ficou pedindo escanteio, mas não pegou em ninguém não da Ponte, a bola foi embora, liga de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Reloginho aqui dos Canais Futebol Interior acabou de marcar 11 minutos. 11 passados do segundo tempo. No regressivo 34. Para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série C, viu? Meus amigos, minhas amigas. Brasileirão Série C. Rei Pelé, 18ª rodada, CSA e Ponte empatam 0-0, Pedro Lino no brinco de ouro da princesa. 12 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Guarani. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos Canais Futebol Interior. Silas, trabalha a bola ali pro Enzo, vem cruzamento nas costas da zaga da Ponte. Pega ali no Luiz Felipe e sai, né? O Bruno Lopes que tava por ali. A bola voltou pro Enzo. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur sobe pra tirar de cabeça. Só dá CSA no jogo. 12 minutos passados do segundo tempo. A Ponte tem um jogador a menos. Simon foi expulso ainda no primeiro tempo. Entre 18 e 19 minutos. Bola pra equipe da Macaca do Luiz Felipe. Rouba essa bola aqui na ponta direita. Tem 2 jogadores na marcação. Chega a zaga da equipe do CSA. Tira. Luiz Felipe tocou na bola. Bola saiu para lateral pros caras. Lateral pro CSA. Bola aqui na ponta. Silas recebeu a falta ali do Luiz Felipe, mas manda seguir o árbitro. A bola voltou para Camacho na ponta esquerda. Olha onde tá o Eduardo Biazos, velho. Tá todo mundo atacando pro Camacho, fez cruzamento, Arthur de cabeça.
Tira bem, sobe, tira pra ponte, toca a bola para Luiz Felipe. Toró tá na ponta esquerda, o Luiz Felipe demora pra tocar. Pegaram o Luiz Felipe, o Toró ganhou, colocou na frente, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! Futebol é a nossa paixão. Na marca de 12 minutos, passado o segundo tempo de jogo, o Luiz Felipe, que tá fazendo um jogaço, rouba a bola pra Ponte e vai até o limite, acha o Toró no contragolpe, como tem que ser. Tem que pegar esse contragolpe aí e colocar na faculdade para atacantes. Olha como se faz um contragolpe rápido. Luiz Felipe pro Toró. Ele ganhou, colocou na frente do Islam. Ah, meu amigo. E aí o Toró colocou a quinta marcha no turbo, foi que foi. Na saída do Gabriel Félix, o artilheiro da Ponte, Toró. Vai pra rede, a bola ainda bate na trave, com requinte de crueldade, e vai morrer no fundo da rede do Gabriel Félix. Toró, 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 17, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Rei Pelé, nas Alagoas. Toró faz, Ponte 1, CSA 0, goleirão Gabriel Félix, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá um detalhe do primeiro gol do jogo, tá desbloqueado o placar. O gol do Toró. Printa a tela aí, Corsato. É, Carlos, eu falava de uma bola vadia, mas não foi o caso. O Luiz Felipe pega essa bola e mete pro Toró. O Toró no domínio já ganha do zagueiro e invade a grande área. Aí só fazendo a falta, o pênalti seria expulso o Islam. Ele prefere deixar rolar a bola. E aí o Toró na cavadia, crueldade, hein? Requintes de crueldade. Manda a bola pro fundo da rede. A Ponte, por incrível que pareça, com um jogador a menos desde 19 minutos do primeiro tempo, sai na frente Toró, hein? Parece que nasceu para jogar na Ponte Preta. Toró vai pra rede. Agora a Ponte tem um, CSA não tem nada, Carlos. Ele é o vice-artilheiro da Ponte na competição. O Elvis tem 5, Toró agora chega a 4 gols com a camisa da Ponte Preta. O Toró, antes de vir pra Ponte, ele tinha 151 jogos, 7 gols. É, eu tô falando, parece que nasceu pra jogar na Ponte, hein? Bola pra equipe do CSA, o número 17 entrou aí, Marcelinho. me ajuda aí, Corsato. Marcelinho tá no jogo, foi embora o 14, o Diogo Batista. Teve outra alteração também, já eu confirmo. Bola pra equipe do CSA, vinha, chega a zaga da Ponte pra tirar a bola com o Toró. Toró fez o passe, procurava ali o Gustavo Teres, chega a zaga da equipe do CSA. Corsato. Rouba essa bola, sai jogando, entrou camisa número 20. E saiu o 8, então vamos lá, o 20 é Luciano. Luciano, ele que vem com a bola, pera aí que você já fala. Trabalha a bola na ponta pro Ciel, pro Luciano, entrou na grande área, vai fazer, chega, a zaga da Ponte tira, a bola voltou na ponta ainda pra equipe do CSA, vem trabalhando bola pra Brian, já é a terceira alteração, hein, do Igor Magalhães, já trocou 3, bola pro Camacho, vem ele, fez a finta na ponta esquerda, ele toca a bola pro Enzo traz a bola pra perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, chegou Sérgio Rafael pra tirar, chega a zaga da Ponte, tira! Joga a bola, linha de fundo, é escanteio pro CSA, vai Corsato. É, o CSA agora vai querer ter corrida no jogo, né? Porque eles precisam do resultado para tentar ter a chance da classificação. A Ponte se segura do jeito que dá, tem escanteio e daqui a pouco, depois do escanteio, a gente confirma as alterações aí do CSA, viu, Carlos? O 17 é o Marcelinho e o 20 é o Luciano, né? Isso. Então vamos lá. Saíram o 8 Silas e o 14 Batista. Escanteio, o Brian, bate na bola, vem cruzamento. Chegou a zaga da Ponte para tirar. E agora o Toró se engalfinhou ali com o jogador da equipe do CSA, o Marcelinho. 17 contra 17. Foi sem querer a falta, mas ele fez, né? O jogo tá parado. É isso. Então, confirmando as alterações, vamos cara, lá, até pro Bolacha anotar lá. Tomou o gol, ficou pé da vida o Igor Magalhães e ele tirou, portanto, o Diogo Batista já amarelado e também o Silas número 8 e colocou o número 20, Luciano, e também o número 17, Marcelinho. Mais 2 alterações no CSA. Foram 3 alterações no total. Uma no intervalo e agora 2 com bola rolando. Ciel, a Ponte vence o jogo, tem um jogador a menos. É o Ciel pra bola, bateu, levantou, tocou na boca do gol. Diogo Silva.
Foi pra bola, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Enzo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Ciel, toque de cabeça pra dentro da grande área. Zagueiro da Ponte vai tirar do jeito que dá. Wanderson, tira pra cima. E aí o árbitro tá parando e o Diogo Silva tá caído, tem jogador da equipe do CSA caído também. Aliás, foi com ele que o Diogo Silva se engalfinhou ali, né? Camisa número 4, o Islam. Ô, Carlos. O jogo tá parado, vai, Corsato. Esse Luciano é o Naninho, tá? É jogador do Vila Nova, né? Então, o Luciano Naninho é o jogador que entrou aí na equipe do CSA, o número 20. Conhecido, é meia, né? Pra ver se o time consegue pelo menos o empate. Lembrando que esse gol da Ponte Preta não muda em nada os grupos que eu passei agora há pouco, né? Porque a Ponte Preta, ela assegura a segunda colocação, mas aí só troca de posição com o Náutico, mas ficam Ponte e Náutico no mesmo grupo, né? Guarani e Brusque. Para mudar esse grupo nesse momento, o Guarani não pode ganhar o jogo. Se o Guarani não ganhar o jogo, ele vai para a 8ª colocação se ele empatar, e se ele perder, ele sai do G8. Aí muda toda a configuração. Mas se o Guarani ganhar, a Ponte Preta ganhar ou empatar, o grupo na próxima fase, pelo menos antes da última rodada, da Ponte Preta e do Guarani, Náutico, Ponte, Guarani e Brusque, o outro grupo, no momento, Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano. O jogo tá parado aqui, 19 minutos do segundo tempo. Pedro Lino, situação lá no Brinco de Ouro da Princesa. 19 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Guarani. O Matheus Costa fez 2 substituições na partida. Saiu o Cauã Jesus e o Mirandia. Entraram Gabriel Silva e Dentinho na equipe do Guarani. A Ponte Preta joga contra o Londrina, né? Isso. No Majestoso. Vai ser jogo aí que quem vencer, né, vai deixar o time pra trás. Se o Londrina vencer a Ponte... Não vai passar a Ponte porque o Londrina tem 8 vitórias, a Ponte tem 10. Nesse momento, né? Não tem 10. O único time que pode passar a Ponte Preta é o Náutico. O Náutico pode passar a Ponte. Então a Ponte, se ela vencer hoje... A Ponte hoje, vencendo aqui, no mínimo ela fica em terceiro. No mínimo em terceiro. O Londrina vai chegar a 33, mas vai ter 9 vitórias se ele ganhar da Ponte, cara. Ok. Tem aqui o DJ 011. Eu vou falar aqui porque o seu nick eu não vou conseguir ler, não, viu? Pode ser que eu passe vergonha. Vamos, CSA. E depois ele fala, vamos, Ponte Preta. Ele tá meio indeciso aqui. Não sei pra quem que você tá torcendo, não. O DJ 011. Vivi Vicente, Ponte Preta. Amor da minha vida. Rapaz, sabe quem tá na nossa live, Marcelo? Não sei. Eu achei que ele tinha ido desta pra melhor, né? Ô, louco. John Lennon. Carlos. Eu caio nessa ainda, velho. John Lennon. Time ruim. Agora eu não sei quem é que ele tá chamando de time ruim aqui. O time com a menos ganha e o CSA fica chupando o dedo. Tá dizendo aqui o Conai. O Wilson Correia, não acredito, a Ponte fez um gol. Esse CSA é uma vergonha. A torcida do CSA tá pé da vida com o CSA. Diego Tavares vem aí. Se a gente tá reclamando da Ponte, imagine o CSA, né? O que vão pensar aí. O time perdendo com um jogador a menos, rapaz. Tá pressionado, precisa da vitória, a situação não é boa. Quem vai sair é o 7-7, Carlos. Bruno Lopes. Bruno Lopes vai embora, deu uma sumida no segundo tempo, mas tá jogando, tá se esforçando, tá ajudando na marcação. Não é porque a Ponte tá ganhando, não, eu ia falar até com empate. Mas esses jogadores que estão jogando hoje, diferente de alguns jogos aí, esses estão correndo, estão com vontade. O Bruno Lopes sentindo câimbras, né? Independente do resultado, tá? Independente do resultado. Então, Bruno Lopes vai embora, 77. E ele vem aí, Diego Tavares, número 7. A segunda alteração do Marcelo Fernandes, treinador da Ponte Preta. Carlos. Diego Tavares com 21 minutos deste primeiro tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. No reloginho aqui nos canais Futebol Interior. 21 minutos, 30 segundos passados segundo tempo. No regressivo, 23,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. 18ª rodada Série C. Brasileirão em Alagoas. CSA 0, Ponte tem 1, Toró foi pra rede. Na marca de 12 minutos do segundo tempo. Brinco de Ouro da Princesa, tempo e placar, Pedro Lino. 22 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Guarani. E o Confiança acabou de fazer uma substituição. Saiu 10 Renan e entra o camisa número 11, Brenner Camilo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Macaca jogando contra o CSA, contra tudo e contra todos, né? Com o jogador a menos,
A Ponte Preta, o jogador foi bem expulso, tá? Não é isso que eu tô dizendo, né? Os caras não recebem salário e mesmo assim a Ponte tá conseguindo vencer o CSA. O Rei Pelé tá cheio de gente. Bola aqui pro Marcelinho. Ele ganha essa bola, toca a bola pra Brian. Trabalha a bola com a perna esquerda, vira o jogo pra Ramon. Fez o passe no meio, na ponta, fez a finta. Vai queimar dali, o Luciano Daninho chega, a zaga da Ponte. Aí vem o Gustavo Teres, rouba essa bola pra Ponte, toca a bola ali pro Diego Tavares, tá sozinho o Diego Tavares, agora o Toró tá na jogada também. O Diego Tavares com toda a experiência, esperou o contato veio. Passamos da metade do segundo tempo. Você vai criticar o Diego Tavares? Não, vou criticar, por incrível que pareça, um jogador do CSA, cara. O Diego Tavares estava sozinho, tinha 3 jogadores do CSA. Não ia fazer nada. Pode ver que ele volta pro banco, ele tá voltando, ele tá indo pra trás. O cara vai empurrar ele. É o número 3 do CSA, o Biazos. Pô, é por isso me que ajuda o CSA tá aí, nessa né, fase. velho? É por isso que os caras estão nessa fase aí. O Lucas Ribeiro, como que pode esse CSA? A torcida do CSA tá pé da vida. José Alberto Moraes. Esse cara quebra bilhete, acho que foi isso que ele falou. Lucas Ribeiro, um a mais, cara, ridículo isso. Carlos Lemos Matozinho, um jogador a menos, Sérgio Rafael jogando. Eu esqueci disso, Matozinho. Ainda tem essa também, né, velho? Ainda tem essa. Vem os caras, Marcelinho, cruzamento, pega na zaga da equipe da Ponte, sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio para a equipe do CSA. Anote aí, Corsato, no primeiro tempo foram 4 escanteios para o CSA. Fala, eu não vou anotar não, mas pode falar. No segundo tempo, 5 escanteios para o CSA. Certo. Esse é o 5º escanteio para o CSA, 9º para o CSA no jogo, 13 no total. Boa. 13 escanteios. Boa. Marcelinho para fazer a cobrança. Vem ele para fazer. Vamos ver se esse Marcelo é bom, porque esse aqui do meu lado é péssimo. Não é tão bom assim. Marcelinho para bola. 17 nas costas. 24:30. Segundo tempo. A Macaca tá vencendo o CSA pelo placar de 1-0. Toró foi para a rede. Viste artilheiro da Ponte na competição. O artilheiro da Ponte é o Elvis, com 5 gols. Para a bola Marcelinho, que demora para bater escanteio, hein? Rapaz, dava pra fazer um bolinho e colocar na air fryer. Escanteio. Bolinho de chuva? Bola pra equipe do CSA. O toque de cabeça pra fora. Vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. O Arthur tomou cartão amarelo. Meu ponto tá dizendo aqui, viu, Corsato? Bolacha tá mais esperto que eu, hein, Bolacha? Pelo amor de Deus, hein, Bolacha? Valeu, Bolacha. Então, vamos confirmar, Arthur, amarelado, é isso? Isso, fora do jogo também, contra a equipe do Londrina, viu? Vai saindo todo mundo. Tava pendurado, hein? Então já não tem Léo Oliveira. E agora o Arthur. E o Simon, né, que foi expulso. Verdade. Também, amarelado. É verdade. Então, já são 3 desfalques, né? Só que, claro, né, a Ponte vai ter o Elvis. Vai ter o Gé. O Gé, né? Jogadores que estão suspensos, né? E que estavam fora do jogo. Quem mais também aqui? Corsato. O Dudu, né? Dudu. Também, né? Vamos ver se o Dudu vai continuar no time da Ponte. Pedro Lino. Vende. Chamou, falou. Pedro Lino. 26 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Guarani. O técnico Matheus Costa faz mais 2 substituições. Saiu 2 Cicinho e o 8 Isaac. Entre o camisa número 13, Lucas Justin, e o camisa número 18 do Guarani, é o Cadi. Cara, eu tô tentando fazer uma conta aqui, confesso que eu não consegui. Vai sair o número 9, vai sair o Thiago Marques, vai entrar o número 7 no time do CSA. O 7 é o Robinho. Então, 7 Robinho tá no jogo. E o Thiago Marques, número 9, vai embora. É a 4ª alteração do Igor Magalhães. Ele pode fazer mais uma, né? Porque ele parou 2 só no segundo tempo. Uma no intervalo, então ele pode fazer mais uma. E agora o Arthur tá caído lá, o capitão da Ponte. Tá pedindo pra trocar. O Diogo Silva faz pedido de troca. A Ponte tem 2 laterais esquerdos no banco de reservas, né? O Kevin e o Léo Kovic. Eu acho que vai entrar o Kevin, né? Porque aí vai colocar altura, experiência. Enfim, vamos aguardar. Já tá tirando até a faixa de capitão. O Arthur. Acho que o Kevin vem aí, Carlos. O Kevin, deixa eu ver o número dele, 62. Número 62 do Kevin, aí no caso seria a 3ª alteração da Ponte Preta, né? A 3ª alteração da Ponte Preta, na segunda parada, a 3ª alteração da Ponte Preta. Mas vamos aguardar. Mas eu tô tentando fazer a conta aqui para ver se o CSA ainda vai para a última rodada com possibilidade de rebaixamento. Vai com possibilidade de acesso. Vão entrar 2 jogadores na Ponte, 18 e 62. O Kevin no lugar do Arthur e o número 18 é o Matheus. Matheus no lugar do número 17, Toró. Matheus é atacante da base.
Matheus, no 18 na vaga do 17, Toró. E o 62, Kevin, na vaga do 15, Arthur. Tem o número 20 também. João Gabriel. Então deve sair o Pacheco, né? É isso. Pacheco Marcelo. vai sair. Pacheco vai sair, peraí, o Pedro, senão eu vou me perder aqui. João Gabriel, número 20, na vaga do Pacheco. Então são 3 alterações nessa parada aí. Pacheco foi embora, Toró foi embora e Arthur também foi embora. E entraram o Matheus, 18, o Kevin, 62 e o João Gabriel, número 20. Portanto, as alterações na Ponte Preta, Carlos. Não pode mexer mais. Não pode mexer mais, já foram as 5 alterações. Foram as 5. Saíram Bruno Lopes, Toró, Arthur, Léo Oliveira e Pacheco. Certo? Isso aí. É isso. Chamou, falou, Pedro Lino. 29 minutos do primeiro tempo. Do segundo tempo, segue 1-0 pro Guarani. A torcida comparecendo em peso no Brinco de Ouro da Princesa. E mandar um abraço pro Rod, que tá ouvindo a gente lá de São Paulo, Ponte Pretano. Grande abraço pro Rod, tá na escuta aqui da transmissão. Legal, pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado, bola pra equipe do CSA, bola com o Marcelinho, Gustavo Teres, falta cobrada. Ô Pedro Lino, manda abraço pro Wendel Coral, que ele não ouviu o seu abraço, então manda de novo abraço pro Wendel Coral, senão ele vai ficar chateado, cara. Manda um abraço. Manda. Mandar um abraço para o Wendel Coral, que está na escuta da transmissão Estrela. aqui de CSA e Ponte Preta. E ele mandou uma mensagem aqui, falou que ainda espera estar numa transmissão Pedro Lino e o Wendel Coral, Corsato. Grande Wendel Coral, um abraço pra você, Coral. Vai Ele ter barreira aposentou nessa falta, não? Ele aposentou do vôlei, nosso Wendel Coral. Valeu, querido, obrigado pela participação. Marcelinho pra fazer a cobrança da falta. É falta pro CSA, levantamento na boca do gol, Diogo Silva. Rapaz, o Diogo Silva é um goleiraço, ele falha, mas olha, goleiraço, tranquilo, foi pra ela, fez a defesa. O que você perguntou aí, Corsato? Se não ia ter barreira na cobrança de falta, o Diego Tavares demorou 1 hora pra chegar na barreira, cara. Tá certo, a Ponte tá na dela, né? A Ponte tá tentando ganhar o máximo de tempo possível. A Ponte tá na dela. A pressão tá toda pro CSA. Eu ainda não consegui fazer a conta pra ver se o CSA tá ameaçado no rebaixamento, tá? Porque ele tem 22 pontos e o Itabaiana tem 19. Ele tem 5 vitórias, o Itabaiana tem 5 vitórias também. Só que atrás dele ainda tem o Maringá com 22 e tem o Anápolis com 20 que estão fora da zona. Então tem que ver se não tem confronto direto aí, né? Mas era prudente fazer um pontinho hoje ou então na última rodada para não ter nenhum risco de rebaixamento. Ele ainda vai lutar pro acesso, né? Porque o Ituano tem 24 e se ele vencer a última rodada ele vai a 25 com 6 vitórias. Aí ele poderia tirar o Ituano, mas aí tem Floresta na frente, Botafogo. Eu acho que o acesso é mais difícil até de conseguir. O acesso não, a classificação para a próxima fase, Carlos. O pessoal aqui do CSA, o pessoal tá bravo com o CSA, mas o jogo não acabou ainda. Vem CSA, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar. Número 7 do CSA, rapaz. Número 7? Eu informei, mas eu também não lembro agora. Vou te informar de novo. É o Robinho, Carlos. Robinho. Não é o tá da aqui. pedalada, não, porque o da pedalada tá impossibilitado de jogar bola. Robinho, número 7, portanto, na vaga do Thiago Marques. Bola pra equipe do CSA, trabalha a bola aqui na ponta. Fez a finta, foi pro chão, ficou pedindo pênalti. O Ramon, hein? Era o Naninho, não era? Não, era o 22. Eu acho que era o 20, mas tá bom. 22. Cara, eu fiquei na dúvida, hein? Vamos ver o lance, ó. Era o 20 mesmo, era o Luciano Naninho. Foi nada, Veio hein? bola pra cima. Trupicou sozinho. Cara, né? se ele fosse fazer teste de ator da Globo, não passava não passa não. Foi nada, né? O juizão Mas foi ele bem. quase me enganou, hein? Tá vendo? Mas não enganou o juiz, não. O José Bernardo tá ligado com a gente, valeu. Edilson Caliel também tá ligado conosco, valeu, Edilson. Já passamos de 100 na live, não? Já passamos faz tempo. Roberto Zapiens, na década de 60 sofri muito, mas não tanto como agora, com a minha ponte querida. Edilson Caliel. Aí agora o pessoal tá entrando aqui em discussões de quem vai estar na Série C, Série D. José Bernardo. Valeu, José. Tá pedindo pra mandar um alô, claro, né? Que o CSA tá jogando. Tem torcedor do CRB na live. Tá pedindo pra mandar um alô pra torcida do CRB. Tá mandado o recado. Aquele o abraço. Antônio Cledivaldo da Silva Rodrigues. Será que sai mais um gol? Eu espero que não, viu, Antônio? Porque eu acho que a minha macaca não consegue fazer mais nenhum gol, não. Então, eu espero que não, mas a torcida do CSA, claro que espera que sim. E vem CSA, Marcelinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, Rodrigo Souza.
Rapaz, o Rodrigo Souza tá sempre bem colocado. Toca a bola lá pro Miguel. Miguel na ponta, fez o passe pro Diego Tavares. Ganhou essa bola, o Diego Tavares saiu na cara do goleiro, vai entrar pro gol. Foi pênalti. Foi pênalti. E o árbitro marca. E tem que expulsar, hein? Penalidade máxima pra Macaca. O Diego Tavares, meu Deus, colocou na frente. Aliás, os atacantes da Ponte jogando a bola na frente dos zagueiros do CSA. Esquece. Pênalti claro. Tá na cal. É pênalti pra Ponte, Corsato. E o árbitro expulsou, cara. O Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho do Pará. Ele expulsa o Biazos. O Biazos segurou. Ele era o último homem, mas estava dentro da grande área. Quer dizer que o CSA foi punido 2 vezes? Dizem que não pode. Ele teria que ter dado o cartão amarelo pro jogador do CSA, ou nem o cartão amarelo, porque ele já deu o pênalti, né? Enfim, vai entender o critério de arbitragem, mas está expulso com 33 minutos, né? Ele segura o jogador da Ponte Preta, o Diego Tavares. Foi o que você falou, na velocidade ninguém pega, hein, Carlos? Na velocidade ninguém pega. E o Igor Magalhães está reclamando isso, fala que não pode expulsar. Mas não tem VAR, não tem como retirar, só se alguém for lá e falar pro árbitro, né? Mas ele expulsa o Biazos, o número 3, né? Que ficou de flashback. Nessa bola do Diego Tavares. Eu quero ver quem vai bater esse pênalti. Deve ser o Diego Tavares, né, Carlos? Porque os cobradores de pênalti da Ponte não estão em campo, né? O Vitor tá em campo, o Gé não tá no campo, o Dudu não tá... o Diogo Silva, cara. Diogo Silva, goleiro da Ponte. Diogo Silva vai para fazer a cobrança do pênalti. Gabriel Félix está no meio do gol. Diogo Silva para fazer. Gabriel Félix para pegar. O Diogo Silva quer colocar a bola na rede. Diogo Silva, que já foi jogador do CSA. Autorizou o árbitro. Diogo Silva para a bola na paradinha. Correu, bateu pro gol. É gol! Gol! É da Ponte, é do Diogo Silva! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! Na marca de 34 minutos passados do segundo tempo, Diogo Silva cobrou, cobrança no canto esquerdo do goleiro Gabriel Félix, que foi pra bola, hein? Mas é aquilo, né? O goleiro sabe como é que tem que bater. Bateu forte, nem baixo e nem alto. E aí fica difícil pro goleiro. Diogo Silva, 12 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Rei Pelé. Diogo Silva estampa o sorriso no torcedor da Macaca, no rosto do torcedor pontepretano, para alegrar essa torcida, que na última semana só péssimas notícias. É gente que sai daqui, gente que sai dali, salário que não é pago, time entrando em campo com 3 zagueiros, e aí Nossa Senhora do Majestoso ajuda, um expulso. E Diogo Silva foi pra rede, amplia, Ponte Preta 2, CSA 0, goleirão Gabriel Félix. Essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol do jogo. O segundo gol da Macaca, o gol do goleirão Diogo Silva, cobrando o pênalti, printa a tela aí, Corsato. Por essa ninguém esperava, hein? Diogo Silva pegou a bola e bateu, ele bateu bem, porque se ele bate um pouquinho mais baixo, o Gabriel Félix buscava. Ele bateu muito bem, achamos um cobrador de pênalti no campeonato, hein? Porque o nosso 10, o Elvis, faz gol de falta, mas de pênalti é um horror. Diogo Silva, 34 minutos, já era segundo gol da Ponte no jogo. Olha, gol do goleiro da Ponte Preta, manda pra rede, bateu muito bem o pênalti, bola na rede. Ponte Preta 2, CSA 0, torcida do CSA vai deixando o Rei Pelé, Carlos. O 18 que entrou, você falou Matheus, mas eu acho que é Miguel, né, Marcelo? Matheus? Tá como Matheus aqui? Pelo menos na papeleta que foi você que me mandou, hein? É. Ó, o capitão da Ponte eu acho que é o Wanderson agora, viu?
Eu acho que é o Wanderson que tá como capitão Não é da o Diogo? Ponte. Tá? Parece que é o Diogo. Não. Bola na ponta, vem o time do CSA, bola com o Brian, na ponta esquerda é o Enzo que tá por ali, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte pra tirar, é o Kevin que tá por ali, aí pegaram o Kevin, o árbitro deu falta? Foi falta, Deu pô. falta pra Ponte, é falta pra Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Camacho fez a falta e ele reclama que não fez nada. E tô pra dizer que ele não fez mesmo. Foi cavada essa falta aí, o Kevin aqui no campo de defesa. O Camacho ficou pesaço da vida, mas tomou cartão amarelo. Anota aí, Carlos. Cartão amarelo pra Camacho, volantão, capitão da equipe do CSA. Matheus mesmo, número 18 aqui. Então bora lá. E o passe foi dele, tá? Só pra avisar aí a rapaziada. O passe foi do Matheus, camisa número 18, pro Diego Tavares. Jogada, claro, né? Todo o mérito pro Diego Tavares. Fez uma jogadaça. O Miguel é mais baixinho, né? O Miguel é um pouco mais baixo que o Matheus. O Matheus, então, foi quem fez a jogada. Menino da base, a Ponte se virando como pode aí. E a torcida do CSA, muita gente indo embora já do Rei Pelé. Gustavo Teres ganha essa bola pra Ponte com falta. O árbitro para marcar a falta em cima do céu. O jogo tá parado, falta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E foi falta do menino mesmo. Falta do Gustavo Teres. Falta para a equipe do CSA. José Bernardo tá ligado conosco. Luísa Aparecida Nogueira. Até que enfim vai Ponte. Cristiano tá perguntando aqui onde estamos na tabela, Corsato. Segundo, meu amigo. Segundo. Ponte volta a assumir a segunda colocação da competição. Grupo da Ponte na próxima fase, Náutico, Ponte, Guarani e Brusque. Por enquanto, Gabriel Silva. Que time ruim da desgrama. Tá dizendo ele aqui, Renata Dalgalo, Ponte, Renato Bueno, melhor em campo. Diogo Silva. Mas é claro, como diria minha filha quando era pequenininha, vem Ciel para fazer a cobrança. Ciel, o cara fez uma defesaça, salvou a Ponte do primeiro gol e fez um gol de pênalti. Mas agora, né? Mas antes eu ia votar no Toró, pô. Falta para a equipe do CSA pra bola. Ciel bateu pro gol na trave. Diogo Tavares pega na bola ali, o Diego Tavares sobe a zaga da equipe do CSA, tira completa. A bola volta aqui pelo meio, volta a bola com o Gustavo Teres, ganha essa bola para a equipe da Macaca, vira, toca a bola pro Tavares. Vem ali o Tavares, ganha essa bola para Macaca, o Diego Tavares na ponta. Ele vira o jogo, já trabalhou bola ali pro Matheus. O Matheus faz a finta, vira, toca a bola pro Tavares. Tavares na ponta, abre o jogo, toca a bola para João Gabriel. Ficou pedindo impedimento, o árbitro não marcou. Vem cruzamento, era pro Luiz Felipe. O cruzamento, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Edson Cláudio, essa Ponte me mata. Vivi Vicente, vamos Ponte. Sérgio Soares, acaba aí, seu juiz. A torcida do CSA tá indo embora. O Bruno Luiz chama o CSA de time safado. A torcida do CSA tá pé da vida com o CSA. Matheus trabalha a bola aqui pro Kevin. Kevin entrou bem no jogo. Vem na ponta, vem na marcação ali. A zaga, falta. Camisa número 22, o Ramon. Cartão amarelo. É que aí o juiz olha se o cara tava em direção do gol. Tava indo pra linha de fundo, Tem né? tudo isso, ele tava indo pra linha de fundo, né? Mas pegaram ali o número 62 da Ponte, o Kevin, e tá pedindo atendimento, hein? O jogo tá parado, Corsato. Foi o 22, o Ramon, toma cartão amarelo, mais um no jogo. E eu tava analisando aqui, cara, olha, pelas minhas contas, o CSA vai pra última rodada com possibilidade de rebaixamento, tá? Mesmo porque também ele vai pegar o Brusque, que nesse momento tá... O Ipiranga, que nesse momento tá atrás dele, né? E tem chance de se classificar também. O CSA vai para a última rodada com chance de ficar entre os 8, remotas, mas tem. E se não ganhar, pode cair. Eu fui trocar de site, cara. Eu tava no Futebol Interior e fui para outro site. E aí o outro site ficou pior, né? Não, me confundiu. Futebol Interior tá certo. Porque o outro site tá mostrando... E o Diogo Silva vai nessa bola na falta do Ciel. Pois você ainda não vai votar nele? Não, eu não ia votar. Não, agora não. Mas o CSA tá ficando com 22. Tem um site colocando o CSA com 23 pontos. Mas ele tem 22. 22 pontos. E aí, tem confronto direto, cara. Tem confronto direto.
E ele vai pegar, por exemplo, o Ipiranga, que tá junto com ele na tabela. Olha... O Ipiranga também tem 22, hein? Então. Tem confronto Quem direto. perder aí, não sei não, hein? Só que o empate também tira os dois, né? É verdade. O empate tira os dois, só que aí não classifica, né? Não, porque ele vai também com possibilidade de acesso, de luta pra classificar. É difícil? Mas ele tem chance de classificar, que ele pode chegar a 25 E ainda. vem o CSA, bola com o Brian, na ponta, o Marcelinho pede, o Brian com a perna esquerda, cruzou, levantamento na boca do gol, pro Naninho, Sérgio Rafael. Cabeça na bola, chega pra tirar dali, joga a bola na linha de fundo, escanteio pro CSA. É o 6º escanteio no segundo tempo para a equipe do CSA. Escanteio para o CSA fazer a cobrança. Vem Enzo para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do CSA. Já passamos de 40. Estamos chegando a 43, meus amigos. Enzo para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da ponte, tira. A bola volta aqui pelo meio, falta. Falta em cima do Luiz Felipe, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança. O cara que acabou de tomar cartão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 43, segundo tempo, no regressivo 2 pra terminar o jogo. Mais acréscimos. CSA 0, Ponte 2, Toró e Diogo Silva de pênalti. Tá 2-0 pra Macaca, Pedro Lino. No Brinco de Ouro da Princesa, 44 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Guarani contra o Confiança. No momento que sai o camisa número 10, Diego Torres, e entra o camisa número 20, Ryuta Takahashi. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Olha o Luiz Felipe, fez ali pra cima do Islam, ganha essa bola, o Islam sai jogando pra equipe do CSA. Carlos, o próximo adversário do CSA é o Brusque, não é o Ipiranga não. Tá. É o Brusque que tá lutando também pra classificação. Você que falou Ipiranga. Não, foi eu que errei, perdão. Foi um equívoco. Tá. O Eduardo Negão tá dizendo aqui... Valeu, Eduardo. Vou deixar só escrita pra você, tá? Bola aqui na ponta. Vem o Enzo. Cruzamento na boca do gol pro Naninho. Vai queimar ali, bateu pro gol. Diogo Silva pegou. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. José Bernardo, Roberto César Santos, Amélia Reste. Não entendo como esse Rodrigo Souza não jogava. Tem muita categoria. Tem que explicar lá pro Valentim, né? Aliás, o América perdeu, né? O América foi pra zona do rebaixamento lá na Série B. Joel Silva. Nossa, liguei agora. Wilson Correia. Quanto de acréscimo? Ainda não pintou nada. Subiu ainda. 45 agora no toque eletrônico do Eduardo Rodrigues. O Bruno Luiz também tá ligado conosco. Eu acho que o vai Cristiano. ser um 7. Valeu, Cristiano. Obrigado aí pela participação. Renato Bueno. O Wilson Correia. Velar Martins. Pedro Miguel. Agora ele se acha. O Pedro Miguel, coloquei 100 na vitória da Ponte. Pedro Miguel. 7 de acréscimo, Carlos. Rapaz, colocou 100. Quanto será que vai dar pra você? Matheus, trabalha a bola aqui na ponta, vem ele, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, Toca. foi por baixo. Era pra tocar, né? Tinha lá na ponta esquerda o Luiz Felipe e o Diego Tavares lá do lado direito. Demorou, menino. Bola aqui pro campo de ataque, bola pra equipe do CSA. Vem Ciel, vai bater pro gol. Ele bateu pro gol, acho que até errou, hein? Mas a bola saiu, foi embora. Linha de fundo. Ou a bola foi pro gol? Não consegui ver aqui não, se a foi bola pra foi pro fora. gol. Foi pra fora porque eu não vi a rede balançando. Mas não valia mais nada. E aí, Corsato, quanto que tem de acréscimo? 7, acertei. Eu Acertou. não tinha visto, tá? 7 minutos de acréscimos, vamos até 52. Quando você acerta, a gente também fala aqui. Vai, ô Pedro Lino. 7 minutos lá. No Brinco de Ouro também 7 minutos de acréscimo. Vamos até 52 desse segundo tempo. E temos público e renda no Brinco de Ouro, viu, Carlos? Vai, Pedro Lino. Público pagante, 11.578. Público não pagante, 1.260. Público total, 12.838. 12.838 para uma renda de R$ 86.100. Bom público. E vem o time do CSA, Marcelinho de fora da área, bateu pro gol. Diogo Silva, mais uma. Põe na conta dele aí, Diogo Silva. Faz a defesa, Joel Silva, tá 0-2. Corsatos, 20 da Ponte, tomou cartão amarelo na cobrança de lateral que demorou pra repor, hein? Melhor em campo, o Diogo Silva. Esse eu também não tinha visto, não. 20 da Ponte, o João Gabriel. João Gabriel, deixa eu ver se ele tava pendurado aqui também. Tava. João Gabriel. Tava. Não tava, não. Não tava, não? Não, João Gabriel não tava.
Não estava pendurado. E no CSA, um dos que tomou cartão também estava pendurado. Daqui a pouco eu vou confirmar aqui. No CSA, o CSA tinha 7 jogadores pendurados. Tá, mas o Brian tomou cartão, né? Tomou. Então ele tá suspenso pro outro jogo. O Silas não tomou cartão. O O Camacho Camacho tomou cartão. Também tá suspenso. Diogo Batista. No O outro Carlos. jogo. Diogo Batista não tava pendurado. Pendurado, não. Oi, Pedro Lino. Uma informação do jogo da Ponte, caso continue esse grupo, né, da Série C, a Ponte passando em segundo e o Guarani em sexto, os dois derbys acontecem na segunda e na quinta rodada. Segunda rodada no estádio Moisés Lucarelli e quinta rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como é que você sabe isso? Chegou aqui pra mim via Zap Zap o Wendel Coral. Sensacional, hein? Aí agora eu pergunto, como é que você sabe disso, o Wendel Coral? São Carlos, São Paulo, torcendo pra nossa macaca. Acredito até o último suspiro na Ponte. Quantos escanteios saiu na partida? Tá na tela aqui, viu, meu querido? 14. 14 escanteios na tela. 10 para a equipe do CSA. Ou mais, deixa eu ver aqui. Isso, 10 para o CSA, 4 no primeiro, 6 no segundo, 4 para a Ponte. Tá na tela ali, viu, meu querido? Obrigado pela sua participação. Vem CSA de fora da área, bate pro gol. O Camacho que tá fora do último jogo contra o Brusque, porque tomou o terceiro cartão amarelo, passa, vai embora na linha de fundo. Agora eu descobri quem é o capitão da Ponte, Carlos. Vai, Marcelo. Rodrigo Souza. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É o Saulo, lá em São Carlos, ouvindo a gente. O Daverton Cordeiro foi quem perguntou aqui dos escanteios. Nós temos a nossa arte lá, escanteios, amarelos, vermelhos. Tudo bonitinho, as equipes que estão no gramado, né? Do lado do Marcelo, a Ponte Preta, do lado do Pedro Lino, o CSA, que vem, bola com o Marcelinho, pode queimar dali, ele faz a finta, vira o jogo, trabalha na ponta esquerda pro Enzo, forte pro gol pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos. Oi. É o chaveamento, a Série C é espelhada, é o primeiro jogo é o sétimo contra o segundo jogo é o segundo contra o sexto, o terceiro é o terceiro contra o segundo e assim sucessivamente. Muito bom, tá aí, é uma dupla, né? Já que ele sabe de tudo, será que ele tem a arrecadação do jogo da Ponte? Porque eu tô procurando aqui, não tô achando. O Wendel Coral, grande Wendel Coral com Pedro Lino, que dupla, cara. Que dupla. Abimael Costa, time está com raça, com todas as limitações, estamos dando sangue em campo. O PC, boa noite, a tabela da segunda fase já existe, é de acordo com a colocação dos times, tá vendo aí, ó? Muito bem. O Reinaldo Belê. Matheus, um belo jogador. Só o Valentim que não viu. Isso com a teimosia de não ver a base. Vem CSA. Bola pro campo de ataque. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Diogo Silva defendeu. A bola sobrou pro CSA. Vai fazer gol. Gol! Robinho! É do CSA que diminui. Robinho foi pra rede, diminui na marca de 50 minutos passados do segundo tempo. Robinho, o Ciel bateu, o Diogo Silva defendeu, o Robinho apareceu na pequena área e só cutucou, só empurrou a bola pro fundo da rede. Robinho diminui, CSA 1, Ponte Preta 2, goleirão Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede, tem jogo ainda. O detalhe do primeiro gol do CSA, printa a tela aí, Marcelo. Tem jogo ainda, Robinho aproveitando o rebote do goleiro Diogo Silva no chute do Ciel dentro da grande área, estava marcado pelo João Gabriel no cruzamento do Brian aqui pela direita. O Diogo defendeu, o Robinho cara a cara, frente a frente, mandou a bola pro fundo da rede. O jogo pega fogo no final, Carlos. Vem o time do CSA, bola com o Brian, aberto aqui pelo setor de ponta direita. Luiz Felipe vem na marcação pra cima dele, segurou a bola, não segurou, agora a bola voltou pro Brian, bate pro gol, foi travado. Sérgio Rafael, hein? Aí vem o Diego Tavares, aí veio ali o camisa número 4, o Islam. Puxou o Sérgio, puxou ali o Diego Tavares, que entrou bem no jogo, hein? E tomou amarelo, viu, Corsato? Mais um cartão amarelo aí pro jogador da equipe do CSA. A sorte dele que ele não foi expulso, que tinha um jogador aqui no círculo central do gramado. Na verdade foi o Enzo que tomou cartão. Foi o número 6, né? Terminou. Tinha o número 5 aqui no círculo central do gramado, mas ele quase rasgou a camisa do Diego Tavares. É que o uniforme é bom, viu, Carlos? Porque senão tinha rasgado. E o Enzo não estava pendurado.
portanto, joga o último jogo contra a equipe do Brusque. Terminou onde, Pedro Lino? Terminou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani venceu o Confiança por 1-0, gol de Bruno Santos. Apita o árbitro! Fim de jogo nas Alagoas. Deu ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Toró e Diogo Silva de pênalti marcaram pra ponte. Robinho no finalzinho do jogo fez pro CSA, mas não deu pro CSA. CSA 1, Ponte Preta 2. 1 pro CSA, 2 pra Ponte. A Macaca venceu e assume de novo a segunda colocação do campeonato. É a segunda vitória da Ponte Preta seguida, viu, meus amigos? Ponte Preta ganhou da Itabaiana no Majestoso e agora fora de casa vence o CSA. Ponte que não vencia fora de casa há 3 rodadas, né? Volta a vencer fora de casa a Macaca. Ponte Preta vence e assume de novo a segunda colocação do campeonato. Corsato, fim de jogo, Macaca vence 2-1. Com esses dois resultados aí, a vitória do Guarani e a vitória da Ponte Preta. A Ponte Preta é a segunda colocada do campeonato e o Guarani é o 6º. Então eles estariam no próximo grupo da fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Os grupos ficariam assim: o grupo de Ponte Preta e Guarani. Náutico, segundo colocado. Na verdade, Ponte, segunda colocada, Náutico, terceiro colocado, Guarani, o 6º e Brusque, o 7º. Esses os integrantes do grupo de Ponte Preta e Guarani. Então, Ponte, segunda colocada, Náutico, terceiro colocado, Guarani, 6º, Brusque, o 7º. O outro grupo, Caxias, primeiro colocado, Londrina, o 4º, São Bernardo, o 5º, Ituano, o 8º. Claro que isso pode mudar porque tem a última rodada ainda. E o CSA, ele vai lutar em 2 frentes na próxima rodada. Tem possibilidade de se classificar para a próxima fase? Tem. É difícil? Mas tem. Mas tem possibilidade também de ser rebaixado, porque ele é o 14º colocado com 22 pontos. Atrás dele, o Maringá, que tem 22, o Anápolis 20 e o Itabaiana 22. O problema é que o Itabaiana tem 19. O Itabaiana tem 19 pontos, 5 vitórias. Se ele ganha e o CSA perde, ele vai a 22 e passa o CSA no número de vitórias, né? E aí tem o Maringá e tem o Anápolis também, que estão na parada, ganhando também passam a equipe do CSA. Olha, e mesmo que o Ipiranga perca, o Ipiranga já tem 6 vitórias, 22 pontos, continua na frente do CSA. Então o CSA se complica muito, vai para a última rodada ainda com possibilidade até de rebaixamento para a Série D, viu, Carlos? O 8º colocado hoje tem 24 pontos. 24 pontos, Então, na verdade, o CSA poderia passar só o Ituano, porque ele iria a 6 vitórias e um saldo melhor do que a equipe do Ituano. Mas só que tem que torcer contra um monte de gente. Não podem pontuar, por exemplo, o Floresta, o Botafogo, né? Poder pontuar até pode. Por exemplo, o Floresta pode empatar o seu jogo? Pode. Ele vai a 25, né? E ficaria com 6 vitórias. Aí o saldo do CSA é melhor. Ele poderia passar no saldo, né? Não, ele já passa. Já ele passa, vencendo, ele passaria. O Confiança pode empatar, porque chegaria a 24 se o CSA ganhar do Brusque, vai a 25. Isso. Né? Então, assim, mas ele tem que torcer para muitos resultados combinados aqui para a classificação. No momento, Carlos, é mais fácil o rebaixamento do que a classificação. E outra informação, que se o CSA, nesse cenário aí, se o CSA se classificar, o Guarani com 26 já estaria classificado. Sim, o Guarani já estaria classificado. Isso. Né? Mas, por exemplo, o Brusque tem 25, né? O Brusque não pode ser mais alcançado. A única equipe que pode sair, tá? No caso do CSA, gente, no caso do CSA. Para o CSA se classificar é o Ituano, que tem 24. Porque mesmo que ele chegue a 25, ele vai igualar o número do Brusque, mas não vai chegar ao número do Brusque. Lembrando que a gente falou muito na Hora da Macaca, falou aqui nas transmissões também, que o Remo, ano passado, ele se classifica com 27 pontos. Em 8º lugar. Só que tem um time que fica com 27 e não se classifica. Né? Então, a gente pode ter time que não chegue a 27 pontos, mas que se classifique. E eu falava, né, que a Ponte Preta, quando começou essa confusão de não pagar salário, que a Ponte começou a perder jogo, né, eu falava que a Ponte com 27 já estava classificada. Não, Corsato, ainda não. Olha lá para ver, 27 pontos classifica. Lembrando, Carlos, que a próxima rodada, tem Náutico e Ituano. O Ituano ainda lutando
por vaga, né? Sim. O Náutico é o terceiro colocado, né? Mas pode tirar a Ponte Preta da segunda colocação, mas aí o grupo não vai mudar, ele vai ficar no mesmo grupo, pode mudar as equipes, mas Ponte Preta e Náutico estarão no mesmo grupo na próxima fase, tá, gente? Isso já é certo, né? A Ponte vai pegar o Londrina não vai passar a Ponte Preta. Deixa eu ver se ele passa o Náutico. Ele iria 9 vitórias? Não, ele pode passar o Náutico. Não, o saldo de gols do Londrina, ele vai ter que tirar um monte de saldo aqui, né? Mesmo que o Náutico perca, ele vai ter que tirar um monte de Lembrando gol. que a melhor posição do Guarani é a sexta colocação. O Guarani não consegue chegar nem a quinto nesse momento, porque o Guarani tem 26, não consegue chegar mais. Não. E o quinto colocado tem 30. Sim. Então, nós temos que contar que o Guarani fica em sexto, sétimo ou oitavo. Ou seja, se ele ficar Guarani em sétimo, Ponte, ele tá no grupo da Ponte. para Guarani e Ponte não se enfrentarem agora, nesse momento, e é isso. O Guarani não pode ficar em sétimo, nem em sexto, nem em sétimo, porque a Ponte já está em segundo ou em terceiro. Então o Guarani teria que ficar em oitavo lugar. O Guarani já está classificado, cara. Não, Ele vai pegar o Tombense lá em Tombos. Classificado não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Estou dizendo para o Guarani, para Não, Ponte mas Preta se e ele Guarani. perder, ele pode ficar fora, né? Com um empate, a chance dele ficar fora... Não. Ele vai a 27. Eles classificam. 27. Matematicamente classificado. O Ituano tem 24, o Floresta tem 24, ele ia 7... Não, ainda tem o Floresta aqui. Pera aí, o Floresta tem 24, ó. Aí o número de vitórias. Floresta tem 6 vitórias, o Guarani tem 7 vitórias. Salve. Aí se empatar, o Guarani perde... Não, o Guarani empatou, aí vai ficar com 7. Saldo do Guarani é 0, do Floresta é menos 2. O Guarani passa. O Guarani passa. E se o Floresta não venceu o adversário dele por mais de 2 gols de diferença? Tá, e o outro? Não, aí para por aí, né? Porque, por exemplo, tem o Botafogo da Paraíba. Ele iria 7 vitórias. O Guarani não passa mais. Não passa mais. O problema é só o Floresta. Cara, o Guarani tá classificado já. Se empatar, O Guarani né? tá classificado. Mas, cara, não vai Não, perder. o Guarani matematicamente não tá classificado. Mas tá precisa de mais um classificado. ponto. O Guarani precisa de um ponto. E foi o pra que você classificar falou. O Guarani matematicamente. classifica ou em sexto, ou em sétimo, ou em oitavo. Se ele classificar em sétimo, ele vai estar no grupo da Ponte. Isso. E a Ponte não perde mais, pelo menos a terceira colocação. Né? Não. A Ponte ou é segunda ou é terceira. Eu já posso cravar aqui, meus amigos e minhas amigas. Seremos 2 derbys no quadrangular. E a minha final dos sonhos não irá acontecer. Porque Ponte Preta e Guarani não poderão fazer a final da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, eu vou dizer pra você, o grupo ficou muito difícil, porque além de Ponte e Guarani, tem o Náutico também, né? Que tá jogando muita bola, né? O Náutico tá jogando muita bola. Nesse momento o sétimo colocado é o Brusque, que caiu de produção, mas não esqueçamos que o Brusque veio a Campinas e ganhou da Ponte Preta. Sim. Não lembro se ganhou do Guarani, mas ganhou da Ponte, de Campinas. Né? Então, gente, é o seguinte, ó. Vamos lá, possibilidade grande, o que parecia até improvável, né? Porque o Guarani ficou muito tempo ali na zona do rebaixamento, né? Mas o Guarani consegue uma arrancada depois do derby. Sobe de produção. Guarani com o Matheus Costa jogou 4 jogos e fez 10 pontos. Isso. E a Ponte com o Marcelo Fernandes, 2 jogos, 6 pontos. É verdade. 2 vitórias. Assim, tá tudo se encaminhando para na fase que vai valer o acesso, Ponte Preta e Guarani estejam no mesmo grupo. Cara, eu posso cravar que Ponte Preta e Guarani estarão no mesmo grupo. Porque, o Guarani não perde pro Tombense. Não perde pro Tombense. Perdendo pro Tombense, ele vai classificar em sexto ou em sétimo. Isso. Não tem erro. A Ponte, mesmo que perca de 200-0 pro Londrina, vai ficar no mínimo em terceiro. E aí, terceiro joga contra sexto e contra sétimo. Segundo joga contra sexto e contra sétimo. Amigão, 2 derbys. E vamos que vamos. Segunda e quinta rodada do campeonato. Foi aquilo que eu disse. Para os adversários é muito bom. Porque Ponte Preta e Guarani, eles fazem um campeonato à parte, né? Então, para os adversários, isso também é muito bom. Gente, vamos fazer o seguinte, 9 da noite, mais 37 minutos, tem muita gente participando aqui e já pode mandar aqui o seu voto de melhor em campo, tá? Você, torcedor da Ponte, porque a Ponte venceu o jogo, né? Macaca venceu o jogo, então você manda para mim aqui quem foi para você, na sua opinião, o melhor em campo da Macaca que a gente vai mandar aqui. Muita gente no nosso pós-jogo aqui, muito obrigado, viu? Você que tá conosco, se não deixou o seu like ainda, como eu também não tinha feito isso,
Então agora eu vou deixar meu like aqui. Eu deixei, o meu foi o 14. Não, agora o meu foi o 93. Como eu não havia feito isso, fiz agora. Deixa o seu like lá, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá conosco. Bom, a gente vai pro intervalo. Na volta, o Marcelo vai girar a equipe aqui, né? Vamos fazer o pós-jogo da Ponte. Você vai dispensar o Pedro Lino, viu, Corsato? Mas antes, o Pedro Lino vai falar tudo que aconteceu no jogo do Guarani. Lembrando que o Guarani fez um gol a 40 segundos de jogo e foi só, né? 1-0 para a equipe do Guarani. Segurou. Confiança de 5 jogos, havia vencido 4 e empatado 1. Quer dizer, é um time que vinha brigando aí pela posição. Ficou difícil agora a classificação do Confiança. Não depende só dele, né? Ele é o 11º colocado agora. Mas ainda vai com chances na última rodada. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta o Marcelo comanda o fim de jogo, você já pode votar aqui no Melhor em Campo no YouTube e a gente vai computar dentro do fim de jogo. Jornada esportiva para Casa do Perfurador Campinas. Seja bem-vindo à Casa do Perfurador, hein? Tudo pro seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19 25 14 11 71. WhatsApp 19 25 14 11 71 e também é telefone comum se você ainda quer fazer ligação. Rua Lauro Vanucci 98 em Campinas, Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. Concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concorde, placar ao vivo, Futebol Interior. Lembrando que a Hora da Macaca vai acontecer na quarta-feira, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, lá só falamos de Ponte Preta, hein? Não adianta colocar lá, falar de mulher bonita, de homem feio, não, só falamos de Ponte Preta, tá bom? Hora da Macaca, quarta-feira agora, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Vamos pro intervalo então. Na volta o Marcelo vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Rádio Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição.
Violet, nós torcemos por você. Emoção em cada lance, em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Noite de segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Grande abraço, muito boa noite pra você. Está no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Não é que a Ponte Preta venceu, rapaz. Jogador indo embora, salários atrasados, o time com jogadores suspensos, jogador expulso no começo do jogo. A Ponte joga com -1, o Simon expulso desde 19 minutos do primeiro tempo. É bem verdade que eles tiveram também um jogador expulso, o CSA, o Eduardo Biazos, mas isso a 33 minutos do segundo tempo. Um pênalti em cima do Diego Tavares que o Diogo Silva bate e converte. Olha, a Ponte Preta contra tudo, contra todos, o que parecia improvável, né? Porque o CSA lutava pela vitória para se colocar bem lá para a classificação na próxima fase. O time do CSA que veio pressionado, né? Veio de derrota em casa para o Confiança, sendo eliminado da Copa do Nordeste. Já vinha de 4 jogos sem vitória, jogando em casa, mais um agora também. E para piorar pelo lado do CSA, o time vai para a última rodada da Série C ainda com possibilidade de acesso, remota possibilidade, sim, mas tem. Só que tem a possibilidade até maior de rebaixamento, né? Porque pode, se não ganhar do Brusque, ser rebaixado. É claro que se ele empatar com o Brusque, já não tem essa possibilidade do rebaixamento, né? Porque ele iria a 23, o Itabaiana tem 19, só chegaria a 22. Mas se ele perder para o Brusque, aí vai ficar torcendo contra Maringá, Anápolis e Itabaiana para não jogar a Série D na próxima temporada. Canais Futebol Interior, transmitimos. Carlos Corsato narrou. Ponte Preta venceu fora de casa para 8.215 torcedores, para uma arrecadação de R$ 45.386. Deu prejuízo o jogo lá, tá? Também, pelo que eu vi aqui no borderô que Pedro Lino me mandou, R$17 mil de prejuízo para esse confronto. Enfim, mais 8.215 público total. A Ponte venceu fora de casa e vai ficar, neste momento, fecha a 18ª rodada na segunda colocação do campeonato. Pode fechar a primeira fase na terceira colocação. Antes até do Pedro Lino e o seu destaque final, deixa eu passar aqui os grupos de momento da próxima fase, hein, com a classificação atual depois da 18ª rodada. O grupo da Ponte Preta vai ter o Guarani. Ponte Preta, segunda colocada, Náutico, terceiro colocado, Guarani, sexto, Brusque, sétimo. Esse é um grupo. O outro grupo, Caxias, primeiro colocado, Londrina, quarto, São Bernardo, quinto, Ituano, o oitavo colocado. Estamos no ar para a casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19 25 14 11 71, telefone. O WhatsApp é o mesmo, tá? 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98 em Campinas. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de tradição. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, segunda-feira você pode pedir a sua pizza. WhatsApp Dadá 99788-3821. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Vamos lá, 9 da noite mais 47 minutos. Melhor em campo, vamos eleger, hein? Vamos eleger o melhor em campo de Ponte Preta e CSA e Ponte Preta. Você pode votar aqui na live. E o que aconteceu? Você tô falando? Não. Não tá. Não. Eu tô. Não, eu tô. Ah, tá. Eu tô. Agora você falou. Falei? Falou. Então tá bom. Então é o seguinte, Pedro Lino vai trazer o destaque final e pode também, na sua opinião, se quiser, Pedro Lino,
passar aí o destaque do jogo, na sua opinião, mas o destaque final desse jogo... O jogo do Guarani, né? O destaque final do jogo do Guarani. Isso. Guarani e Confiança, o Guarani vence 1-0 e, não vou dizer garante, né, mas encaminha, boa Bolacha, essa é a palavra, encaminha bem a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Conte-nos tudo, viu, Pedro Lino? Não nos esconda nada. Fala aí do jogo. O Guarani venceu por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Marcelo, gol do Bruno Santos, o Tigrinho, aos 40 segundos do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Confiança até tentou o empate, mas não conseguiu. No segundo tempo, chutou uma bola na trave do goleiro que está estreando do Guarani hoje. Com o resultado... Dalberson, isso mesmo. Com a vitória, Corsato, o Guarani encaminha a classificação para a próxima fase da Série C. O Guarani, que hoje é o sexto colocado com 26 pontos ganhos. Falta um ponto para o Guarani praticamente garantir a classificação, né? Na última rodada enfrenta o Tombense fora de casa. E o Confiança caiu para a 11ª colocação com 23 pontos ganhos. Na próxima rodada, que todos os jogos acontecem no sábado que vem, dia 30, às 5 horas da tarde, né? O Guarani joga lá em Tombos, Tombense e Guarani. O Guarani precisa pelo menos de um empate. A vitória já garante matematicamente, mas pelo menos um empate para poder classificar para a próxima fase. E como o Carlos falou aí no decorrer da partida, já está quase certo uma segunda fase com Ponte e Guarani no mesmo grupo. Então teremos 2 derbys, o primeiro no estádio Moisés Lucarelli e o segundo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou deixar meu voto aí pro melhor em campo do jogo da Ponte, Marcelo. Diogo Silva, pra mim, pegou tudo, quase tudo, né, que ele sofreu gol no final do jogo e também foi coroado com um gol. Diogo Silva, que, como a gente vem fazendo a transmissão aqui, várias vezes tem recebido o melhor em campo e hoje foi coroado com um gol. E vamos ver se nessa semana aí melhora as notícias no time da Ponte, né, Marcelo? Eu deixo aqui um grande abraço pra vocês. Até a próxima transmissão. Tamo junto, valeu. Esse Pedro Lino, que trouxe tudo pra gente do jogo do Guarani, que praticamente encaminhou a classificação, é claro, precisa necessariamente de um pontinho, né, pra levar aí a classificação pra próxima fase desse campeonato da Série C. Vai pegar o Tombense, que já está rebaixado para a Série D na última rodada, e você vai acompanhar conosco a última rodada aqui no portal Futebol Interior. Muito bem, lembrando que você que está no YouTube, então já vai mandando aí o melhor em campo do jogo da Ponte Preta. A Ponte venceu 2-1 fora de casa a equipe do CSA, resultado que deixa a Ponte Preta no momento na segunda colocação. A Ponte fecha essa primeira fase ou na segunda ou na terceira colocação e, é claro, aguardando aí o seu grupo na próxima fase. Carlos, você narrou o jogo rapidinho aí. A gente falava no primeiro tempo, no intervalo, que quem merecia a vitória no primeiro tempo era o CSA. Mas eu acho que no segundo tempo, não sei porquê, parece que o negócio mudou, hein? No segundo tempo, acho que o Igor demorou demais para mexer no time, né? E não é à toa que o CSA tá nessa situação que tá, né? O time realmente falta categoria, né? A zaga do CSA consegue ser pior que a zaga da Ponte. Consegue ser pior. E vamos combinar, né? Que Nossa Senhora do Majestoso, ela agiu, né? Eu falei com o microfone desligado e como eu não sou um personagem, né? Eu não sou ator de novela, não sou nada, né? Então eu sou no microfone o que eu sou como pessoa. E vou explanar aqui o meu comentário, porque eu já havia falado isso lá no começo do jogo, antes da bola rolar. Então eu tô a caráter para dizer aqui. Você, com todo respeito à pessoa, mas você escalar uma dupla de zagueiros com o Simon e o Sérgio Rafael, você está procurando, né? A minha avó diria que é sarna para se coçar, né? Então, é isso, cara. E aí Nossa Senhora do Majestoso agiu, né? Tirou um deles. Né? E aí o Marcelo Fernandes não trocou, né? Não mexeu. No segundo tempo, ele tira o Léo Oliveira, que não estava mal no jogo, mas o Léo Oliveira tinha cartão. E ele coloca o Gustavo Teles. O Gustavo Teles com o Rodrigo Souza, porque é o seguinte, o que tem em um, falta no outro. Então eles se completam, entendeu? É uma dupla de volantes. O Gustavo Teles entrou primeiro com fôlego, porque é menino, né?
consegue fazer, o pessoal paga pau pro Dudu, né? Ah, o Dudu consegue fazer aquele, como é que é? Box to box. O Gustavo Teles faz. Ele consegue sair da zaga, da defesa e levar a bola pro campo de ataque. Aí deu certo. Por quê? Porque Léo Oliveira e Rodrigo Souza, eles são bons no passe? Sim, mas são lentos, né? Eles são altos? Sim, mas são lentos. E aí entrou o Gustavo Teles, que faz uma marcação boa por baixo, tem rapidez, e o Rodrigo Souza, cara, plantado. O Rodrigo Souza, ele tem uma definição de espaço, né, que eu não acredito que o Valentim não usava o Rodrigo Souza, cara. Eu não acredito. Acho que deu uma bugada, né, na cabeça do Valentim, e o Valentim esqueceu que o Rodrigo Souza era jogador da Ponte. E aí o Rodrigo Souza entrou nesse time da Ponte, para mim titular, não pode mais sair do time. E aí quando o Marcelo Fernandes faz a troca e coloca o Gustavo Teles no jogo, eu acho que aí o treinador do CSA, ele buga. Porque qual é a primeira alteração que ele faz no intervalo? Ele coloca o Brian. Ele coloca o Brian e tira o... Ele tirou o Silas, né? Não. Ele tirou o Guilherme Cachoeira. E o Cachoeira que saiu machucado, né, no intervalo. Ele tirou o Guilherme Cachoeira. Foi a primeira alteração que ele fez. E aí eu acho que ele erra. Por quê? Eu acho que ele poderia ter continuado com 3 atacantes. E ele coloca o Brian, que era um homem mais de armação. E aí a Ponte voltou a ter domínio do meio campo de novo. E aí no contragolpe, né, uma jogadaça, do Luiz Felipe. Ele toca pro Toró, o Toró ganha do zagueiro da equipe do CSA, o zagueiro não quis fazer o pênalti para não ser expulso e a Ponte faz o primeiro gol. Daí a Ponte teve boas jogadas, teve bons ataques e no segundo tempo a Ponte mereceu a vitória. Marcelo, se no primeiro tempo o CSA perdeu de ganhar o jogo, no segundo tempo ele perdeu o jogo literalmente, até pelas escolhas do seu treinador. E vou repetir aqui, a zaga do CSA consegue ser pior que a zaga da Ponte. Muito bem. O CSA se complica no campeonato, não só para classificação, como também com possibilidade até de rebaixamento para a Série D, depois de ser eliminado na Copa do Nordeste. Eu acho muito difícil ele cair. Também acho. Mas coloca a barba de molho aí. Né? Eu não acho muito difícil. Eu acho. Eu acho difícil. Muito difícil ele se classificar. No atual momento é muito difícil ele se classificar. Porque para ele cair, Marcelo, precisa primeiro da Itabaiana vencer o seu jogo. O que já não é uma coisa muito fácil. Então, mas peraí, vamos lá. O CSA vai pegar o Brusque. Vamos contar o seguinte: o Brusque vai jogar em casa e o Brusque, se vencer, está classificado para a próxima fase. O Brusque matematicamente não está classificado. Não, então ele precisa vencer ou empatar. Se o CSA ganhar do Brusque, ele passa o Brusque? Ele vai ficar com 22, 25, 7 vitórias, o CSA tem 5. Não. O único time que o Brusque passa é o Ituano, cara. O único time hoje no G8. Não, tá, o CSA passa, né? É que o CSA passa é o Brusque. É o Ituano. O Brusque tem 25. Então, independente disso, para o CSA se classificar, o Brusque também teria que se classificar. Isso, vai. Certo? Não, não sei se... o Brusque teria que se classificar, porque o CSA, mesmo ele ganhando, com 25 pontos, não é certeza que vai se classificar. Não, então. Porque tem os outros resultados. Mas eu vou falar aqui nem de classificação, vou falar de rebaixamento. O Anápolis tem 20 pontos, é o primeiro time fora da zona, tá? Então vamos lá. O Anápolis, ele vai jogar... Não, mas tem que contar com o Itabaiana, que tá com 19, pô. Então, o Itabaiana, eu já falei do Itabaiana, mas repito aqui, o adversário do Itabaiana. Vai pegar o ABC. É briga na parte de baixo. Então, se o ABC vencer, o ABC, ele passa... Ele não passa o CSA. É que aqui tá errado, tá? O CSA tem 22, eu saio do placar ao vivo e vou para esse outro site, e esse outro site aqui tá me quebrando. Mas o CSA tem 22 pontos. Se o ABC vencer, ele vai a 21, né? Ele passa o Itabaiana. Deixa o Itabaiana rebaixado. Mas se o Itabaiana vencer, o ABC estará rebaixado, mas o Itabaiana iria a 22. Então vamos lá. O Itabaiana vencendo lá na Arena das Dunas. Ele vai a 22. O CSA tem 22. Só que o Itabaiana, ele teria mais vitórias do que o CSA, contando com o CSA perdendo, tá? Então ele passaria o CSA cairia uma posição. O Ipiranga, ele tem 6 vitórias. Ele já está na frente do CSA.
que tem 5 vitórias. Então o Ipiranga já está na frente. Mesmo perdendo o seu jogo, o Ipiranga vai se manter na frente do CSA. Então vamos até tirar o Ipiranga dessa conta. Aí tem o Maringá. O Maringá, sim, tem 22 pontos, está atrás do CSA. Por quê? Porque ele tem 4 vitórias, o CSA tem 5. O Maringá vai jogar contra o Caxias, que é o primeiro colocado do campeonato, não perde essa posição mais, né? E o Maringá vai jogar em casa contra o Caxias. Teve um monte de jogador expulso e tal, mas o Maringá também, dependendo da situação, pode se classificar para luta ainda por uma classificação. Então o Maringá ele joga para tentar uma classificação, porque ele tem 22, se o Ituano perder, ele iria a 25, o Ituano ficaria atrás dele. É claro que aí vai depender de outros resultados, mas o Maringá ele precisa vencer e hoje ele está atrás do CSA. E se ele vencer ou empatar e o CSA perder, ele já passa o CSA. Ele já passa o CSA. E aí, do Anápolis que vai pegar o Botafogo da Paraíba. O Anápolis, ele tem 20 pontos. Vencendo, ele vai a 23. E o Botafogo já tem 23. Já está na frente do CSA. Tá. O único jogo aí que, entre aspas, não vale nada é o jogo da Ponte contra o Londrina. Entre aspas, tá? É o único jogo que não vale nada. Porque por exemplo, se a Ponte perder, ela vai para a terceira. O Londrina, se vencer, ele vai continuar na 4ª posição. Tá, então, mas é o único jogo que não vale, entre aspas, nada. Né? Náutico e Ituano. Pro Náutico, talvez não vale nada. Né? Vale a colocação, mas pro Ituano vale. Então, quer dizer, é um jogo que vale pro Ituano a classificação. Né? Ponte Preta e Londrina, eu disse aqui. Os dois estão resolvidos. Confiança e Retrô. Não vale nada pro Retrô. Mas o Confiança ainda briga por uma vaga no G8. Sim. Né? Então, se o Confiança vencer, ele vai a 26. Vai a 26. E aí os outros que se virem, né? Tombense e Guarani. O Tombense já está eliminado, mas o Guarani precisa de alguma coisinha. O Guarani precisa matematicamente de 1 ponto. Por exemplo, se o Confiança... Por isso que eu falo para você, a situação do CSA é complicada, porque se o Confiança vencer o Retrô, o Confiança vai a 26 e... Não, mas aí é classificação, né? Não, então, o Confiança vai a 26, o CSA não chega mais. Chega. Não, o CSA é que nem você falou. O problema do CSA agora é rebaixamento. É rebaixamento. Então, Confiança e Retrô, vale alguma coisa. O Retrô já está rebaixado, mas o Confiança, se vencer, vai brigar ali por uma vaga entre os 8. Tombense e Guarani. O Guarani precisa pelo menos empatar para não depender de ninguém. Né? Matematicamente, o empate ele classifica. Anapolina e Botafogo da Paraíba. Vale para os dois. Para o Anapolina e para o Botafogo. O Botafogo, ele depende da vitória para torcer por resultados combinados para não cair. E a Anapolina a mesma coisa. Ele precisa vencer o jogo para não ser rebaixado. O Botafogo da Paraíba não cai, né? Não, mas para subir. É para subir. Para subir, para ficar lá entre os 8. Sim. Né? Tem chance de ficar entre os 8. O Botafogo não tem mais chance de... Quem tá com 23 não tem mais problema com o rebaixamento. Não. Né? Maringá e Caxias. Não vale nada pro Caxias. Mas vale muito pro Maringá. Ipiranga e Figueirense. Não vale nada pra ninguém? Vale pros dois. Vale pros o dois. O Figueirense ainda briga por classificação. E o Ipiranga contra o rebaixamento, filho. Pois é. É que tem 6 vitórias, né? Ele tem 22 pontos, 6 vitórias. Se o Itabaiana vence, vai a 22. Vai ficar com 6 vitórias também. Então. Vai ficar com 6 vitórias. Ipiranga... Ele tem menos 5 de saldo e o Itabaiana tem menos 5 de saldo. Então ele precisa de pelo menos um pontinho aí. Não pode perder. Não pode perder. Para não ficar ameaçado pelo rebaixamento. Se vencer, pode ter possibilidade de estar lá no G8. E o Figueirense, ainda dependendo de resultado, pode estar no G8. O Figueirense não tem mais problema com o rebaixamento no final da rodada, né? O Hélio Cizenando, hein? Rapaz, que ano pro Hélio Cizenando. O problema do CSA é que o Brusque ainda precisa de pontos, cara. O Brusque, 1 ponto, eu acho que não é suficiente o empate. Porque o Brusque vai a 26. Né? Né? Ele pode ser ultrapassado por outras equipes aqui, ó. Né? E aí o último jogo que faltou aqui foi... Desce lá, Marcelo, por favor. Desce. O último jogo tem 7 vitórias. O último jogo que faltou foi Floresta o jogo do São Bernardo. Floresta e São Bernardo. Vale para os dois. Vale. Quer dizer, para o São Bernardo não, porque o São Bernardo já está classificado. Mas para o Floresta, baixa mais para o Floresta vale. Vale. Baixa mais um pouco lá só para ver o último. ABC e Itabaiana. Vale para os dois, cara. Aqui, quem ganhar provavelmente não vai ser rebaixado. Gente, última rodada que vai ser sufoco, hein? E vale só Ponte Preta e Londrina, que entre aspas, tá? Mas bem entre aspas mesmo, não tem muito sentido, né? A Ponte precisa vencer para garantir a 2ª colocação. Se perder, fica na 3ª colocação. Se empatar, pode ficar na 3ª colocação. Mas ela não muda o grupo que ela vai ficar, né?
E o Guarani, para o Guarani ficar em 8º, ele precisa perder o jogo. Ele precisa perder o jogo, que aí haverá uma possibilidade do Guarani ficar em 8º. Por exemplo, ele perdendo o jogo para o Tombense, se o Confiança vencer, o Confiança passa o Guarani. Se o Botafogo da Paraíba vencer, passa o Guarani. Se o Ituano vencer, passa o Guarani. Mas aí o Guarani teria que perder o jogo para Tombense, gente. Vamos combinar, né? Não vai acontecer. Quer dizer, no futebol a gente pode esperar tudo, né? Mas pra mim o Guarani já tá classificado e ponto final. Marcelo, o Guarani tá classificado em 6º lugar e vai pegar a Ponte Preta. E a Ponte fica em 2º ou em 3º. Não tem jeito. Já podemos garantir, mesmo que o Guarani fique em 7º, Marcelo. Tem e essa a Ponte, também. O pior cenário, Guarani em 7º, Ponte em 3º. Eles vão se enfrentar. Só muda o dia do jogo, tá? E aí vai mudar o dia do jogo, não será mais na 2ª e na 5ª rodada, né? Será na 1ª e na 4ª rodada. Na primeira e na 4ª rodada. Deixa eu ver. Não é na 1ª e na 4ª rodada, porque o primeiro pega o 7º. O segundo pega o 7º. O terceiro pega o 6º. Então a Ponte Preta, ela pegaria... Não, o terceiro não pega o 6º, porque nesse momento... não, é isso. O segundo pega o 6º, verdade. Se a Ponte perder, aí muda a rodada. Aí muda só... Não, então... Assim, é claro que tem que esperar a última rodada, né? Mas a Ponte Preta, ou o segundo, ou o terceiro, perdendo ou ganhando... E o Guarani, no mínimo, classifica em 8º, mas tem que acontecer muita coisa ruim aí pro Guarani nos classificar. Se o Guarani perder, ele arrisca ficar de fora, Carlos. Ele arrisca ficar de fora. Mas mesmo assim, não precisa de resultados combinados. Porque aí tem, por exemplo, aí tem o Brusque, que tem 25, o Ituano 24, estão entre os 8. Só que aí o Floresta tem 24, né? Então o Floresta poderia tomar a Confiança pode passar o Guarani. Confiança passa o Guarani se vencer, o Guarani perder. Porque o Confiança estava na frente do Guarani nessa rodada. Verdade, pelo saldo de gols aí no caso, né? O Guarani tem 0 de saldo. Se o Guarani perder, por exemplo, de 1-0 e o Confiança ganhar de 1-0, vai ficar tudo igual, né? E aí, número de vitórias estão igual, aí, enfim, mas o Confiança provavelmente pode passar o Guarani. Mas é muito difícil o Guarani ficar de fora da próxima fase e é muito difícil também na próxima fase não ter derby, Ponte Preta e Guarani. É isso. Vamos para o Melhor em Campo, Corsato? Melhor em Campo, então. Pode soltar a vinheta aí, Bolacha, do Melhor em Campo, e vamos, o Carlos vai falar aí da nossa audiência. Solta aí, Bolacha! Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo. Vamos lá então, Corsato. Eu tinha várias mensagens aqui, mas eu acabei perdendo as mensagens. Mas, por sorte, por quê? Eu anotei os votos, porque eu saí do chat e aí ele volta. Quer ver? A primeira mensagem que eu tenho aqui no meu chat é do... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Carlos Lemos Matozinho. Os únicos jogadores que não foram bem: Sérgio Rafael, Léo Oliveira, fraquíssimos. Mas eu peguei aqui alguns votos, então vamos lá. Pro Diogo Silva, Renata Dalgalo, Wilson Correia, Roberto Santos, Gorila Raiz, Roberto Zappens, o Nivaldo Rodrigues, Carlos Lemos Matozinho, Amélia Reste, Abimael Costa, Alexandre Cristiano e o Edson Cláudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos pro Diogo Silva. Rodrigo Souza, Paulo César e Frank Francisco. Grande Frank Francisco, um abraço. 2 votos para o Rodrigo Souza. E o Toró foi votado aqui pelo Jacir Ferreira. E aí agora as mensagens que eu não perdi. Vou colocar no ar aqui. Matozinho, os únicos jogadores que não foram bem: Sérgio Rafael e Léo Oliveira, fraquíssimos. Neuri Menezes, Léo Oliveira jogou bem no primeiro tempo. Roberto César Santos, a Macaca venceu o Náutico, vamos lembrar disso também. Gustavo Coelho, pessoal, vamos lembrar que o Brusque sempre tem dificuldade para Ponte, principalmente naquele gramado lá. Alexandre Cristiano, você perguntou do jogo do Guarani com o Brusque. O Guarani perdeu de 1-0 lá pro Brusque, tá? Alexandre Cristiano, belo jogo da Macaca, que surpresa agradável, molecada boa, olho neles. O Sidney Dias da Silva, e Berlim vai deixar 2 rebaixamentos de lembrança. Gustavo Coelho, bota o fé na nossa Macaca. Abimael Costa, Brusque ganhou do Guarani 1-0 em Brusque. O Sidney Dias, sempre Ponte Preta. Roberto César Santos, eu avisei, tinha que demitir o retranqueiro, jamais colocar o jogador da base em campo. Matozinho, Matheus vai ser um baita jogador, marca aí. Neuri Menezes, melhor em campo, Diogo.
Neuri? Tem um voto dele ali, acho já. Não tem. Não tem? Então não, tá. eu dei uma olhada aqui. Então vai. Neuri Porque Menezes. eu percebi porque foi ele que falou do Rodrigo Souza, né? Isso. Então, melhor em campo pro Neuri e o Diogo também. O José Marcos, vamos ficar de olho no Botafogo da Paraíba, hein? Edson Cláudio, melhor em campo, o Diego. Acho que ele tá falando Diogo, né? Porque eu já tenho o voto dele aqui. Edson Cláudio. Tá aqui, já tinha votado. Tá computado. Akira Miyamoto, melhor em campo, Diogo. Esse não tinha colocado, não. Então vamos colocar Akira. Sua Isso. letra também é horrível, hein, Carlos? Pelo amor de Deus, hein? O Matozinho, faltando o Miguel driblador, jogou bem. E depois sumiu. Eu não entendi porque que não foi nem pro banco mais. Não. Edson Cláudio, aí ele corrigiu aqui. Diogo. Frank Francisco, Rodrigo Souza, melhor em campo. Já tem o voto dele aqui. Se deixar ele chegar, vai ser campeão. José Marcos está falando do Botafogo da Paraíba. Gustavo Coelho, Diogo Silva só não tinha feito gol nesse campeonato. Até hoje, voto nele. Então, Gustavo Coelho. Não tá aqui o voto dele, não. Não. Acho aí, que já ganhou, né? O voto já. O Abimael Costa já tá o voto dele aí. Já. Né? Votou no Diogo, Silvio Seico. Será que a Ponte. Será que pode rolar num grupo da morte? Náutico, Ponte, São Bernardo e Guarani? O São Bernardo não perde mais a quinta colocação, então não. Náutico, São Bernardo Ponte... estará em outro. São Bernardo não. Obrigatoriamente estará no grupo do Caxias. E a Ponte não vai cair no grupo do São Bernardo. Caxias e São Bernardo estão no mesmo grupo. Isso. Náutico e Ponte Preta, isso eu já posso garantir, estarão no mesmo grupo. Isso, verdade. Então, Caxias e São Bernardo num grupo, Náutico e Ponte Preta no outro grupo. Restando apenas os outros. 4 para confirmar aí. Mas é isso, a Ponte estará no grupo do Náutico e o Caxias estará no grupo do São Bernardo, tá? Alexandre Cristiano, melhor em campo, Diogo Silva. Esse eu não marquei não, viu? Não. Alexandre Cristiano. Então vai lá. Aí vem uma propaganda aqui. Agora eu vou pular a propaganda. Essa propaganda não é nossa, viu, gente? Essa propaganda não é nossa, que não. pena, né? Vamos falar de Ponte Preta, Carlos Lemos Matozinho. É que nós estamos falando do grupo que a Ponte Preta vai cair, né, Matozinho? Claro. Gustavo Coelho, valeu, pessoal. Na próxima fase vai ter VAR, hein? Diz aqui o Nilson Paulino. Chandra Pepe. Os caras queriam VAR na última rodada, mas não virou, não. Chandra Pepe, gostei desse Matheus, 18 anos. Lembra muito o Alisson. Meia baixa, tem que ser mais utilizado. O Fábio Almeida, vai ter VAR. Ainda bem que saíram Maguinho, Emerson Santos, só falta sair o Sérgio Rafael, fraquíssimo e péssimo. Vem desde o Paulista entregando. Pessoal, uma pergunta, o Gustavo Coelho, vai ter VAR? Sim. Pergunta do Curioso. Marcelo Corsato está de peruca? Não, velho. Quem usava peruca era eu. É o cabelo. Mas tô pensando em colocar, viu? Uma prótese agora baixinha. Ficou bom, pô. Tô pensando em O do colocar Marcelo uma ficou prótese. melhor que o meu, né? Ó, o Marcelo Fernandes chegou, hein? Áudio do Marcelo Ó, Fernandes. Mas hein? o do Marcelo ficou melhor que o meu. Pô, gastamos uma grana, velho. Você vem falar que é peruca. Não, né? Tô pensando em Deixa eu ver colocar aqui. aí, se tiver uma Cleia empresa de Lino, prótese bela querendo transmissão. patrocinar. Thiago Barba, melhor homem em campo, o time inteiro, imagina trabalhar sem receber. Batata Ponte Preta, Diogo Silva e mais jogador da base. É só um voto só, Batata, me ajuda aí, produção. Não, vamos colocar Diogo Silva, vamos colocar Diogo o voto Silva, dele. Baita goleiro, melhor em campo sem dúvida, já tinha aqui o seu voto, Roberto Santos. Roberto Já Santos tinha o não, voto tinha o dele Zap. Ah, tem Tem tá também, certo. já coloquei O lá no Batata eu começo. coloquei Diogo Silva, tá, Batata? Tamo junto. Corsato, pode mandar um abraço pro Martim, meu filho, torcedor da Macaca, Martim Coelho. Claro, se é torcedor da Ponte, eu mando abraço. Quem pediu pra mandar um abraço? O Gustavo Coelho. O pai do Martim? Isso. Tá. Roberto César Santos, fala pra onde esse Dudu vai que eu levo pro aeroporto. Atlético de Goiás. Atlético de Goiás. Osmar Dangar, meu voto no Luiz Felipe. Não tinha nenhum voto no Luiz Felipe, viu? Não? Não. Jogou bem de novo, hein? Jogou. Tem que ser titular, não pode sair do time. Que faz, hein? E a Ponte deve perder o Serginho, tá? Se bem que o Serginho, a Ponte que vai devolver, viu? Me parece que o Serginho, a Ponte que vai devolver, tá? Uns negócios que eu não entendo, cara. O Marcelo Fernandes vai falar com a gente daqui a pouco, vai dar na entrevista coletiva. Ele falou que o Serginho ia ser importante, que ele conhecia o Serginho. Mas aí e tal. não vem dele. Deixa eu mandar um abraço pro Felipe Silva. Se eu não mandar um abraço pra ele aqui, ele é bugrino, óbvio, né? Tá com a gente aqui. Obrigado, Felipe. Mas de falta de pagamento, vocês manjam bem, né? Até o estádio vocês venderam para pagar as contas. Então tá tudo certo. 10 da noite, mais 12 minutos. Acabou os votos aqui, viu, Marcelo? Tem que falar a verdade às vezes. Então né? vota no seu melhor em campo, vai. Melhor em campo, Diogo Silva, né? Diogo Silva? Isso. Tá, não tem como ir contra, né? Porque eu ia votar no Toró.
eu ia votar no Toró pelo gol, porque o gol foi bonito, você hein? pode votar em quem você quiser, pô. O gol do Toró foi bonito. Ele jogou bem, cara. Jogou melhor até que o Bruno Lopes hoje. O Bruno Lopes marcou mais do que o Toró, né? Porque teve dado um momento do jogo que o Toró era o único atacante da Ponte. Mas o Toró recebe o passe, que foi do menino, né? Foi do menino. Foi do Matheus. Foi do Matheus. Um passe, uma jogada lá, Elvis, né? Ainda tem o Caio Ganga, né? Que fez com que, por exemplo, o Gustavo 25 fosse rescindido o contrato. Mas não entrou no jogo hoje, o Caio Mas Ganga. tá no banco de reserva. Sim, né? Sim. E o Miguel, que não entrou mais, fez um bom jogo lá Miguel contra o tava no Caxias. banco hoje? Não tava. Miguel nem no banco não tava no banco. Aí ele colocou Tava João o Pedrinho Gabriel, no banco. Colocou o João Gabriel. O Pedrinho tem que ir, cara. O Pedrinho é da base, tem que ir. O Pedrinho, estranho que perdeu espaço, parecia que tava mais na frente que todos, né? Tanto que no Campeonato Paulista ia no banco. Mas, cara, não tem como, né? O cara defende, ainda vai e faz gol, pô. Diogo Silva. O Felipe Silva. Ô, Felipe, obrigado. Eu que agradeço. O Gustavo Coelho, ele adorou 6 aninhos. Oh, que bacana, velho. Valeu. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Gustavo. Valeu todo mundo que participou aí. Agradeço todo mundo que mandou mensagem. Fábio Almeida, Gustavo, Carlos Lemos Matozinho, Xander APP, o Felipe Silva, o Gustavo Coelho, o Roberto César Santos. Valeu todo mundo que mandou mensagem. Então, meu voto no Diogo Silva. Meu e também. você também? Isso. Você criticou meu voto e votou nele? Não critiquei. Ah, não? Não critiquei. Não. Mas teve outros bons nomes. O Toró jogou bem. O Luiz Felipe jogou bem. Rodrigo Souza jogou bem. Rodrigo Souza bem. O Wanderson bem de novo. Ó, cara, se tem um jogador que eu tenho medo que a Ponte perca, é o Wanderson, cara. Porque, ó, uma penca de zagueiro ruim que a gente tem. O Wanderson é muito bom. Tem que começar zagueiro. a olhar para os zagueiros da base, cara. Tem que pôr o Diego Leão pra jogar. Porque, cara, quando sai, pode pegar depois depois o começo da live, que eu avisei. O Flamengo tá enfiando 6 no Vitória, cara. 6 pro Flamengo. 7 agora, minha nossa. Que golaço que o 7 Pedro pro fez, Flamengo, 0 pro Vitória. Fábio Carilli, acho que... Se a Ponte subir... Depois dessa... Ó, se Ponte e Guarani subirem, o ano que vem provavelmente vamos catar Juventude, Vitória, né? O Santos, eu não acredito que o Santos vá cair, Ponte e Guarani podia dar uma moralzinha, né, pro futebol de Campinas, né? E voltar, né? E subir de novo pra Série A, né? Pra Série B, né? Pra Série A depois. Mas pra Série B, né, cara? E, assim, a minha final do sonho seria Ponte Preta e Guarani na Série C, cara. Mas não vai dar, né? Vamos ouvir o Marcelo Fernandes? Ah, já tem o Marcelo Fernandes, você falou, né? Você falou. Não, tem a vinheta antes, tem que fechar. Vamos fechar aqui o quadro. Mas é isso, daqui a pouco a gente fala mais aí das anuâncias da Série C. Portanto, Diogo Silva, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem. Vamos lá então, 10 da noite, mais 16 minutos. Pode já chamar o Marcelo Fernandes, meu querido Bolacha. Marcelo Fernandes, treinador da Ponte. Ele assume a Ponte Preta depois do derby, né? Sim. Ele assume a Ponte Preta depois do derby. Não. Ele assume a Ponte depois da derrota da Ponte. A Ponte jogou fora de casa. Ele assumiu a Ponte no jogo contra o Itabaiana. Não, porque no derby era o Valentim. Sim, ainda. O Valentim depois fez mais então, jogo. Peraí, deixa eu ver aqui. Na 16ª rodada. Isso. 16ª rodada, o Valentim, a Ponte perdeu pro Botafogo da Paraíba. Isso. Então, ele assume depois foi o último jogo do Valentim. Isso. Aí o Valentim vai pro América. Então são dois jogos, 2 vitórias. Ele estreia contra o Itabaiana, 1-0, e hoje vence fora de casa a equipe do CSA. E se você pegar o aproveitamento do Marcelo Fernandes como técnico, você vai ver... Não, 100% na Ponte, mas o Marcelo Fernandes tem 56% de aproveitamento no Guarani. Antes desse jogo aqui, o Guarani tinha 6 vitórias. 4 vitórias eram com o Marcelo Fernandes. E eles trocam pelo Matheus Costa, que estava no Ipiranga, né? Aí o Ipiranga... Que também tinha bom aproveitamento. O Ipiranga cai de produção no campeonato e dos 12 pontos que o Matheus Costa disputa, ele ganha 10. Então, dá para dizer que nesse momento... a troca para Ponte Preta foi legal e para o Guarani também foi legal. Mas o Guarani troca um técnico... Pro Guarani foi excelente. Excelente. Só que o Guarani trocou um técnico que tinha um aproveitamento muito bom. Muito bom. Que era aproveitamento de G8. De G8. G8. Né? E aí, se você pega esses 2 jogos do Marcelo Fernandes, então, aumenta ainda mais o aproveitamento dele. Eu só vou ver depois para ver se o aproveitamento dele não é melhor do que o do Matheus Costa.
Preciso ver se não é melhor que o do Matheus Costa. Não é, pô, porque o Matheus Costa em 4 jogos ele faz 10 pontos, pô. Não, Marcelo, não tô falando. Ah, você fala no geral. Não, na ponte é melhor. Ele tem 100% e o Matheus Costa não tem mais 100%. Hoje, o aproveitamento de porcentagem é melhor. Não, mas fala no Guarani. Ah, não, no Guarani não. Nesse momento não. No Guarani não, pô. Não. O cara tá com quase 80%. Não, então, o Marcelo Fernandes no Guarani, mais de 80%. Ele fez 8 jogos. Ele esteve em 8 rodadas. Ele teve 4 vitórias. E o aproveitamento dele no Guarani de 56%, hoje no momento o Londrina é o quinto, tem 55%, o quarto tem 55% de aproveitamento. Pois é. Né? A Ponte Preta na segunda colocação tem 61% de aproveitamento. O Caxias é o primeiro, 68%. Caxias que tá voando. Gente, campanha de técnico entre 55% e 60% é campanha top. Vamos lá então, a gente tem que colocar a palavra do treinador vencedor da rodada. Lembrando que no jogo, nenhum jogador da Ponte Preta falou com a TV, tá? E eu não vi nenhum jogador do CSA também falando com a TV. Só que para as rádios, o Toró no intervalo falou que eu vi. Para as rádios, um monte de gente falou. Para concessionária assim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, estreando com o pé direito, vitória dos 2 times de Campinas. A Casa do Perfurador estreando aqui na nossa transmissão e placar ao vivo Futebol Interior. Solta a sonora do professor vencedor da noite, Bolacha. Realmente foi uma partida muito difícil, né? Perdemos um atleta com 20 ou 22 minutos do primeiro tempo. E tivemos uma proposta de jogo para liberar nossos alas, porque sabíamos que eles eram muito fortes nas laterais. E procuramos dificultar esse aspecto deles, né? Colocando 3 homens fortes por dentro e tendo a saída do Pacheco e do próprio Arthur nas laterais. E fomos surpreendidos com essa expulsão, tivemos que mudar todo o panorama do jogo. Mas o mais importante também que eu quero deixar bem claro, é o que esses atletas estão fazendo com a camisa da Ponte Preta, né? Muito orgulho de estar num clube como a Ponte Preta, muito orgulho de estar num grupo de atletas como eu estou vendo dia a dia, com todos os problemas que existem, que estão tentando ser solucionados, está tendo uma correria muito grande para solucionar tudo isso, porque estão vendo, eu estou muito orgulhoso dos atletas e eu tenho que enfatizar isso, pelo que eles fizeram no jogo, eu toquei vários de posição, pois uns cansaram, acabei com o Luiz de centroavante que não tinha mais troca e estava muito mal de cãibra, né? Mas temos que enfatizar isso. Esses atletas são fenomenais. É um jogo difícil aqui contra o CSA. A chance que eles tinham de buscar a classificação e nós conseguimos uma grande vitória. Parabéns também à torcida que esteve aqui, nos apoiou e seguimos pezinho no chão, trabalhando muito. Tem muita coisa pela frente ainda. Não tenho nem o que falar. Eu fui surpreendido positivamente com esses meninos que subiram para o profissional com muita qualidade e capacidade. Jogadores novos, mas que não tem nenhum tipo de receio em jogar, não tem medo, isso me deixou muito feliz. Eu venho desse modelo, né, no Santos, e eu acho que é uma coisa que é a salvação do futebol, né? Um clube como a Ponte Preta, que revela tantos atletas, que tem um departamento amador muito bem feito, que eu conheci, com alojamentos muito positivos, pessoas muito capacitadas no setor, e essa molecada está pedindo passagem, eu não tenho receio nenhum de colocar. São jogadores que estão treinando muito bem e é o ativo do clube. Acho que o clube precisa muito disso. Lógico que eu fiquei até receoso hoje no jogo por ter perdido o jogador, mas eu também não podia deixar em campo o Léo, porque já estava com amarelo e a gente procurou sanar os problemas da melhor forma possível. Um grupo de atletas, não tem ninguém titular na equipe. O ator principal nessa história toda é a Ponte Preta e quem tiver melhor vai jogar. Estou muito feliz com o que esses meninos estão entregando, muito feliz com o grupo de todo está entregando. E a gente vai por mais, devagarzinho, mas chegaremos lá. O que eu posso falar sobre isso é que eu postei até nas minhas redes. A Ponte Preta ela é formada por grupo de homens, além de atletas excepcionais e profissionais, grupo de homens. A dificuldade ela existe, ela é bem clara, sabe? A Ponte Preta reconhece isso. A diretoria está fazendo um esforço muito grande para acertar tudo isso. Está correndo atrás, a gente tem certeza que isso vai ser solucionado. E mais importante para essas pessoas que estão de fora, tentando solucionar os problemas, é ver o que esses jogadores estão fazendo com a camisa da Ponte Preta. Então acho que eu quero que todos acreditem, pois aqui a camisa da Ponte Preta está sendo muito honrada por esses atletas. Porque não é qualquer um que faz uma partida dessa, com tudo isso que nos cerca fora do gramado. Mas eu volto a dizer, podem acreditar, porque tem grupos de homens, grupos de profissionais altamente comprometidos com a camisa da Ponte Preta. Eu estou muito orgulhoso por isso.
Tá aí a palavra do técnico Marcelo Fernandes depois da vitória da Ponte pelo placar de 2-1 para cima do CSA. E tem também, Marcelo, o melhor em campo, o Diogo Silva também falou. Temos sonora do Diogo Silva, daqui a pouco o Bolacha vai colocar aí. Viu, Bolacha? Não se preocupa com arte, não. Pode soltar aí a palavra do Diogo Silva a hora que você quiser. Pode ser. Mas é isso, o Marcelo Fernandes falando também do aproveitamento dos jogadores. É claro, né, que com esse monte de jogador que saiu, uma hora ou outra ele tem que chamar os caras da base. Mas ele não tem medo de colocar os caras da base. Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar no trabalho do Marcelo. Por exemplo, o Gustavo Telles. Já é a segunda vez que o Gustavo Telles entra. E assim, não é negócio de 10 minutos, não. Entra tendo um tempo inteiro para jogar. Mas também se ele tiver medo de colocar o menino da base, vai jogar quem? Não tem quase ninguém para jogar. Hoje, do banco de reservas, Hoje quem não era da base? Léo Kovic não é base, joga no meio campo. Ó, ele tinha Diego Tavares, que não é da base, e colocou o Léo Kovic o Kevin. e o Kevin. Só esses três. Porque os outros, até o Pedro Rocha é da base. Que saiu, voltou, saiu, voltou. Pedro Rocha. Mas Caio. O Caio base, Matheus base, João Gabriel base, Gustavo Telles base e o Pedrinho base. Então ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores, 5 eram da base. Ele pode fazer 5 alterações. Então, necessariamente, ele ia ter que colocar pelo menos um da base se ele usa 5 alterações. Mas não foi isso que ele fez, ele colocou mais que um. Ele colocou o João Gabriel, o Matheus e o Gustavo. Então ele colocou coloca que não são da base da Ponte, o Diego Tavares e também o Kevin. E aí o Léo Kovic, por exemplo, não entrou. Não entrou, porque é lateral também, né? Mas é jogador que pode jogar no meio. E com o Valentim, ele invariavelmente entrava numa segunda linha. Lembrando que hoje a Ponte não teve Dudu, não teve Elvis e não teve Gé. São 3 jogadores que não são da base da Ponte. Só que um deles deve ir embora, que é o Dudu. Eu espero que isso aconteça, né? E o Emerson Santos também, que não era da base da Ponte, também não foi pro jogo hoje, mas esse não joga mais pela Ponte Preta. Então, se ele não usar a base, vai ficar ruim para ele, que ele não vai conseguir nem o número de jogadores suficientes no banco de reservas. Sem contar que o Serginho deve ser devolvido. Tem o Serginho também, Santos, né? O Lucas Cândido tá contundido. Tá contundido, né? Que é jogador de meio campo. Mas assim, ele não tem medo. Eu tô falando aqui do Gustavo Telles, cara. Ele tava com o Gustavo Telles no banco, ele colocou contra o Itabaiana e colocou hoje. Contra o Itabaiana, o Gustavo Telles entra no comecinho no segundo tempo. Se não for no intervalo. Eu não estava na transmissão, não lembro bem se foi no intervalo que ele fez a troca, mas ele joga boa parte do segundo tempo. Né? Então ele não tem medo de colocar os meninos da base. E no primeiro tempo, o jogo da Ponte foi muito ruim. Mas no segundo tempo, o jogo da Ponte foi bem melhor. Temos aí o Diogo já? Temos. Já temos o Diogo. Então vamos colocar aqui a palavra do melhor em campo. Diogo Silva. Goleiro da Ponte que fez gol, cobrou pênalti, a Ponte venceu 2-1. Diogo Silva foi para a rede. Vamos ouvir o Diogo Silva, goleiro da Ponte. Eu venho treinando desde o início do ano, desde quando eu cheguei na Ponte Preta, porque, como você falou, eu tenho já na carreira alguns gols. E hoje o professor colocou o Bruno e o Toró. E caso eles não tivessem, quem se sentisse bem, fosse lá e batesse. E eu vi que os dois já não estavam na partida, e eu vi que era uma oportunidade de poder fazer o meu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. E graças a Deus o Senhor, mais uma vez, me abençoou e me honrou. Fomos felizes, fizemos o gol, e foi o gol aí que selou a nossa vitória. Não tem que levantar uma vírgula desse grupo, somente parabenizar e agradecer esse grupo, porque o que eles estão fazendo aí é acima da média. Valeu? Esse, o Diogo Silva. E sobre a comemoração, é um negócio que eu já vinha planejando e até brinquei com alguns amigos meus, que ia fazer essa comemoração como se estivesse aferindo a pressão, para ver se a pressão tá tudo boa, e graças a Deus tá tudo bem. Tá então, o Diogo Silva, ele que comemorou o gol, né? Ele que jogou no CSA, mas não teve conversa. CRB, não. Né? Não, o Diogo Silva? Ele era do CRB. Quem jogou no CSA foi o Wanderson. É verdade, o Wanderson que jogou no CSA, é verdade. Ele é do time adversário, né? Do arqui-rival do CSA. Exatamente. E ele
jogou bastante no Vasco também, né? Ele já tinha feito gol de pênalti? Já. Porque ele fala que treina, né? Ele falou que tem gols na carreira. Ah, é? Tem gols na carreira. E ele vinha treinando, aí o Toró e o Bruno Silva, que eram para bater o Bruno Lopes, né? O Bruno Lopes era para bater o pênalti, mas eles não estavam mais no campo, e aí ele foi lá e bateu e fez o gol. É isso, Diogo Silva foi eleito melhor em campo, e você ouviu aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso, Marcelo, a Ponte Preta venceu, vai para a segunda colocação, fica no mínimo em terceiro, então já dá para cravar aqui, Náutico e Ponte Preta num grupo, São Bernardo e Caxias no outro grupo. Muito bem, vamos para o intervalo, a gente vai voltar, tem ainda a ficha técnica do jogo, tem as notas do jogo, tem também o destaque final do Carlos, a gente vai falar mais com a nossa audiência. Comentário final, verdade, comentário final. Só para destacar que pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai sapecando Vitória por 7-0, líder do campeonato, 46 pontos. O segundo colocado, o Palmeiras, venceu também, hein? Jogando contra o Sport, a equipe do Palestra venceu por 3-0 o Sport. Série B do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo, o Avaí vai empatando com o Amazonas 0-0 e o Botafogo vai vencendo o Vila Nova, hein? Pelo placar de 2-0, Botafogo 2, Vila Nova 0, resultado que vai tirando o Botafogo nesse momento da zona do rebaixamento e vai colocando o Volta Redonda. Zona do rebaixamento, Volta Redonda 23, América 22, Amazonas 22, Paysandu 21. Os 4 primeiros, Goiás 44, Coritiba 43, Chapecoense 40. Que campanha, hein? E o Criciúma do Eduardo Batista? Cara, o Eduardo Batista tem que... e o Novo Horizontino demitiu o treinador, hein? O Humberto Loser? Isso, já tá no site futebolinterior.com.br. Novo Horizontino não ganha 5 jogos. Perdeu lá. Chegou a ser vice-líder do campeonato. Verdade, mas ainda tem 36 pontos, né? É pontuação de quarto colocado, que é o Criciúma, mas pelo número de vitórias, o Criciúma tá na frente, o Novo Horizontino tá atrás. O Novo Horizontino ainda pode, com certeza, chegar ao acesso. Avaí, muito disputado essa Série B. O Avaí com problemas de pagamento também de salário, né? Se o Avaí vence, ele vai a 36, ele entra na zona do acesso, porque ele teria 11 vitórias, né? Porque, não, ele tem 8 vitórias. Não, ele não entra, não. Ele fica com 36. 36, mas ficar com 9 vitórias, mas tem uma vitória a menos que o Criciúma. Ele vai à 5ª colocação, mas tá muito equilibrada. O Vila Nova que tá marcando toca, né? Porque se o Vila Nova vence o Botafogo, que tava na zona do rebaixamento, ele ia a 11 vitórias com 36 pontos. Aí ele entraria no G4. O Vila Nova chegou também a disputar a ponta na tabela, mas o Vila Nova também gosta, né? Gosta de fazer a torcida sofrer, né? Pela Copa Paulista, o Oeste perdeu para a Portuguesa Santista pelo placar de 1-0. A Portuguesa Santista contratou o Rafael Vaz, zagueiro que passou por um monte de clube, foi até uma certa oportunidade, interessou para a Ponte Preta. E o São Bento empatou com o São José pelo placar de 1-1. São Bento que eliminou o Guarani, né? Tomou a vaga do Guarani, né? Verdade. Muito bem, 10 da noite mais 31 minutos, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta dando sequência no nosso fim de jogo. Segura aí, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, é o fim de jogo. A Ponte Preta venceu fora de casa 2-1 a equipe do CSA pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Acompanhamos também a vitória do Guarani contra o Confiança pelo placar de 1-0. As duas equipes de Campinas estão praticamente no mesmo grupo na próxima fase, só a confirmar na última rodada. Se estava feio pro Vitória contra o Flamengo, agora tem um possível pênalti pro Flamengo, pode pintar 8-0 pro Flamengo lá no Maracanã. Vamos fazer o seguinte, Carlos, rapidinho para as notas do jogo, né? Para as notas do jogo você vai falar jogador por jogador da Ponte, eu vou gabaritá-los. Portanto, solta a vinheta, Bolacha. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, Marcelo, Vai. rapidinho aqui. Diogo Silva, goleiro. Hoje eu vou dar 10 para ele. Fez gol e defendeu. 10. 10. Muito bom. Vamos lá, primeiro com os 3 zagueiros. Wanderson. 8. Deu certo aqui. Sérgio Rafael. Ah, cara, o Sérgio Rafael a Ponte não perdeu, 5. Simon. Cara, foi expulso, mas a culpa não foi dele. Eu vou dar nota 6 pra ele. É isso que eu ia falar. A minha nota pro Simon vai ser maior que a do Sérgio Rafael. 6, é isso? 6. Porque ele foi expulso por culpa do Sérgio Rafael. Que ficou até o final do jogo. E deu certo, porque ele trocou o gol pela expulsão e a Ponte ganhou o jogo. Verdade. Pacheco. 6. Rodrigo Souza. Ah, jogou bem de novo, hein? E eu tinha uma preocupação danada com ele. O pênalti foi confirmado no Maracanã. 7 pro Rodrigo Souza, Carlos. Léo Oliveira. Léo Oliveira, até quando estava em campo no primeiro tempo, não achei que foi mal não, apesar de ter tomado cartão amarelo. Vou dar 6,5 para ele, Carlos. O Léo Oliveira tá suspenso. Não joga. No próximo jogo, não joga. Isso. Luiz Felipe. Luiz Felipe jogando bem, mas não como lateral direito, como um jogador de volante pro ataque, né? Chegando na área. Hoje ele foi o armador do time, tá? Armador do time. Cara, vou dar nota 7 pro Luiz Felipe, velho. Nota 7 pro Luiz Felipe. Arthur. O Arthur caiu um pouco de produção na Ponte Preta, tá? Mas nota 6 pro Arthur. Aliás, os dois laterais da Ponte Preta caíram de produção. O Bruno Henrique faz o 8º gol lá. Eu sei não, mas acho que vamos ter mais um técnico promovido no mercado de trabalho lá no Maracanã. O Vitória vai perdendo pro Flamengo 8-0. Só pra lembrar que o Arthur tomou cartão amarelo, né? Tá suspenso também, tá? Não joga o jogo contra a equipe do Londrina. São 3 desfalques. Simon, Léo Oliveira e Arthur. O Simon porque foi expulso, né? Toró. Toró. Primeiro gol.
Cara, se o Diogo Silva não bate o pênalti, eu ia votar no Toró como melhor em campo. A jogada dele, ele estava se esforçando, era o único atacante, porque o Bruno Lopes estava ajudando no campo de defesa. Então, para mim, Toró, nota 8, Carlos. 8 pro Toró. Olha, jogo de boas notas, hein? O pior da Ponte teve nota 5. Eu vivi para participar e ver isso. Bruno Lopes. Nota 6,5 pro Bruno Lopes. Se dedicou demais no jogo, Carlos. Agora vamos pros que entraram. Primeiro o Gustavo Teles, foi o que jogou mais. Gustavinho? Cara, não entrou mal no jogo não, hein? Nota 6,5 pra ele. 6,5 pra ele. Agora vamos aqui por atacado. Kevin. Kevin fez uma jogada boa lá, também 6,5. 6,5 pra ele. João Gabriel. João Gabriel, nota 6. João Gabriel tomou cartão amarelo também. O João Gabriel já jogou mais na Ponte, tá? Agora vamos pro... Teve o Matheus e o Diego Tavares. Matheus. Deu assistência pra jogada do Diego Tavares, que culminou no pênalti pra Ponte. 6,5 pra ele também, pro Matheus. E o Diego Tavares, que participou da jogada do pênalti no zagueiro da equipe do CSA, que foi expulso, né? O Biazos. O Eduardo Biazos. 33 do segundo tempo. Nota 6,5 pro Diego Tavares, Carlos. 6,5 pro Tavares. E o técnico, hein? Marcelo Fernandes. Ele colocou a gente meio que de antena ligada, né? Porque escalou colocar Simon e Sérgio Rafael no mesmo time. Mas aí depois Nossa Senhora do Majestoso ajudou, né? Então, né? Mas a Ponte ganhou, cara. Fora de casa não posso dar uma nota baixa. 7 pra ele. 7 para o Marcelo Fernandes, que tem como auxiliar outro Marcelo, o Copertino. 2 jogadores que jogaram no Santos, né? Mas eu achei que era Maurício Copertino. É Maurício? Não falaram Marcelo também na apresentação, mas eu confesso para você que eu conheço o Maurício Copertino. O Marcelo Copertino... Foi o Brigatti que falou... Foi o Brigatti quem falou o Marcelo, né? Mas é isso, eu acho que é Maurício Copertino mesmo. Espera que eu já vou tirar essa dúvida já, só para não deixar aqui o torcedor da Ponte Preta sem a informação, né? Eu já pego aqui e a gente já manda já para você aqui o nome do auxiliar, se é Maurício ou Marcelo. Ele foi zagueiro. O Marcelo, ele foi lateral esquerdo a vida toda, né? O Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes. É Maurício mesmo. Maurício. Comissão técnica aqui, ó. Auxiliares técnicos. Não. Gente, ó. Por isso que eu falo. No press kit tá Marcelo Copertino. Então é Marcelo mesmo. E não é Maurício Boaro. Então eu estava certo. Marcelo Copertino. Esse cara foi zagueiro, tá? Do time do Peixe. Então ó. O press kit, Marcelo Copertino. Auxiliares técnicos, Marcelo Copertino e Edson Boaro. Coordenador de futebol, João Brigatti. Gerente de futebol, Ricardo Koyama. Analista de desempenho, Alexandre Denis. Na verdade, o Koyama está como diretor de futebol aqui, a Ponte Preta colocou como gerente. Mas é isso, então é Marcelo Copertino. Então são 2 Marcelos na comissão técnica da Ponte Preta. Você curtiu, conferiu as notas do jogo. Lembrando que no site futebolinterior.com.br, lá no blog Planeta dos Macacos, as minhas notas sobem daqui a pouquinho lá no site também. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, tem o Marcelo e tem o Maurício Copertino, né? Então a gente tá falando aqui do Marcelo, e esse é o auxiliar técnico da Ponte. Marcelo de Almeida Copertino, ele nasceu em 1975, no dia 23/12, quase nasceu no Natal, hein? Ele já foi auxiliar técnico além do Guarani, da Ponte, também do Altos, do Ferroviário, quem mais aqui? River, América do Norte, Portuguesa Santista, Água Santa, América do Norte, que é a América de Natal, Floresta do Ceará, Imperatriz, sempre auxiliar técnico, Tricordiano, o Marcelo Copertino, muito bem, Marcelo Copertino, né? Já o Maurício Copertino, aí estamos falando de outro homem, outra pessoa. 6 de abril de 1970, ele que foi zagueiro, né? O Maurício Copertino. Maurício Copertino era destro,
era destro. É boa pergunta. Será que são irmãos? É boa pergunta, né? Mas deve ser, porque é Copertino, né? O nome desse aí. Né? E atuou no Santos, no Tupã, no Caxias, Coritiba, Portuguesa Santista, enfim. E tá no Santos hoje, né? E tá no Santos, realmente, tá no Santos. Tá no Santos como técnico do Sub-20. Sub-20, muito bem, tá aí. Portanto, essa desfeita a confusão realmente é o Marcelo Copertino, auxiliar da Ponte, e o Maurício Copertino, Sub-20 do Peixe. Muito bom, são 10 da noite mais 43 minutos, a Ponte venceu fora de casa 2-1 o CSA, coloca o CSA em maus lençóis, ainda ameaçado pelo rebaixamento, e o Guarani vence o Confiança, encaminha a classificação e dificulta a vida do Confiança. Você acompanhou aqui no portal Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, ô Bolacha, posso trazer o quê? A ficha técnica, comentário final, o que você me orienta a fazer neste momento? Então vamos lá, porque o Carlos Corsato vai brilhar muito agora. Ele vai trazer aí os artistas que fizeram o espetáculo, a vitória da Macaca fora de casa nessa segunda-feira, 25 de agosto. Pode colocar no ar, vinheta. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais de Futebol Interior. E eu estudo pro jogo, né? E assim, é normal isso, tá? Até pra quem tá fazendo jornalismo, né? Saiba que quando você vem pro jogo, você tem que estudar o jogo, né? E nem sempre todas as informações a gente consegue passar, né? Mas pra você ter uma ideia, eu sei que tô na ficha técnica aqui, mas quando Ponte Preta e CSA entram em campo, se você quiser ganhar alguma graninha, coloca 2-1. Porque dos 11 confrontos anteriores, esse resultado apareceu 6 vezes. De 11, 6. Agora, de 12, 7 vezes. 2-1 foi o placar. Né? O placar mais comum, então, 2-1, 4. Eram 4 vitórias da Ponte, agora 5 vitórias da Ponte por esse placar e 2 vitórias do CSA. Então, em 12 jogos, são 7 confrontos com o placar de 2-1. Esse foi o resultado do jogo de hoje. A Ponte com Diogo Silva no gol, Wanderson, Simon e Sérgio Rafael. O meio-campo com o Pacheco, a Ponte jogou no 3-5-2. Pacheco, Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Arthur. Toró e Bruno Lopes. Ainda entraram nesse time da Ponte Preta o Kevin, o João Gabriel, o Gustavo Teles, o Matheus e o Diego Tavares. Para as saídas de Toró, Bruno Lopes, Arthur, Léo Oliveira e Pacheco, lembrando que o Simon foi expulso a 19 minutos do primeiro tempo. A Ponte jogou um tempão, né, com um jogador a menos, porque o jogador do CSA foi expulso pela minha marcação aqui a 33 do segundo tempo, o Eduardo Biazos. O CSA de Gabriel Félix no gol, Diogo Batista, Eduardo Biazos, Islan e Enzo, Camacho, Silas, Ramon e Brian, Guilherme Cachoeira, Ciel e Thiago Marques. Saíram Thiago Marques, Guilherme Cachoeira, Silas e Diogo Batista. Para as entradas de Luciano, Naninho, Brian, Marcelinho e Robinho, que inclusive foi o autor do único gol da equipe do CSA no jogo, na marca de 41 minutos do segundo tempo. Os gols do jogo: Toró fez o gol a 12 minutos do segundo tempo, passe do Luiz Felipe, e a 34 o Diogo Silva cobrando um pênalti que foi cometido em cima do Diego Tavares. 2-0 a Ponte fazia. O Robinho fez o gol o único gol da equipe do CSA a 41 do segundo tempo. O CSA teve o Diogo Batista amarelado, Camacho, Ramon e o Brian. Foram 4 cartões amarelos para o time do CSA. E além do Eduardo Biazos, que tomou o cartão vermelho. Na Ponte, o Arthur foi amarelado e também o Léo Oliveira, jogadores que tomaram cartões aqui no time da Ponte. Lembrando que o vermelho para o Simon foi direto. Simon, Arthur e Léo Oliveira estão suspensos para o próximo jogo, não jogam contra a equipe do Londrina. Já na equipe do CSA, o Brian tomou o terceiro cartão amarelo, o Camacho também tomou o terceiro cartão amarelo. Não enfrentam a equipe do Brusque, o último jogo do CSA na primeira fase. O árbitro Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento, 32 anos, só o segundo jogo que ele apita na competição, e com ele no apito da
o adversário, que o único jogo que ele apitou foi a vitória do Guarani fora de casa contra o ABC, pelo placar de 4-3. Acácio Menezes Leão do Pará, 33 anos, o assistente 2. Ederson Brito de Almeida, 36 anos, assistente número 2, o assistente número 1, Acácio Menezes. O quarto árbitro, Elenildo Batista Rodrigues. Portanto, transmitimos no Rei Pelé, em Maceió, para 8 mil torcedores. Tem a renda aqui do jogo, né? 8 mil torcedores. 8.215. 8.215. O público total para uma renda de um pouquinho mais de 41 mil reais. 45.386. É isso, repete aí. Você falou 45.386 reais. 45.386 reais para um público pagante de 8.215. O torcedor do CSA foi, mas o time não ajudou, não é mesmo, rapaziada? Perdeu, a Ponte venceu pelo placar de 2-1. Ficha técnica do jogo. Muito bem. Estamos de volta, 12:11. Ô, você vai ajudar o menino lá ou pode deixar quieto, ô Bolacha? Vamos pro comentário final então? Então solta a vinheta aí porque tem comentário final. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Sempre para sempre de bem com a vida. Marcelo Corsato comigo também. Transmitimos aqui o jogo da Ponte Preta contra a equipe do CSA. A Ponte venceu o Azulão de Maceió pelo placar de 2-1. Abriu 2-0 e tomou o gol do CSA a 41 minutos do segundo tempo. A Ponte fez um primeiro tempo muito ruim. Teve jogador expulso. O Simon foi expulso com 19 minutos do primeiro tempo. Justamente expulso, inclusive. Né? Mas no segundo tempo a Ponte Preta voltou melhor e venceu o jogo pelo placar de 2-1. E aí, Corsato, o que você conta desta vitória da Ponte? A Ponte que volta a vencer fora de casa depois de 3 rodadas. É futebol, amigos. Coisas do futebol. A Ponte Preta com vários problemas, né? Jogadores que deixaram o time, salário atrasado. O CSA também não vive um bom momento, foi eliminado recentemente aí da Lampions League, né, a Copa do Nordeste, não vem conseguindo bons resultados em casa, mas precisava da vitória para ainda ir para a última rodada da Série C com uma chance melhor de se classificar. Ele vai para a última rodada com uma pequena possibilidade de classificação, o CSA, mas fica mais até ameaçado do rebaixamento do que conseguir a vaga para a próxima fase da Série C. E a Ponte Preta com muitos desfalques, muitos problemas, começa mal o jogo, começa mal a partida, tem jogador expulso, com 19 minutos o zagueiro Simon, numa pichotada do Sérgio Rafael, ele vai estourar a bola bate no Rodrigo Souza e vira uma assistência para o Ciel, inteligente, vai para cima do zagueiro da Ponte, era o último homem, ele é expulso, né? O primeiro tempo foi todo do CSA, merecia até sair na frente. Mas aí vem o segundo tempo e as coisas mudam. A Ponte Preta, ainda com um jogador a menos, consegue equilibrar o jogo e numa jogada de rara felicidade do Toró, num contragolpe mortal, ele domina a bola, toma à frente do zagueiro, na saída do goleiro, dá uma cavadinha, manda a bola para o fundo da rede. A Ponte Preta ainda faz um gol de pênalti com o Diogo Silva. O CSA vai descontar. Ainda tem o jogador expulso, o CSA também, né? Já há 33 minutos no pênalti em cima do Diego Tavares, que o Diogo Silva faz o gol. Vai fazer o seu gol há 50 minutos, estava quase acabando o jogo. O árbitro deu 7 minutos de acréscimo, fez a pressão, pressionou o CSA, mas não conseguiu. A Ponte Preta consegue um resultado na garra, vence o CSA fora de casa e vai ficar na segunda ou na terceira colocação, fechando a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C e provavelmente terá o Guarani no seu grupo na próxima fase, Carlos. Melhor em campo da Ponte, o Diogo Silva, goleiro, né? Pegou muito e ainda fez um gol de pênalti. Dá para dizer que na próxima fase já temos 2 equipes em cada grupo, né? No grupo 2 e no grupo 3, ou grupo B e C, como queiram. Náutico e Ponte Preta estarão juntos no mesmo grupo. E também Caxias e São Bernardo estarão juntos no outro grupo pela classificação já das equipes na competição. É isso, tá aí o comentário final que está no YouTube de CSA 1, Ponte Preta 2, 18ª rodada Série C, Brasileirão 2025. Comentário final.
É isso, 10 da noite mais 52 minutos para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, a Casa do Perfurador, estreando, debutando aqui na jornada esportiva do Portal Futebol Interior e placar ao vivo Futebol Interior. Transmitimos esse jogo, aliás, acompanhamos também o jogo do Guarani, né? Mas com a prioridade para Ponte Preta no jogo da Macaca contra o CSA fora de casa, o Carlos transmitiu e o Pedro Lino acompanhou tudo que aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa, a vitória do Guarani com confiança, encaminhando bem a classificação para a próxima fase. Carlos, seu destaque final nessa nossa transmissão, nessa nossa jornada esportiva. Destaque final, agradecendo aqui a nossa grande audiência, muito obrigado você que ficou conosco e quero agradecer também você, torcedor da Ponte, que foi junto, né, com a Macaca, trazendo energia positiva, a Ponte com todos os problemas do mundo. Gente, a Ponte hoje estava com um time bem remendado, né? Fora os desfalques, saíram 4 titulares do time, ou seja, Ponte Preta hoje jogou praticamente aí titular mesmo, Diogo Silva, Wanderson e agora posso dizer, e o Arthur, né? Ponte jogou com 3 titulares, o time que fez quase toda a campanha. E mesmo assim a Ponte venceu. O trabalho do Marcelo Fernandes, é claro, né? É só o começo, né? Mas já são 2 jogos, 6 pontos ganhos, né? Apesar de toda a dificuldade, todo mundo sabe que a Ponte não paga salário para jogador desde o mês de junho, não pagou junho, não pagou julho, né? Já está terminando o mês de agosto, quer dizer, a coisa tá feia lá para os lados do Majestoso, a Ponte tenta resolver esse problema, mas é duro, né? Trabalhar sem receber, mas os caras, os que estão jogando, não estão dando migué, não. Estão lá se esforçando. Parabéns para Ponte Preta. Na quarta-feira tem Hora da Macaca, tá bom? Conto com a sua audiência às 9 horas da noite comigo e com o Marcelo Corsato para a gente falar muito aí dessa vitória da Ponte e prospectar os grupos aqui. Falamos, né, que a Ponte Preta já sabe que pega o Náutico na próxima fase no seu grupo e espera os 2 últimos adversários na 19ª rodada da competição e quase certeza que Ponte Preta e Guarani estarão no mesmo grupo. Então é isso. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso e até quarta-feira na Hora da Macaca para falar muito desse jogo, dessa vitória da Ponte e também muito dessa 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, gente. Tchau. Esse Carlos Corsato transmitiu o jogo para você aqui no Portal Futebol Interior. Valeu, Carlos. Hora da Macaca, então, quarta-feira, em 9 da noite. Silvio Seico, Arthur suspenso, ou seja, Sérgio Rafael continua na zaga. Esses meninos vão mudar a cara do time, tá dizendo o Abimael. Parece que o torcedor não é empolgado com a meninada, hein? Carcem 10, do jeito que o Kevin jogou e Arthur na zaga. É Arthur na zaga, porque Sérgio é difícil, hein? É porque o Arthur tá suspenso, né? O Arthur não pode jogar. Arthur... E não pode esquecer que tem, eu já dei tchau, mas tô aqui ainda. Não pode esquecer que tem Dudu, que ainda tá no time, para voltar. Elvis e Gé e Elvis. Isso. São 3 jogadores, porque o Emerson Santos também estava suspenso, né? Mas esse não tá mais no elenco, acabou se desligando do elenco da Ponte Preta. Nilson Paulino valeu, Roberto César Santos, Felipe Silva, Gustavo Coelho, o Roverson, enfim, todo mundo que participou aqui com a gente, torcedor da Ponte, torcedor do Guarani, não importa, o importante é que você esteja nos acompanhando, esteja nos ouvindo. Esteja com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Vamos lá então, só para passar a régua aqui, 18ª rodada, começou no sábado, Ituano 2, Ipiranga 1, Caxias 0, Brusque 1. Também no sábado, o Figueirense venceu Floresta 1-0. Ontem, Itabaiana 2, Maringá 2, Londrina 1, Anápolis 1, Retrô 1, ABC 1, São Bernardo 1, Náutico 1, Botafogo 1, Tombense 0. Hoje, com acompanhamento do Portal Futebol Interior, aqui na Rádio FI, Guarani 1, Confiança 0, Pedro Lino esteve na transmissão e o Carlos narrou, CSA 1, Ponte Preta 2. Estariam classificados, nesse momento, Caxias, Ponte, Náutico, Londrina, São Bernardo, Guarani, Brusque e Ituano. Os grupos da próxima fase seriam os seguintes: Ponte Preta, Náutico, Guarani e Brusque de um lado, do outro lado, Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano. Os 4 últimos que estariam rebaixados para a Série D na próxima temporada, antes da última rodada: Itabaiana de Gilson Clay na 19, ABC do técnico que passou aqui pelo Guarani, foi do Paulínia. Fui inventar, não, né? O ABC não é o Cizenando. Não, o Cizenando, é verdade. Também não é. Era o Rodrigo, mas também foi maior. Foi demitido, verdade. Ficou
Ficou lá o auxiliar técnico da casa. É verdade. O ABC 18, o Retrô 14, Tombense 13. Aqui rebaixados mesmo, só Retrô e Tombense. ABC ainda tem possibilidade de não cair e o Itabaiana também. É isso. Lembrando que a próxima rodada é sábado, tá? Com acompanhamento aqui do Portal Futebol Interior. Deixa eu passar limpo, então. Aflitos, 5 da tarde, Náutico e Ituano. No Majestoso, Ponte Preta e Londrina. No Batistão, Confiança e Retrô. Em Tombos, Tombense e Guarani, jogo que vai ter cobertura aqui do Portal Futebol Interior. Teremos no Jonas Duarte, Anápolis e Botafogo. No Willie Davis, o Maringá pega o Caxias. No Colosso da Lagoa, em Erechim, o Ipiranga pega o Figueirense. No Augusto Bauer, em Brusque, o Brusque pega o CSA. No Domingão, o Floresta encara o São Bernardo. E na Casa de Apostas Arena das Dunas, o ABC pega o Itabaiana. Aí é jogo direto para manutenção na Série C na próxima temporada. Lembrando que pela Série A o Flamengo enfiou 8 no Vitória. E o Sport perdeu de 3-0 para a equipe do Palmeiras. Sport também é outro, hein? Que o ano que vem, se Ponte Preta e Guarani subirem, estará enfrentando novamente os clubes de Campinas, porque o Sport cai para a Série B, Ponte Preta e Guarani, né? Se Deus quiser, ascendem a Série B na próxima temporada. É bom para o futebol de Campinas. 10h58. Tchau, Carlos. Tchau, Marcelo. Valeu, um abraço. Segundo tchau seu na transmissão. É isso. Para placar ao vivo, Casa do Perfurador, Clube Concórdia, Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá, Concessionária Sim e Portal Futebol Interior. Agradecendo ao nosso Eduardo Rodrigues, o Bolacha na mesa de som, ao Pedro Lino, que esteve com a gente na transmissão no jogo do Guarani, e também ao Elcio Paiola e ao Arthur Eugênio, que são os diretores executivos e diretor-geral aqui do Portal Futebol Interior. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Uma semana excelente para você, tá? Maravilhosa. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Um grande abraço, juízo, se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Já era, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. A sua rádio. Rádio FI.